site do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Agora 5 da tarde, 15 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá começando mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. 5 da tarde tem a estreia da Macaca Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Joga daqui a pouquinho, hein? Jogo marcado para 6, tá? 18 horas, o jogo em São João del Rei. A bola vai rolar e você vai se ligar com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Sinditaxi, Auto Posto Casa do Taxista, os melhores combustíveis, troca de óleo na Barão de Itapura. Restaurante do Dadá.
Disque entregas pelo WhatsApp 19 997 88 38 21. Placar ao vivo, futebol interior o mais completo. Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano. 25 14 11 71. E Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca, jornada esportiva tá no ar, primeira rodada, Série B, Campeonato Brasileiro de 2026, é a volta da Macaca pra Série B. Vamos que vamos! A partir de agora você ligado em todas as plataformas, você ligado conosco em futebolinterior.com.br/rádio, você ligado nos aplicativos de áudio, Rádios Net, TuneIn Rádio, tem também o nosso aplicativo, né? Para você que tem aí o seu smartphone, procure por Futebol Interior, você vai baixar Rádio Futebol Interior, o nosso app. Estamos na Alexa, é só pedir para Alexa tocar Rádio Futebol Interior. E no YouTube, Futebol Interior, onde você interage, tá bom? Deixa mensagem, dá o seu joinha, manda pra cá a sua mensagem, pode mandar superchat também. A firma, ela obriga que a gente leia os superchats, né? Dependendo do valor e do conteúdo, eu leio. Dependendo do valor e do conteúdo, o Marcelo lê, é obrigado a ler, tá no contrato dele. Vai pro ar a mensagem, tá bom? Ao lado do Marcelo Corsato aqui, do Frank Francisco, que daqui a pouco aparece na tela, com o Felipe Marques, que não aparece na tela, mas que se não fosse ele, atrás dos botões, nós não iríamos aparecer e nem falar nesta tela. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, com a direção comercial de Roberto Marcondes. Roberto Enquete Marcondes. Direção executiva do Elcio Paiola, que tá meio tenso. Direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, que não está tenso porque o time dele não está jogando e também não está na Série B. A bola vai rolar às 18 horas e a partir de agora vamos girar os destaques do futebol para você. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, jogo às 18 horas. Vamos trazer o primeiro destaque dele, ele vai narrar o jogo, hein? Vai trazer 90 minutos de muita emoção no seu rádio. Quem é ele, Felipe Marques? Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Fala, Corsato. Tudo bem, Carlos? Abraço para você, para o Frank, para o Felipe, para nossa audiência, você que está acompanhando o Portal Futebol Interior nessa estreia da Macaca. Boa sorte, Ponte Preta, na Série B 2026. A Ponte encara o Atlético daqui a pouquinho. O time já está escalado, definido pelo Rodrigo Santana, que vai ficar no banco de reservas. Tem 4 novidades com relação ao time que foi eliminado no meio de semana pelo Atlético Goianiense na Copa do Brasil. As novidades são o Lucas Justen na lateral direita, pela primeira vez como titular do time. O Pacheco pediu a rescisão contratual devido a atrasos de salários. O Rodrigo Souza, que foi capitão do time no jogo contra o Atlético Goianiense, vai para o banco de reservas. Murilo Cavalcante entra na sua vaga. O Elvis também não joga, fica no banco de reservas. O Jonathan Cafu está na vaga dele e o Baianinho também vai para o banco de reservas. O Brandão é novidade no time da Ponte Preta. Outra novidade é o Potker como o capitão da Ponte Preta nesta primeira partida da estreia da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro. Outras informações, a Ponte Preta segue em busca de um patrocinador master. As conversas estão adiantadas, segundo o diretor de marketing da Ponte Preta, e também a Ponte está praticamente fechando para vender o nome do estádio. O Carlos gosta que fala naming rights, né? Mas como a Ponte Preta hoje vai jogar no estádio que tem o nome vendido, a Arena Sicredi, lá em São João del Rei, a Ponte, portanto, buscando aí uma outra via para tentar ter mais condições financeiras, já que alguns jogadores estão, vamos dizer assim, entre aspas, abandonando o barco. Caso, por exemplo, do Pacheco, que pediu rescisão, tem proposta do Caxias e do Noroeste, Caxias Série C, Noroeste Série D do Campeonato Brasileiro. O Thiago Coelho
já pediu também o desligamento da Ponte Preta, goleiro reserva, que acabou não jogando nenhuma partida quando veio do Caxias, está indo para o Santa Cruz. O Bruno Lopes, jogador que foi emprestado pela Ponte Preta no Campeonato Paulista para o Norte, também é outro jogador que não quer ficar na Ponte Preta devido aos atrasos de salários. Portanto, a Ponte Preta tem problemas aí para manter jogadores no elenco antes mesmo do começo da Série B. Viu, Carlos? Esse o Marcelo trazendo o destaque da Ponte. Então, rapidinho, no pique do rádio, escale a Ponte aí. Vai lá, Corsato. Diogo Silva, Lucas Justen, Lucas Cunha, David Braz e Kevson, Murilo Cavalcante, Tarek e Brian Borges, Jonathan Cafu, Potker, capitão do time Brandão. Esse o time da Macaca. E o que você destaca do Atletique, do Alex de Souza? O que você destaca dele? O Alex Cabeção, né? Bom jogador, hein? Lembrando que os ingressos hoje na Arena Sicredi, 10 meia a entrada, R$20 o ingresso inteiro. Na hora do jogo não tem venda de ingresso. Estranho isso, né? E não é permitida a entrada de torcedores com camisas de outros clubes nos setores do Atletique. Lembrando que o torcedor da Ponte pode conferir o jogo lá. Mas, por exemplo, você, Carlos, vai torcer pro Atletique hoje lá no estádio, na Arena Sicredi. Chegar lá com a camisa da Ponte Preta, eles não vão deixar você entrar, né? Tem que estar com a camisa do Atletique. Não é só da Ponte Preta. Ou uma camisa mista. Da Ponte Preta vai deixar você entrar se for na torcida visitante. Não, mas acabei de dizer, tá bom. Sim. Então, se você chegar lá com a camisa, por exemplo, do Flamengo, isso. você não vai entrar. Mas por que eles fazem isso? Porque o Atletique é um time novo, né? Uma SAF. E, obviamente, né, o pessoal vai com camisa dos times de tradição lá em Minas Gerais. Cruzeiro, Atlético, América Mineiro, Tombense, Caldense, né? E é por isso que eles não querem. E aí, eu acho que no marketing, por exemplo, como o Ricardo José Silva, aliás, pode marcar o nome dele, que você vai ter que falar muito desse cara aí, viu? Como o Ricardo José Silva fala, né? Pro marketing é legal isso. Por quê? E aqui eu pergunto e respondo. Porque obriga os caras a comprarem a camisa do time. É isso. Mesmo que seja o segundo time dele, né? Por exemplo, vamos supor, o cara torce pro Atlético de Minas, né? Torce pro Atlético, o Galo Mineiro. O cara, se ele quer ir no campo, ele não vai com a camisa do Galo, ele vai ter que comprar a camisa do Atletique. Você interrompeu o meu destaque do Atletique. Não, mas aqui a gente tá fazendo uma conversa. Não, você podia fazer depois isso daí, né? Vai lá, segue com o seu destaque do Atletique, então. Então, o Atletique, que a Ponte foi eliminada da Copa do Brasil, né, pelo Atlético Goianiense, mas o Atletique não, foi lá na Ilha do Retiro e sapecou 3-1 no Sport Recife, se classificou para a quinta fase da competição. Como a Ponte Preta, o Atletique também foi rebaixado no campeonato estadual. O técnico Alex não deve mexer na base, não vai mexer na base que vem jogando, na verdade, né? Mas ele tem alguns jogadores que estão entregues ao departamento médico e não ficam à disposição para essa partida. Fabrício Isidoro, Sidmar, Rodrigo Gelado e Max estão entregues ao departamento médico. O time já está escalado, pronto, definido para encarar a Macaca. Carlos, posso passar o time aqui? Sim, deve. Glauco, Diogo, Jonathan, Lucas, Beleze e Zeca, aquele lateral direito, capitão, hoje vai na ala esquerda. Ian Lucas, Gian Cabezas e o Jota Bruninho, o português Ronaldo, que jogou muito na classificação contra o Sport, e Juan Assis. É o time do Atletique Clube Futebol, Carlos. É isso, tá aí o Marcelo. Parece tudo em inglês, né? Atletique Clube Futebol. É isso, Atletique com C mudo no final. Clube também, que é o clube em inglês, né? E o futebol também é o futebol em inglês. Bora que bora, então. São 17 horas mais 25 minutos. E para trazer aqui o comentário do jogo, quem vai analisar as equipes dentro de campo, eu vou sempre de carona com ele. Frank Francisco. Fala, Frank. A Ponte com algumas modificações para estrear na Série B do Campeonato Brasileiro. Boa tarde. Boa tarde, Carlos, Marcelo, Felipe, toda a nossa audiência aí. É um domingão, horário gostoso para o futebol, Carlão. Você que está aí na nossa transmissão, não esquece de deixar o seu like, por gentileza. Muito importante para nós, interaja conosco aí. O Carlos e o Marcelo estão doidos para ler as mensagens que vocês mandarem aí, tá bom? Então não esquece, gente.
crava o dedinho aí. É coisa de um segundinho, rapidinho. Carlão, era evidente que a Ponte teria mudanças, né? Mesmo que não fossem de ordem tática, já começaria com a do Pacheco, né? Sim. O Pacheco já foi embora. Então, assim... Não ainda... oficial. Como diz outro, no papel. Oficialmente ainda não foi, uma reunião amanhã vai resolver a situação do Pacheco. A gente fica muito preocupado e apreensivo com as coisas na Ponte, né? Mas isso vamos deixar para a hora da macaca? Isso. Vamos falar do jogo de hoje. Ele fez aí, no total, Carlos, mexe na meia cancha, que era necessário, estava muito lenta, né? Preservou o Tarek. Entra com o Jonathan Cafu e o Brandão na frente. Então, provavelmente, aquilo que a gente viu no jogo contra o Atlético Goianiense, Carlos, hoje, deve ser um pouco mais suave. O Potker vai jogar pela beirada do campo. Com certeza. O Potker não vai mais fazer aquela loucura de ser centroavante, ponta, lateral direito, porque aquilo foi demais, né? E ele viu que o meio-campo da Ponte estava muito lento, né? Ele mexe no meio-campo, né? Sem dúvida nenhuma, o meio-campo da Ponte não andava. E o Lucas Justen, vamos aguardar o que ele pode apresentar, né, Carlos? Teve muito tempo machucado, vamos acreditar que esteja em forma e vamos aguardar o que ele vai apresentar para nós aí. Pode ser um ganho interessante. Expectativa, o jogo é duro, mas de que seja novamente um bom jogo, Carlão. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Lembra que você pode mandar mensagem pra cá no YouTube Futebol Interior, hein? Não esquece de apertar o sininho, tá bom? Vai ser muito bom ter você junto com a gente por aqui. Rapidinho antes do intervalo, Série B Campeonato Brasileiro, início ontem com 4 partidas, 5 jogos na verdade, né? Vila Nova e CRB empataram 2-2, um jogo bem louco com expulsão de um time, expulsão de outro time, o Dadá Belmonte jogando muita bola pelo CRB, empate de 2-2, Vila Nova e CRB. O Ceará empatou com São Bernardo pelo placar de 1-1, a primeira partida do São Bernardo em uma Série B de Campeonato Nacional. O Operário, atual campeão paranaense, classificado para a 5ª fase da Copa do Brasil. O Operário, me parece que vem aí com um time forte para tentar uma das vagas para a Série A em 2026, hein? Venceu o Atlético Goianiense, que venceu a Ponte no meio de semana por 1-0. O Botafogo não tomou conhecimento do Fortaleza. E não estou falando aqui só pelos gols não, viu? O jogo foi 4-0, mas poderia ter sido muito mais. Poderia ter sido muito mais. O Botafogo poderia ter vencido por um placar até mais elástico o time do Fortaleza. 4 para o Pantera, 0 para o Fortaleza. Cuiabá e Sport Recife empataram pelo placar de 0-0. A situação do Roger Silva, apesar de a primeira derrota, depois de 10 partidas, ter acontecido no meio de semana na Copa do Brasil, mas os caras não estão gostando do jogo do Sport, não. O Roger toda vez tem que explicar por que o time não anda. O Avaí está vencendo o Juventude pelo placar de 1-0. Estamos com 21 minutos já do segundo tempo. E o Náutico, hein? Teve um jogador expulso, 15 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo também. Esse jogo começou às 4 horas da tarde. Vai perdendo para o Criciúma. O Náutico de Hélio dos Anjos perde para o Criciúma de Nelsinho Batista pelo placar de 1-0. Ainda hoje a bola rola para Goiás e América Mineiro. Jogo às 18 horas, 8 da noite. O Grêmio Novo Horizontino encara o Londrina. Londrina e Novo Horizontino, que como a Ponte Preta deixaram a Copa do Brasil na 4ª fase. Além do jogo que o Marcelo transmite com o Frank Francisco, Atlético e Ponte Preta. Jogo da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos para o intervalo, volto já e aí a gente vai falar mais desse placar ao vivo, Futebol Interior, rivalo.bet.br. Vamos falar de jogos da Série A também, jogos que estão acontecendo, por exemplo, estávamos transmitindo o primeiro tempo, o Atlético vencia o Curitiba por 1-0, o Curitiba que vem fazendo uma campanha muito boa na competição, mas já fez o segundo gol. Portanto, Atlético do Paraná 2, Coritiba 0. O Santos sem Neymar e sem Gabigol vai empatando com o Cruzeiro pelo placar de 0-0. O Remo vai vencendo o Bahia de Rogério Ceni por 2-1. Daqui a pouco, 18h30, tem Vitória Mirassol, Internacional e Chapecoense, 8h30 da noite. Tem Corinthians e Flamengo todo o segundo tempo nos canais de áudio aqui dos canais Futebol Interior. 5h31, voltamos em 3 minutos. Não sai daí, enquanto rola o intervalo,
dá aquele like na transmissão. Daqui a pouco eu falo de você aqui no YouTube. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. Daqui a pouco, 18 horas, tem Ponte Preta e Atletique. Atletique e Ponte Preta, o jogo lá na Arena Sicredi, que já foi a Arena Unimed, né? Antes de ser a Arena Sicredi. É o Esquadrão de Aço, o Alvinegro Gigante, que tem como mascote o Guerreiro. É isso, o Atletique, que foi fundado em 27 de junho de 1909 como Atlético Futebol Clube. E aí depois, né, com o passar do tempo, ele mudou aí para Atletique. Ele foi adotado esse nome em 10 de agosto de 1913. Inclusive, diz aqui, né, que um dos motivos foi justamente para tentar dar uma diferenciada aí do Atlético Mineiro, né? Ele ficou 48 anos fora do futebol, né? E aí depois voltou em 2018, 48 anos, então 1970, né? Ele parou e aí voltou em 2018, mas aí já como uma SAF. Esse o time que a Ponte Preta vai enfrentar. São João del Rei, que tem uma população de menos de 100 mil habitantes, segundo o censo de 2024. 94.062 habitantes. O time de São João del Rei, que está localizado a 185 quilômetros da capital BH, que tem um cara muito interessante, o Marcelo
falou en passant dele aí, mas é o centroavante, hein? O Ronaldo Tavares. Cara, o que esse cara faz de gol? Ele veio do Estrela Amadora de Portugal, mas jogou na Coreia, jogou também da Suíça. Veio para o Brasil o ano passado, para o Atlético, para a disputa da Série B. Ele fez o ano passado, atenção, hein? 25 jogos, ele balançou a rede 9 vezes e deu 5 assistências. Agora, esse ano, ele está ainda mais poderoso. São 11 jogos, 7 gols e 2 assistências. Então, olho nele, olho no garoto. Não é tão garoto assim, né? Perto de mim, poderia ter idade para ser meu filho. Tem 28 anos de idade, o português. E tem mais 2 estrangeiros. O Cabezas tem 23 anos, ele é colombiano. E o Dixon Vera, que é equatoriano, tem 22 anos de idade. O Cabezas, inclusive, é o Jean Cabezas que joga com a camisa de número 8. Alguns destaques, né? E detalhes desse time do Atlético. Ô Corsato, repete pra gente aí a Ponte Preta, o time que vai jogar, o time que vai entrar em campo e também o Atlético, por gentileza. A Ponte de Diogo Silva, Lucas Justen, Lucas Cunha, David Braz e Kevson, Murilo Cavalcante, Tarek, Brian Borges, Jonathan Cafu, Potker e Brandão. São 4 alterações do time que foi eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense, que começou aquele jogo. Se não, vejamos. Lateral direita, o Lucas Justen, no lugar do Pacheco, que pediu rescisão de contrato. O Rodrigo Souza, que foi o capitão do time contra o Atlético Goianiense, perde a vaga para o Murilo Cavalcante. E o Elvis sai para a entrada do Jonathan Cafu. E quem sai também é o Daniel Baianinho para a entrada do Brandão. Portanto, 4 alterações no time que começou o jogo contra a equipe do Atlético Goianiense. O Atlético do Alex Souza, de Glauco, Diogo, Jonathan, Lucas, Beleze e Zeca, lateral esquerdo, capitão do time. Ian Lucas, o colombiano Cabezas, o Jota, o Bruninho, o Ronaldo, que é português, como você disse, e o Juan Assis, Carlos. Legal, daqui a pouco o Marcelo volta com mais informações. O Paulo César, boa tarde, Carlos, Marcelo e Frank. Que as alterações sejam positivas e funcionem, mesmo sabendo que o entrosamento não será o ideal. Bora, macaca! O Pedro Ribeiro, Pedro de Sumaré. Sou Ponte Preta. Se Deus quiser, vai dar ponte hoje. O Gildati Gaioso. Boa tarde a todos. Aquele abraço ao pessoal de Caçapava, São Paulo. Valeu. Não esquece de deixar aqui o seu like. Você tá sempre marcando presença, né, Corsato? O meu foi o número 9. O seu foi qual? O meu, cara, por incrível que pareça, os likes estão aqui, eu ainda não dei o meu like. Então dá o seu like e fala qual Deixa eu ver, vamos lá, ó, aqui 13, 14, o meu like 14. Pronto, o meu Frank like Francisco 14. vai fazer a mesma coisa, daqui a pouco ele fala qual foi o like dele. O Felipe não, deixa quieto. Não, o Felipe já fez bastante coisa hoje que não tá no contrato dele, né? Amélia Reste tá falando aqui do Guarani, valeu Amélia, obrigado. Falar em Guarani aqui, deixa eu mandar um abraço pro Bugrino Feiticeiro. Falou, querido, obrigado, viu? Pela audiência, valeu. A gente fica analisando jogadores e o técnico e a situação do campeonato, mas se a Ponte não pagar o salário não vai adiantar nada. Melhor colocar o sub-20 com alguns jogadores baratos. Vai cair mesmo, diz aqui o Marco João Carvalho. Que pessimismo, hein, Marcão? Bora pra frente, vamos pensar positivo. Amélia Reste. E outra coisa, a Portuguesa vai fazer 2 anos de SAF e não consegue sair da Série D. No caso da Portuguesa, Amélia, eu acho que a SAF foi realmente a salvação, porque a Portuguesa nem divisão tinha, né? Então, é aquilo. A SAF pelo menos conseguiu fazer a Portuguesa se firmar na Série A do Campeonato Paulista, coisa que a Ponte Preta infelizmente não conseguiu. A Ponte subiu em 2023, disputou 2024, 2025, mas já caiu. 2027 vai disputar a Série A2 e a Portuguesa, depois que subiu, não caiu. No caso da Portuguesa, eu acho que a SAF foi uma boa. Ela até comenta aqui a respeito do Guarani, como a gente está falando da Ponte, mas a sua mensagem tá lá, tá bom, Amélia? Obrigado. Aparecido Alves, boa tarde, equipe show de bola. Bora para mais uma jornada. Dureza acompanhar tudo que vem acontecendo com a nossa macaquinha. Abraço para todos. Valeu. Obrigado pela audiência. Você pode mandar mais mensagens aqui, viu? Boa tarde, amigos do Futebol Interior. Diz aqui o JHNC Aguirre.
Valeu, obrigado pela audiência aí. Acho que é isso aqui, o seu nick. Obrigado, viu? O Frank Francisco. Gostou do número, né, Frank? Mas parece que você teria que esperar chegar no 22 lá pra ser o número que você gosta, né? 5 da tarde, mais 39 minutos. Tem que se atualizar, Frank. Pô, 5h39. Tamo de volta aqui, você vai participando, vai mandando aqui a sua mensagem, tá bom? E a gente vai lendo aqui as mensagens no nosso YouTube, tá? Valeu, obrigado pela audiência. Vamos lá, vamos falar aqui de Série A1 de Campeonato Brasileiro, porque tivemos jogos da Série A1 do Campeonato Brasileiro. Ontem, o Bragantino venceu o Botafogo fora de... Vou repetir. O Bragantino perdeu pro Botafogo em casa por 2-1. E vocês acreditam que o treinador foi mandado embora do Botafogo? Mas parece que vai ter uma reviravolta lá, que a rapaziada, os boleiros pediram pra não ser mandado embora o treinador. Mas será? O Textor lá é doidão, né? Então não sei, vamos aguardar, né? Mas por enquanto, oficialmente, ele tá não demitido. é mais técnico. É assim, cara, ganhou, sai fora. O Fluminense venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0. O São Paulo perdeu para o Palmeiras por 1-0 no Morumbi. Eu vi alguns memes na internet, né? Porque o pessoal fala muito da grama sintética, né? Dos campos que o Palmeiras joga, né? Que o Palmeiras leva vantagem. E aí os palmeirenses printaram tela, né? Gramado sintético, coloca o placar. Grama natural, coloca o placar. O jogo ontem foi no Morumbi, cara. Aliás, um público gigante na noite do sábado. Mais de 55 mil torcedores. Ô, Frank, eu não sei você, eu sou raizão, entendeu? Eu sou raiz. E sei que é uma coisa que eu preciso melhorar. Por exemplo, eu não gosto quando o clube de futebol muda suas cores. Eu não gosto, eu detesto isso. E outra coisa que eu não gosto é jogo de futebol tipo 9h30 da noite no sábado. Eu não gosto, mas eu sou obrigado a dar a mão à palmatória, como diria aquele velho ditado, tá? 55 mil pessoas numa noite de sábado para assistir São Paulo e Palmeiras. Não dá para dizer que não foi um sucesso, né, Frank? Ou seja, nesse caso eu estou errado, né? Carlos, sem dúvida, de tantas bobagens, e me desculpa quem não acha que são feitas aí, essa questão de uniforme, eu sou um com você. Tem clube que até a cor do uniforme nada tem a ver com a história do clube. Usou lá na fundação. Pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem. Agora, a questão do público realmente foi muito top. E só para não passar em branco, que golaço! Sim, do John Arias, né? O Vasco tá vencendo o Grêmio pelo placar de 2-1. O Renato Gaúcho, hein? Com os mesmos jogadores do Fernando Diniz, velho. Rapaz, que coisa! E tá vencendo o Grêmio, né? Tá vencendo o Grêmio. Nesses dias no podcast do Romário, perguntaram pra ele, Flamengo ou Grêmio? Ele falou, fico com os dois. E aí, estádio, cidade, ele ficou com Porto Alegre. Ele tem uma identificação muito grande com Porto Alegre, né? Mas o Renato, e ele que é bem visto no Rio de Janeiro em todos os times, né? Uma coisa que é muito difícil de acontecer. Ele é ídolo no Fluminense, ele é bem visto no Flamengo e no Vasco da Gama também não tem rejeição, né? E ele jogou no Botafogo. Ele só não jogou no Vasco, né? No Vasco ele não jogou. Jogou Flamengo, Fluminense e Botafogo, mas não jogou no Vasco. E ele nunca jogou em um time de São Paulo também. Ele chegou a ser apresentado, lembro daquela história do Sócrates na Ponte Preta, né? Sim. Ele chegou a ser apresentado no São Paulo, fez entrevista coletiva e vazou pro Rio. Não me lembrava disso, cara. Vazou, foi embora pro Rio de Janeiro. O Atlético Paranaense vai vencendo o Curitiba por 2-0. Cruzeiro e Santos foi empatando 0-0. Jogo no segundo tempo. Também no segundo tempo, o Remo vai sapecando 3-1 pra cima do Bahia, hein? Rapaz! Do Bahia? O Remo 3-1 pra cima do Bahia. Remo que agora tem Léo Condé como treinador. A bola rola às 18h30 para Vitória Mirassol, Internacional e Chapecoense. 8h30 da noite tem Corinthians e Flamengo. No placar ao vivo, Futebol Interior Rivalo. Deixa eu dar uma passadinha aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, porque a bola rola para Avaí e Juventude. 37 minutos do segundo tempo, o Avaí vai fazendo 2-0 para cima do Juventude, hein? O Náutico perde em casa pro Criciúma
por 1-0. Eu acompanho bastante o Náutico, né? Acabei pegando uma certa simpatia também pelo Náutico, mais obviamente pelo Hélio dos Anjos que tá lá, mas o Hélio é muito sincero, né? Ele tava falando um dia desses aí do Paulo Sérgio, né? Jogador que quase saiu, pediu aumento de salário, mas o Náutico não deu o aumento de salário e aí a proposta que ele teria recebido não chegou e o cara é obrigado a continuar no Náutico, né? Mas o Hélio dos Anjos disse que não gostou, ele foi bem claro, falou, não gostei porque a gente já tá pressionado e aí um jogador que a gente coloca muita expectativa, né? Aí o seu staff faz isso com o clube. O Hélio é muito sincero, né? E às vezes no futebol a sinceridade não é boa, não. Ser muito sincero às vezes não é muito legal, não. Por falar em sinceridade, Corsato, o Rodrigo Santana, técnico da Ponte Preta, foi expulso lá no jogo da Copa do Brasil, mas como ele não foi julgado, né, não tem, e é outro campeonato, então você foi muito bem na transmissão, né, de ontem, inclusive da Série A3 do Campeonato Paulista, e também na transmissão do jogo da Ponte. Como a Copa do Brasil para a Ponte acabou, então não tem a tal da suspensão automática, ele tem que ser julgado e aí ele cumpre a suspensão, né? Porque se fosse assim, o jogador que fosse expulso na Copa do Brasil na última rodada não ia poder jogar na primeira da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Ele fala que não são verídicas o que foram colocado na súmula, o que foi colocado na súmula e que ele vai se defender. É isso, Beto Elídio, 2-1 para o Atlético, valeu Beto. A Vivi Vicente, boa tarde a todos, oi Vivi, boa tarde. O João Limírio Neto, like 19, obrigado João, valeu todo mundo aí pela audiência. Faltando 15 minutos para as 6 no meu aqui, 15 para 6. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a ficha técnica do jogo. Eu paguei os intervalos, né Felipe? Não. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui. Esquecido, hein? Tô. É a idade, né, cara? É a idade. Ó, a idade, né, faz com que isso aconteça e eu tenho que aturar você, né, velho? Então isso aí desgasta mais ainda meu cérebro. Não há necessidade, é você que faz a escala. Você pode escalar um jogo você, um jogo eu, ou só você, como você fez no Campeonato Paulista, e não me escalar. Aí eu não escalei porque eu não quis, né? O cara recebe uma proposta melhor, né? Vai fazer jogos da Internacional de Limeira, que a gente fala, eu sou igual ao Era dos Anjos. E aí falou, seguinte, cara, no campeonato, enquanto a Inter de Limeira estiver na Série A2, eu não estarei disponível para fazer os jogos da Ponte Preta. Tudo bem, é uma escolha sua e eu acatei e aceitei. Aí Israel Moreira quebrou nosso galho, né? Mas já voou. Aliás, Israel Moreira parece uma borboleta, hein, velho? Voando toda hora. Quem voa mais, Pedro Lino ou Israel Moreira? Dá uma boa briga, hein, cara. Tem outro também que eu posso colocar nessa aí. Tem? Tem. Pode falar? Gustavo Marques, meu amigo do peito. GM. Gustavo Marques, esse voa, hein, cara. Esse voa, esse dá uns rasantes aí, que eu vou falar uma coisa pra você, hein. Esse é sensacional, um beijo no coração do grande Gustavo Marques. Então vamos fazer o seguinte, intervalo, na volta, ficha técnica do jogo. Atlético e Ponte Preta, a bola rola às 18 horas. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados
uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Macaca escalada pronta, definida para você que está acompanhando a nossa transmissão no YouTube. A Ponte Preta está escalada com Diogo Silva, número 12. Lucas Justen, número 2. Lucas Cunha é o número 3. David Braz, 33. Lateral esquerdo, Kevson, número 32. O primeiro volante é o Murilo Cavalcante, número 20. O segundo volante é o Tarek, número 38. Brian Borges é o terceiro homem do meio campo, veste a número 31. O ataque da Ponte Preta tem Jonathan Cafu, número 19. Pela primeira vez titular do time após voltar à Ponte Preta, sua segunda passagem aqui na Ponte Preta. O Potker é o número 9, capitão do time. E o Brandão, 99, jogador que vem emprestado do Coritiba, número 99. Rodrigo Santana escalou a Ponte Preta assim: Diogo Silva, Lucas Justen, Lucas Cunha, David Braz, Kevson, 12, 2, 3, 33, 32. Murilo Cavalcante, Tarek e Brian Borges, 20, 38, 31. Jonathan Cafu, Potker e Brandão, 19, 9, 99. Os bancários do Rodrigão Santana, Guilherme Viana para o gol 30, mais Rodrigo Souza, número 5, Rodri Saravia, número meia dúzia, Diego Tavares, 7, Elvis, número 10, Luiz Felipe, número 11, Diego Porfírio, número 13, o David da Hora, número 18, Palácios, número 23, Daniel Baianinho, 26, Thales, lateral direito, contratado junto ao Vila Nova, 27, e ele, o Gustavo Teles, deixa eu aumentar a minha tela para ver o número dele aqui, 35. Esse time banco da Macaca, Carlos. Legal, Corsato, a Ponte Preta que volta para a Série B, né? Ano passado subiu com o título da Série C e joga na próxima quarta-feira. Então, atenção, Marcelo Corsato, Frank Francisco, Felipe Marques. Horas. Quarta-feira, 1º de abril. Não é mentira não, hein? 9 da noite contra o Ceará, no estádio Moisés Lucarelli. Futebol interior. É o Atlético Clube Futebol de São João del Rei, escalado pronto definido pelo Alex Souza. Como jogou bola o Alex, hein? Glauco, número 1. Diogo, número 2. Jonathan, 3. Lucas Beleze, número 4. E o Zeca, lateral esquerdo, experientíssimo. Meia dúzia, base do Santos. Subiu com o Vitória. E com o Mirassol também, hein? O Zeca. Ian Lucas, número 5. Jean Cabezas, o colombiano, é o número 8. O Jota, número 15. Bruninho é o número 7.
Ronaldo, português, número 9. Olho no Ronaldo. E Juan Assis, número 11. Eu confirmo, repito, o time do Atlético Futebol Clube, ou Atlético Clube Futebol. Glauco, Diogo, Jonathan, Lucas, Beleze, Zeca, 1, 2, 3, 4, meia dúzia. Ian Lucas, Gian Cabezas e J, 5, 8, 15. Bruninho, Ronaldo e Juan Assis, jogadores do time titular que entra em campo daqui a pouquinho com um uniforme muito parecido com o do Atlético Mineiro. Os bancários do Alex Cabeção, vamos a eles. Ô, louco. Eduardo, número 12. O número 10 é o Cauã, né? Cauã Lindes, número 10. O número 13 é o G. Índio. Número 14 é o Felipe Vieira. O número 16 é o João Miguel. Número 17, o Cauã Rodrigues. São 2 Cauãs, hein? E o 17 é o Cauã Rodrigues, o 10 é o Cauã Lindes. Número 18, o Alexandre Pena. O número 19, ele, Léo Chu. O número 20 é o Gustavinho. 21 é o Pedro Oliveira. O 22, o Gabriel Moisés. M-O-U-Y-S-E-S. Gabriel Moisés. E o número 26, Carlos, ele estava no Náutico, né? Na verdade, no Criciúma, voltou para o Náutico, mas que emprestou ele para o Atlético. Jogou contra a Ponte Preta o ano passado. O centroavantão, o Tussânia, são os jogadores do banco de reservas do Atlético. O Tussânia que é nigeriano. Bom, 5 da tarde, mais 58 minutos. O Atlético que volta, só corrigindo aqui a informação. Então, atenção, Frank Francisco, atenção, Felipe Marques, Marcelo Corsato e toda a audiência. Quarta. Não é nesta quarta, tá? É na quarta, dia 1º. Portanto, no meio de semana, a Ponte Preta não joga. E interessante que também não joga no sábado, viu, Marcelo? Não sei que tabela que nós vimos que tinha Ponte Preta jogando quarta e sábado. Inclusive, a gente falava no futebol anterior, né? Que até a 5ª rodada seriam jogos de quarta e sábado. Não, mas a tabela já estava feita, né? A tabela já estava pré-feita antes da Ponte Preta entrar em campo. E então a Ponte joga no dia 1º de abril, uma quarta-feira, e o Atlético também. A Ponte, como eu disse, joga contra o Ceará no Majestoso, 9 da noite. O Atlético joga fora de casa, também no Majestoso, mas é em Santa Catarina, em Criciúma, no Heriberto Rios, que lá é conhecido como Majestoso, contra o Criciúma. Arbitragem. Tem VAR, hein? Vamos lá. O árbitro é o... Rapaz, eu vou tomar fôlego para falar o nome dele. São muitos nomes para uma pessoa só. Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho. Ele é paraense. Assistente número 1, Alessandro Álvaro Rocha de Matos, baiano. Assistente número 2, a Nayara Lucena Soares, paraense. E o VAR é o Patrício Wallace Correia Maia, do Rio de Janeiro. Ficha técnica do jogo. Equipes escaladas, equipes definidas. E aí, Frank Francisco, o que esperar deste jogo, desta peleja entre Atlético e Ponte Preta? Só abraçando aqui o Silvio Seico, consulta do cardiologista, hein? Medicações em dia, bora encarar a macaca. Valeu, Silvio. O Ronaldo Neto tá perguntando aqui, parece que o Pacheco saiu mesmo. Então, Ronaldo, amanhã uma reunião, como a gente disse no começo aqui da transmissão, uma reunião com o jogador para definir se ele fica ou se ele vai. A Akira Miyamoto também tá ligado com a gente, o João Alexandre também, o João Limírio Neto, para toda a nossa grande audiência, quase 100 aparelhos conectados. Fala aí, Frank Francisco. Carlos, a gente aguarda que a Ponte apresente uma dinâmica melhor, principalmente na questão da meia cancha, né? Hoje a gente vai ter a oportunidade de ver o Lucas Justen, que chegou há um bom tempo, teve contusão, agora já vinha ficando no banco, né? No jogo treino, jogou inclusive no meio de campo. Vamos aguardar o que o Lucas pode acrescentar no time. É um jogador interessante, não é mau jogador não, pode ser útil, muito útil na Ponte. A questão da meia cancha, a gente aguarda muita mobilidade dela, né? Ela estava muito lenta
Vamos ver como é que vai se portar a equipe. E o Jonathan Cafu, para mim, é uma incógnita. Vamos ver se melhorou fisicamente. Só isso. Mas, Carlão, grande jogo, tudo pra gente assistir uma boa partida. E eu hoje vou cravar um empatinho da Ponte, hein? Eu vou com vitória da Ponte Preta. Olha que coisa bacana. A Ponte, isso é coisa do marketing, tá? Eu procuro e vou tentar sempre trazer pro torcedor da Ponte, porque notícia ruim tá lotado, né? Não precisa ficar procurando, né? Mas sempre coisas boas. E parece bobagem, tá? Mas o Potker tá com a flâmula lá da Ponte Preta para entregar pro Zeca, né, que também estava com a flâmula do Atlético. E a Ponte, o ano passado, não tinha isso, cara. Quantas vezes o Elvis ou qualquer capitão do time, o Diogo Silva, ele ia para tirar o tosse, recebia a flâmula do time adversário, mas não entregava a flâmula da Ponte. Então, nas pequenas coisas, né, que a gente vê que a Ponte está melhorando. Obviamente que tem muita coisa para melhorar. Como diz o Ricardo José Silva numa entrevista nessa semana. Aliás, o evento que a Ponte Preta fez ontem, a informação que eu tive que realmente foi um sucesso, muita gente compareceu lá no Mãos na Taça, né? E ele deu várias entrevistas para divulgar esse evento. Ele fala que ele, quando assume o departamento de marketing e comunicação da Ponte Preta, ele se assusta com o sucateamento do setor. Não é fácil, cara. Não é fácil. Então, tomara que dê tudo certo pra Ponte, né? O João Alexandre, abraço pra vocês. O Sebastião Mesquita também tá ligado com a gente. Valeu. Onde, Sebastião? Em você? Você gosta? Ah, cara, que isso. O Tony Som, boa tarde, equipe amiga. Excelente transmissão, meus amigos. Valeu. Obrigado pela audiência. O Akira Miyamoto, não mandei abraço, tô mandando agora. Valeu, Akira. O João Alexandre tá dizendo que o Potker vai fazer gol hoje. Deus te ouça. Obrigado pela audiência aí, tá bom? O Tony Som também tá com a gente. Boa tarde, equipe amiga. Excelente transmissão. Vai começar o jogo e para narrar 90 minutos de muita, mas muita emoção, o encontro dos alvinegros. Atlético e Ponte Preta nos canais Futebol Interior tem ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Simbora juntos, apita o árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do canal Futebol Interior, do portal Futebol Interior, Carlos Corsato, Franco Francisco, Felipe Marques e você, nosso ouvinte, que acompanha a nossa transmissão. A Ponte deu a posse de bola, mas já perdeu. Vem Atlético, campo de ataque, batida pro gol, espalma o goleiro, deu rebote, a batida, afasta a zaga, tira dali. O Atlético, com menos de 30 segundos, já teve duas chances de sapecar o gol da Ponte Preta. O goleiro Diogo Silva, que está de azul com aquela camisa em homenagem ao Carlos, já teve que trabalhar. Vem de novo o Atlético, campo de ataque, bola com o colombiano Cabeças. Dominou, solta a bola um pouco mais atrás, trabalha ali para o Jonathan. O Jonathan domina aqui na área central do gramado, toca a bola pela direita para Diogo. Dominou, marcação da Ponte Preta, a bola volta, sobra. É para o time do Atlético, dominando por ali o jogador que é o Jota. Pensa, domina, sai jogando, sai da ponta, vem por meio, trabalhou, tocou com Cabeças, solta a bola aqui do lado direito, tentou chegar ali no jogador lateral direito, Diogo, a bola bate no jogador da Ponte, vai embora, lateral, posse de bola para o time do Atlético pelo lado direito, a bola jogada ali pelo Diogo no campo ofensivo, vem cruzamento dentro da grande área, sobe a zaga, Ronaldo de cabeça nas mãos. Na verdade, no peito do Diogo Silva, todo de azul, goleiro da Ponte. Pede atenção pra rapaziada, porque é o seguinte, Carlos, o Potker saiu com a bola, mas já caiu no pé do Atlético e já teve duas chances, viu? O Diogo Silva teve que trabalhar num belo chute do Bruninho aqui pela direita. O Diogo Silva que tá com aquela camisa em homenagem ao Carlos Ganso, né? Hoje ele está usando a camisa e o uniforme que o Carlos Ganso normalmente usava quando jogava na Ponte. Às vezes o short era cinza do Carlos Ganso, mas a camisa azul, e o Diogo Silva está vestindo esta camisa, mas já teve que trabalhar o goleiro da Ponte Preta no começo do jogo, num bom chute do Bruninho. Vem os caras de novo, viu, Corsato? Cafu passou errado, mas ainda bem que o árbitro deu falta em cima do Cafu, Carlos. Pegou uma falta ali no setor de ponta direita, no campo de ataque, falta pra cima do Jonathan Cafu, que estava jogando a bola, e foi falta realmente, né? Foi falta em cima dele, o Ian Lucas foi quem fez a falta, mas era de novo, hein?
Olho nele, olho nesse Bruninho aí, camisa 7 pela direita, viu, Corsato? Tava pegando a bola aqui. Começo de jogo, a Ponte Preta já teve duas oportunidades contra o seu patrimônio. Domina Murilo pro time da Ponte Preta, tentou um tapa na bola, bate no Ronaldo, sobra para o Bruninho. Bruninho domina e chega a dar o bote, ganha o time da Ponte Preta com o Kevson. Solta a bola, trabalha por ali com o jogador da Macaca, que é o Brian Borges, faz a finta para cima na marcação, chega, bate na bola o jogador do Atlético, o número 2, Diogo, mas com falta, tá parado o jogo, falta, campo de ataque lado esquerdo, favorece a Macaca. Muito bom ter você junto com a gente. Se estivéssemos, né, no estádio Moisés do Carelli, a nossa equipe e também o jogo sendo realizado no Majestoso, a Ponte nesse primeiro tempo defendendo o gol de fundo, o gol da linha do trem. Vem Macaca, domina a bola lançada na frente pro Brandão, sobe a zaga, tira. Ian Lucas de cabeça jogou a bola do lado esquerdo, menor pra Ponte Preta, bom público na Arena Sicredi. E Brian Borges, cruzamento, perna esquerda na boca do gol, chega a zaga. Lucas Beleze mete o pé na bola, tira dali antes do Brandão, manda a bola para lateral. É lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo, favorece a Ponte, tem pressa, Kevson, solta a bola para Murilo, que tem uma proteção na sua mão aí esquerda, toca para Tarek, Tarek para Murilo, devolveu, tocou a bola para Tarek, domina, ele que tem o cabelo escurinho, mas a barba é loira, aí dominou, soltou a bola para David Braz, David Braz, solta a bola pela direita, trabalha para o time da Macaca com o Lucas Justen, pela primeira vez como titular no time da Ponte Preta, bola na frente para o Jonathan, aí bate na bola ali o número 11, Juan Assis, lateral, posse de bola para o time da Ponte, o Justen que estava no Guarani na última temporada, pertence ao Fluminense, posse de bola para Ponte Potker, jogou atrás, trabalhou, tocou pro Jonathan Cafu, para Tarek, Tarek domina, deixa essa bola, toca para Kevson, Kevson alongou o passo, tocou para Brian Borges aqui do lado esquerdo, vai para cima da marcação do Diogo, pertinho da bandeirinha de escanteio, chama no X1 para lá, para cá, joga um pouco para trás, aí chega o Bruninho, mete o pé na bola, tira dali, manda a bola para lateral, é lateral, posse de bola para Ponte, que tem pressa, rapidinho, bola para Tarek, no peito, na grama, cruzou na boca do gol, sobe a zaga, Jonathan, meteu o cabeção na bola, tirou dali, era pro Ronaldo, aí o David Braz estufa o peito, ganha, toca pra Tarek, Tarek de trivela, jogou essa bola, tocou na ponta esquerda, boa bola, bola boa, é pro jogador que é o Kevson, lado esquerdo, cruzamento na boca do gol, fechado na mão do Glauco, goleiro que tá de cinza, fica com ela, Carlos. É isso, boa jogada na Ponte aqui pela ponta esquerda, hein, cruzamento do Kevson, ele vai bem, né, nessa jogada aí do 1 contra 1, o ataque é a principal virtude desse lateral da Ponte, que vem fazendo uma boa temporada aí, bons jogos com a camisa da Macaca, ele fez o cruzamento, mas o Glauco levantou o voo, pousou com ela em seus braços, o goleiro do Atlético segue na Arena Sicredi, Atlético 0, Ponte 0. E agora o Murilo tirou uma bola ali, e ele estava bem acossado pelo atacante do Atlético e acabou dando um chapéu no jogador do Atlético. Agora pegaram o Brian Borges, o árbitro não deu a falta. Melhor para Ponte, bola trabalhada aqui pelo lado esquerdo. Vem Macaca trabalhando, posse de bola para o Brian Borges, o passe muito forte. Era o Brian Borges que estava lá, a bola se perdeu, foi embora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bora juntos aqui no Portal Futebol Interior. Manda mensagem pra gente no YouTube, Arquibancada Virtual. Se inscreva no canal, vai ser legal ter você junto com a gente. Diga, Corsato. Já que você gosta de falar de cabelo e de barba, né? O Alex fez aquilo que você já tentou fazer no na sua cabeleira, mas não deu certo, pai. Perde a bola, Ponte, Bruninho recupera, toca pro Ronaldo. Ele é perigoso, bateu pro gol! Espalma o goleiro! Diogo Silva teve que trabalhar de novo. Mas a Ponte, hein? O melhor atacante do Atlético é a Ponte Preta, porque a Ponte entrega a bola pro Atlético no campo de ataque. Quase o gol, o primeiro do jogo do Atlético, se não era o goleirão da Ponte, hein, Carlos? E ainda teve a dificuldade porque pega no David Braz e sobe um pouquinho, né? Aí o goleirão da Ponte, mão trocada, mão esquerda nela, linha de fundo, escanteio para a equipe do Atlético. Anote aí, Bruninho vem para fazer a cobrança do escanteio aqui pelo setor de ponta direita, Corsato. O Bruninho joga pela direita, mas ele é canhoto, ele é destro. É canhoto, Bruninho. Vai pra bola, pede movimentação dos companheiros. Autorizado, vai jogar ensaiado. Bola pro Cabezas. O Diogo passou, mas ele devolveu, tocou pro Bruninho. Perna canhota na bola, passe muito forte. Zagueirão, o Lucas Beleze tava lá. A bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola pro time da Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô, meu comentarista, a escalação da Ponte Preta, o Elvis está no banco. Você não vai deixar eu falar do cabelo do Alex? Você fala já. O Elvis está no banco de reservas. Você colocaria
Não começaria o jogo também com o Elvis, ou Frank? Não começaria não. O Elvis está precisando dar uma descansada, melhorar o condicionamento para a gente contar com ele em melhores condições, Marcelo. Eu não teria levado Carlos, nem pro você banco. também está precisando descansar, mas como você é o coordenador... Eu não teria levado nem pro banco, cara. Mas eu tô entregando, né, o produto, né? Olha a Elvis, ponte. Com todo o respeito. Já você fala do cabelo. Bola enfiada para Jonathan Cafu, cruzamento na banca do gol. Chega a zaga. Tira, afasta o perigo, toca a bola pro Diogo. Ainda tem pressão da ponte aqui no campo de defesa. A bola na frente, enfiada aí. Chegou por ali na bola o Potker. Meteu o pé na bola, tirou dali. O Bruninho tava nela, a bola se perdeu, foi embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa. Lado direito favorece o time do Atlético. Vai, Carlos. Você quer falar? Fala, cara. Não sei se você percebeu, mas o Alex, ele corta o cabelo na zero, né? Isso, fica mas bonito, Mas ali tá meio... Tá bem brilhoso, né? Eu tenho certeza que ele fez aquilo que você já fez há uns 5, 6 anos atrás, mas que não deu certo. Mas que o Alex famosa, tem cabelo, tá? Que é a famosa... Ele que usa baixo assim. Não, eu acho que ele fez a micropigmentação. Não, o eu Alex acho, tem cabelo. Cara. Será que não? Não. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Vitão, 1900 está com a gente. Valeu, Vitão! Um salve aqui pro Jardim Rosália. Ô, Frank, você faz muita viagem lá pro Jardim Rosália, ô, Frank? Ultimamente não tenho feito não, viu, Pessoal Marcelo? do Jardim Rosália, vamos fortalecer, pô. Fortalecer o amigo, pô. Salve, salve, like 35, que Nossa Senhora do Majestoso nos proteja. Eu acredito nessa vitória. Boa transmissão. Foi o Thiago Barba quem mandou essa. Grande Thiago. Um abraço pra você, Thiago. E agora o árbitro pegou uma falta do Potker, capitão da ponte hoje, que fica a pé da vida ali, viu, Carlos? O Potker vai agora, de verdade, ele vai ficar fora da grande área, né? Olha onde ele tava aqui, ó. No meio do meio-campo defensivo da Ponte Preta, e ele fez falta, não adianta reclamar. Foi falta já cobrada pro Atlético, segue 0-0, Corsá. Trabalha a posse de bola lado esquerdo pro capitão Zeca. Zeca dominou, soltou essa bola, tocou lá para Juan Assis. Vai para cima da marcação, é o Murilo Cavalcante que tá lá. Juan Assis, pra lá, pra cá, chegou o Murilo Cavalcante, meteu o pé na bola, tirou dali. Toca a bola para Jonathan Cafu, sofreu a falta, tá parado o jogo. Falta posse de bola pro time da Ponte Preta pelo lado direito. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Acabou. Vai. Avaí 2, Juventude 0. Esses jogos que começaram às 4 horas da tarde. Também final, nos aflitos, o Náutico perdeu em casa para o Criciúma na estreia da competição pelo placar de 1-0. Ponte tá tocando bola aqui no campo de defesa, David Braz tocou pro Justen. Justen tocou a bola na frente ali pro Jonathan Cafu, a bola era pro Tarek, aí sofreu a falta, né? Sofreu a falta, o jogo tá parado, campo de defesa, pertinho da divisória do gramado, posse de bola é pro time da Ponte Preta. O Jean Cabezas fez a falta no jogador da Ponte. O Tonisson, cara, o campeonato nem começou, já tem gente em um dos grupos só descendo a lenha no clube, falando mal até do nosso capitão Elvis. Não é capitão do time já há algum tempo, o Elvis, viu, Tonis? Mas um abraço pra você. Não sou eu não, né? Porque eu tô em um grupo que você tá também, mas eu não costumo descer a lenha nos grupos. Eu falo no ar mesmo, quando eu tenho que falar. Você quer? Ou aqui no Futebol Interior, ou lá na Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite, amanhã tem. Ou no programa do Elias Aredes, o Beck. O Brasil Esporte Clube aos sábados, onde estou ao lado desse mala aqui. O que você ia falar, Carlos? Você quer ter vida boa, cara? Se no grupo tem nego chato, sai fora que é melhor possível. Que eu vou falar algo. Eu saí de uns aí, cara. Gente chato, eu tô fora. Você é chato e eu te aguento. Fazer o quê? Isso aí é profissional, né? Eu sou obrigado. Agora de graça, né? Ninguém merece, né, velho? Lateral pra Ponte. Vai Lucas Justen. Barbudinho também. Cabelo na régua na parte de baixo. Jogou essa bola dentro da grande área. Afasta a zaga, tira. Sobrou na entrada da grande área. Tentou o carrinho, Brandão. Quase que deu ali pro jogador Murilo. A bola voltou, sobrou pra Ponte. Jonathan trabalha com Tarek. De cabeça deu pro Jonathan. Jonathan trabalhou, tocou pra Potker. Devolveu pra Jonathan Cafu. Solta a bola pela direita. Trabalha o time da Ponte Preta com David Braz. Deu pra Murilo. Murilo dominou, soltou a bola para Potker, jogando mais aqui no meio. Solta a bola pelo lado esquerdo, trabalha com Lucas Cunha. Quarta zaga, soltou a bola no campo ofensivo para Kevson. Aí domina, toca a bola pro Lucas Cunha. Será que foi para mim essa bola do Lucas Cunha? Porque para algum atacante da Ponte não foi, porque não tinha ninguém lá, viu, Carlos? Ele tentou fazer o passe lá pela direita pro Jonathan Cafu, né? Mas aí o Jonathan tava bem distante da jogada.
Não foi legal o passe, não. Segue 0-0 o jogo. A Ponte ainda não achou o seu jogo. O Diogo Silva já teve que trabalhar 2 vezes. O Atlético tá melhor, viu, Corsato? Dê o seu like e nos conte qual foi o seu like aqui na Arquibancada Virtual no YouTube. Tem gol. No YouTube, Futebol Interior. Faça como a Abimael, deixando o like 30. Campinas SP, tamo junto. Fala, Carlos. O Goiás faz 1-0 para cima do América. Estreia do Goiás e do América na Serrinha, 1 pro Goiás, 0 pro América. A Ponte faz a trabalhada na bola aqui no campo de defesa. A bola veio pro Jonathan Gafu, tropeçou na bola, caiu, perdeu. Aí ele foi na bola, recuperou, só que perdeu de novo. Aí o Cabeças foi tocar, tocou errado, melhor pro time da Ponte Preta que recupera com o Murilo. Foi pra cima na marcação ali do Ronaldo Português, caiu, pediu falta, o árbitro não deu. A Ponte segue com a bola, bico direito aqui da pequena área com o David Braz. Tocou pro Justen, Justen trabalha essa bola, toca pro time da Ponte Preta, é o Potker que tá lá. Potker domina, o Murilo tá um pouco mais à frente, ele prefere tocar pro Justen. Na zaga central para David Braz, orienta os seus companheiros. O Diogo Silva está aqui na meia-lua da grande área. Bola com David Braz ainda, pelo lado direito. O Ronaldo encostou, ele teve que tocar para o Justen. Justen trabalha essa bola, toca a bola para Murilo. Murilo dominou, tocou para Potker. Aqui no campo de defesa, a Ponte vai tocando. Lucas Cunha solta a bola pelo lado esquerdo para Kevson. Kevson para Brian Borges. Brian Borges pertinho do Alex. Trabalhando, bola para Kevson. Deu a bola no meio para Murilo. Murilo para Lucas Cunha. Lucas Cunha devolveu da quarta zaga na zaga central. É para o David Braz. A Ponte jogando toda de branco, faixa preta no peito. David Braz tentou o passe na frente ali pela direita, passe errado. Recupera o time do Atlético. Lado esquerdo, Juan Assis do gol, rasteirinho na boca do gol, Lucas Cunha. Porque o Bruninho estava chegando no costado dele no segundo pau. Você viu, né, Carlos? Eu vi sim. Tudo começa com uma saída de bola errada do David Braz, né? Na verdade, ele deu o toque correto, né? Ele faz o passe corretamente ali para o Lucas Justen. Mas aí o Lucas foi devolver a bola para o David Braz, que estava indo para o campo de ataque. Não pode, né? O zagueirão tem que ficar no campo de defesa. E aí o Atlético veio pelo lado onde não tinha zagueiro. A sorte é que o Lucas Cunha estava esperto e tirou a bola, porque senão ia ficar a caráter pro atacante do Atlético fazer o primeiro gol. O Sebastião Mesquita vai entrar no fumo. KKKKK. Ah, bom, Sebastião. Aí tem que ver quem, né? Que ele tá falando que vai entrar no fumo. Ele não colocou aqui ou eu não vi. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista. Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Aí fica, como diz um amigo meu, fica dúbio, né? Pode ser, por exemplo, ele dizendo que... pode ser que ele esteja passando uma informação que vai acontecer com ele. A gente também não sabe, né? Fica dúbio, né? Tiro de meta pra Ponte. O David Braz foi lá e conversou com o Diogo Silva. Tocou a bola. Kevson, meu filho. Finta perigosa pra cima do Bruninho. Conseguiu. Alongou o passe. Tocou na frente. O Glauco vai ter que sair do gol. Sai do gol de cabeça como um líbero. Bola alongada do Kevson. Quase que deu pro Bruninho chegar e pro Potker. Os dois estavam lá. Mas recupera o time do Atlético. Bola enfiada na frente do Cabeças pro Bruninho. Kevson. O Kevson. Você poderia ter tido um pouquinho mais de carinho com essa bola aí, que o Bruninho já tinha desistido da bola. Ele cedeu o lateral campo de ataque lado direito. Bruninho rapidinho tocou a bola para Diogo. Diogo devolveu, tocou para Bruninho. Canhoto, trabalha pelo lado direito, puxou para cima na marcação. Ganhou do Murilo, vai cruzar na boca do gol. Bate ali no jogador da Ponte Preta. A bola voltou, sobrou pro time do Atlético. Era o Brandão que estava na marcação. Bola enfiada na frente, passe errado. A bola se perde e vai embora. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar? Passados 15 minutos e meio passados, primeiro tempo de jogo. Arena Sicredi, São João del Rei, Série B Campeonato Brasileiro 2026, é a primeira rodada, a estreia da Macaca na competição. No placar te contei não, confere aí. Atlético, Ponte, Atlético, tudo igual, Carlos, 0-0. Legal, 15 minutos passados do primeiro tempo na Serrinha em Goiás. O Goiás já vence o América Mineiro por 1-0. Daqui a pouco, 8 da noite, a bola rola para Novo Horizontino e Londrina. Mais cedo, o Náutico perdeu em casa para o Criciúma por 1-0. O Avaí venceu a equipe do Juventude por 2-0. A rival abraçou o futebol de verdade, hein? É hora de você fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela.
tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui no Portal Futebol Interior. 16 minutos e 40, Frank Francisco, meu comentarista. Qual é a do jogo, Frank? Marcelo, o Atlético está em casa, está tentando forçar, né, o jogo para cima da Ponte. A Ponte está apresentando uma alternativa interessante aqui pelo lado esquerdo, mas o problema são os erros de passe. Está tendo muito erro de passe. E isso complica qualquer esquema tático. Mas é o início de trabalho, uma remontagem de elenco, Marcelo. Há que se ter um pouco de paciência. Mas estou gostando da alternativa aqui do lado esquerdo da Ponte. Mais entrosadinho, um pouquinho mais de calma na segunda bola. Pode dar bom. Muito bem, o nosso comentarista Frank Francisco, mas aqui vem para o campeonato aqui o time do Atlético, a bola escapuliu do Bruninho, ainda bem, hein? Foi embora, lateral, posse de bola, campo de defesa, lado esquerdo, favorece a Ponte, Canais, o futebol interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Série B, Campeonato Brasileiro, tudo igual, Atlético e Ponte, Ponte Atlético 0-0 em São João del Rei, o estádio que tem capacidade tinha, né, para cerca de 9.800, 9.700 torcedores. Eu já contei essa história aqui, mas teve um BOzinho lá, porque fizeram uma arquibancada em um terreno que era particular, né, com autorização, tá? Mas aí o dono do terreno resolveu vender o terreno. Aí teve que desmontar a arquibancada. Então caiu um pouquinho a capacidade do estádio. O jogo tá parado, viu, Carlos? Tá parado sim, falta aqui pelo setor de ponta direita, campo de ataque, falta para a equipe do Atlético, 2 jogadores na bola, né? Tava ali o Brian Borges e o Diogo, lateral direito. Mas o árbitro pegou falta do Brian Borges, o jogo tá parado, o Zeca, capitão do time, tá lá para fazer a cobrança da falta. Vai ter cobrança de falta ou lateral. Deixa eu só ver aqui o que ele marcou. Eu acho que é falta, hein? É porque os 2 jogadores estavam caídos, né? Vamos ver aqui o que ele está marcando. Aqui é falta. Falta pelo setor de ponta direita. Vem bola na área da Ponte, Corsato. Boa presença do torcedor Ponte Pretano também. Tô vendo lá a Nobre Ponte, a Jovem, a 1900. Rapaziada, acompanhando a macaca em São João del Rei. A Ponte que tem torcida, vários torcedores espalhados por esse Brasil afora e pelo mundo também. Jogada ensaiada. Deu certo, Diogo cruzou na boca do gol. Passa por todo mundo. Foi bater a falta, o Diogo só ajeitou pro Cabezas. Aí, na verdade, o Cabezas mesmo. Ele devolveu pro Diogo na linha de fundo. O cruzamento não foi legal, não fechado, mas a jogada foi ensaiada, viu, Carlos? Mas não pode deixar o lateral correr desse jeito, do jeito que deixou. E o jogador da Ponte, né? E era o Brian Borges. Segunda falta de atenção do Kevson, tá? Daquele primeiro lance do jogo foi ele que não prestou atenção e agora também. Mas quem tinha que fazer a marcação ali, acredito que teria que ser o Brian Borges, né? Porque tá jogando mais pelo lado esquerdo. Era o lateral que estava na jogada ali. Não pode, né? Potker sofreu a falta, pediu, o árbitro deu vantagem. A Ponte tem bola, vem o chute pro gol, desvio, passa, vai embora. Teve desvio e ela foi caindo, o goleiro foi acompanhando e ela morreu em cima ali na rede do goleirão da equipe do Atlético. Escanteio pra Ponte, Carlos. Escanteio pra Macaca. Foi o Cafu, né, que bateu essa bola, Sim. Pegou lá na ponta direita, ele trouxe com a perna esquerda, ela pegou no jogador da equipe do Atlético e saiu. Foi embora na linha de fundo, é o segundo escanteio do jogo. O primeiro pra Ponte Preta, Brian Borges na cobrança. Acho que é o Murilo, hein? Ou o Murilo, deixa eu ver aqui. É o Murilo. Escanteio pra Ponte, Corsato. Tá com uma atadura na mão ali, é o Murilo. É o Murilo, é ele. Escanteio pra Ponte, lado esquerdo. O público é bom e o árbitro vai conversando. Daqui a pouco eu vou falar o nome do árbitro porque são vários nomes para uma pessoa só. 20 minutos e meio passados do primeiro tempo. Para dentro da grande área, subiu todo mundo por ali, ficou um bololô. Tá valendo, a bola voltou pra Ponte, veio o chute pro gol, pegou o goleiro. A bola sobrou pro Tarek e ele não pegou de bico, né? Ele pegou meio com a parte de baixo da chuteira, a bola saiu sem força, Carlos. O jogador da equipe da Ponte não conseguiu chutar legal essa bola, não. O Tarek, ele não estava bem na bola, né? Ficou fácil pro Glauco, que não é o titular não do time, viu, Corsato? O Glauco jogou pouco esse ano, tá fazendo só a 4ª partida nele na temporada, o goleiro da equipe do Atlético. Boa.
Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Aqui vem Atlético trabalhando bola no campo de ataque com o Jota, número 15. Trabalhou, soltou essa bola pro jogador que é o Diogo. O Diogo deixa a bola no campo ofensivo ainda para Jonathan, zagueiro central, levanta a cabeça, solta a bola no campo de ataque dentro da grande área. A sorte da Ponte Preta é que o Juan não dominou essa bola, viu, Carlos? Porque ele estava livre na grande área pelo lado direito. E a Ponte precisa ajeitar isso aí, né, Corsato? A Ponte precisa ajeitar urgentemente esse lado esquerdo aí. Não tá legal não, viu? Não tá legal não esse lado esquerdo, os caras estão fazendo o que querem aqui pelo lado esquerdo da defesa da Ponte, lado direito do ataque do Atlético. A sorte é que o atacante do Atlético não conseguiu pegar a bola, linha de fundo, tiro de meta para Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Brian Borges dominou para o time da Ponte Preta, soltou a bola na frente para Jonathan Cafu, toca a bola para Tarek. Tarek alongou o passo, tocou, boa bola, é pro Potker, vamos Potker, adiantou demais, cruzamento na boca do gol, mas tinha saído. O balanço ofensivo da Ponte tá legal, cada um uma hora num lado, hein, Carlos? Agora foi lá pelo setor de ponta direita, né? O time da Ponte Preta tentando fazer o ataque por lá, mas a bola claramente saiu, né? Potker. Claramente saiu a bola, o Potker não conseguiu dominar. O Potker, ele é canhoto, né? E ali pelo lado direito ele fica meio penso, né? Linha de fundo, tiro de volta pro Glauco, que já bateu, Corsato. É isso, passe de bola aqui no campo de defesa, bola com o Diogo, a Ponte faz a pressão no campo ofensivo, bate na bola por baixo ali, o Brian Borges se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time do Atlético. O Vitão 1900 fala que aquela bola sobrou logo pro Tarek. O Wilson Correia começou novamente o sofrimento, vamos lá, Macaquinha. A Anali tá falando bora Esquadrão, 2-0 hoje. Um abraço para você, Anali. Vitão 1900, hoje 1-0 Ponte. Para valer, Potker e Brandão no ataque. Todo mundo acompanhando a gente. Vem o time do Atlético, campo de ataque pela direita. Diogo bate contra a marcação. Ali do Murilo, a bola se perde, vai embora lateral. Tem pressa o Diogo. Já jogou essa bola pro Cabeças. Vira o jogo, toca lá do outro lado, lado esquerdo. Passe muito forte. Era pro Juan Assis, a bola se perde, vai embora. Tiro de meta para Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Pedro Roberto Colombeira, boa noite, Carlos, Marcelo e Frank, um abraço e uma ótima transmissão para vocês. Ô, meu rapaz. Boa noite, Pedro. Obrigado, bem-vindo, viu? O Tony tá aqui também, o Jader Freitas. Sai gol hoje? Tá perguntando ele. Sim, pode. Vai na minha aí, vai na minha que você não dá errado, não. Se ele for apostar, você vai ver, hein? Posse de bola pelo lado direito, bola trabalhada aqui pro time da Ponte. Na verdade, pelo time do Atlético. Pelo lado direito, Jean Cabezas. Solta a bola para Jonathan, o zagueiro central. Levanta a cabeça, eles gostam de alongar o passe. Alongou, mas deu errado. E se for apostar, aposta na Rivalo, tem 25% de cashback. Site para maiores de 18 anos. Severino Francisco. Boa noite, nação, que hoje vem a nossa vitória. Estou em Piracicaba, torcendo para Macaca. Piracicaba, que eu adoro. Pensei na mesma música, cara. César e Paulinho, né? Aí você já me apertou, hein? João Batista de Paula, abraços. O Vitão 1900, Ponte Pretanos. Valeu, Vitão, tamo junto, meu rapaz. Ó, aproveita você que tá acompanhando a gente, dá o like, manda qual foi o seu like aí, tá? Se não tá inscrito no canal, se inscreva. Compartilha a nossa transmissão para fazer essa transmissão bombar, né? E chegar a mais ouvintes, a mais internautas. Deixa eu ver quantos likes temos aqui. Acabou. Quantos likes? 43. Findou onde, Carlos? Série A, Campeonato Brasileiro. Em Belo Horizonte, Cruzeiro e Santos ficaram no 0-0. O Remo ainda fez mais um. Deu tempo de fazer mais um. 4 pro Remo, 1 pro Bahia. Série A, Campeonato Brasileiro. Já, em 1 minuto, a bola rola para Vitória e Mirassol. 240. E Internacional Chapecoense também, desculpa. Pode terminar. Não, já foi. Posse de bola para o time do Atlético. Lado esquerdo, vem cruzamento na boca do gol por baixo. Afasta a zaga da Ponte Preta, tira. Mete o pé na bola, Tarek. É escanteio de novo, Carlos. Agora, só porque eu falei que a marcação estava ruim ali pelo lado, né? De esquerdo, e agora foi pelo lado direito do ataque da Ponte Preta. Agora foi lá pelo lado direito do ataque da Ponte Preta. O camisa número 11, o Juan, ele ganha ali do número 2 da Ponte, o Lucas Justen, e aí teve que trabalhar. O Tarek tira essa bola, joga a bola, linha de fundo, é escanteio para a equipe do Atlético.
Vem na bola o Zeca, viu, Corsato? Capitão do time para fazer a cobrança do escanteio. O segundo escanteio no jogo para a equipe do Atlético. O Zeca, capitão do time, fez um joinha pro torcedor que tá lá. Ele vai bater na bola. Lado esquerdo ofensivo do time do Atlético. Direito defensivo da Ponte Preta. E o árbitro vai conversar com a rapaziada. Porque tem aquele pega-pega, né, Carlos? Aquele segura, aquele agarra. Se quiser falar, fica à vontade. É escanteio pros caras. Escanteio. Já que não temos nenhuma FM conosco, né? Então na internet quase tudo vale. 26,5 pra bola na boca do gol, em altura de peixinho. Afasta da zaga da Ponte Preta, tira. Ficou sentindo por ali, mas é rebote pro Atlético, chute pro gol, espalma o goleiro. Deu rebote, vai pintar o gol. Já era. Gol do Atlético. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Bom, o corte da zaga da Ponte Preta foi do Potker. Ele ficou caído no bico direito ali da pequena área. Só que aí o árbitro não parou o jogo, chute de longe, o Diogo Silva espalmou. E aí sobrou pro Ian Lucas mandar essa bola pro fundo da rede pra explodir a garrafa da Ponte Preta. Ian Lucas. E quem dava condição era o Potker, né? Que tava caído lá na pequena área. Mas ele tá fora de jogo, pô. Não, tava no jogo, tava caído, o jogo tava valendo. Ian Lucas pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida do Atlético. Goleirão Diogo Silva, essa não deu pra você, amigão, já era. Tá no fundo da rede, aberto o placar. Agora Atlético 1.0, Carlos. O Diogo, lateral, bate na bola e o Diogo Silva espalma a bola pra dentro da grande área, né? Aí ficou... Não sei não se o cara não domina com o braço. Eu quero ver isso aí depois, tá? Como tem VAR, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí. E o Diogo Silva tá falando que foi toque na cabeça. Não foi, foi do lado, no corpo do Potker, né? O gol tá, por enquanto, confirmado. A gente tem VAR, mas vamos esperar para ver se o VAR vai chamar. A verdade é que o Potker tá sendo atendido dentro do gramado, mas tá 1-0 o jogo. Acho que o Diogo Silva falha. Eu sei que a bola veio forte, mas ele espalma a bola para dentro da pequena área, né? Para frente, né? Era o que dava para fazer. Mas é isso. Tá validado o gol. 1-0 para os caras, Corsato. O Atlético sai na frente. Para mim não teve irregularidade nenhuma no lance. O jogo tava valendo. A Ponte que para no lance. A Ponte que para no lance, não presta atenção. A Ponte tá desatenta, né? Para mim, gol legal. E para você, Frank? 1-0 para eles. O problema é que no futebol brasileiro, cada árbitro tem um critério, né? Cada vez eles fazem diferente. Esse lance do Potker, por exemplo, na sequência da jogada, o Diogo Silva já começa a gritar que o Potker está caído. Porque no choque, houve um contato, não sei se de cotovelo ou o corpo, e a cabeça do Potker sofre um impacto. Por trás da câmera aí, quem estiver vendo na TV, dá para ver o lance. Agora o juiz não parou, mandou seguir... Infelizmente é bola no barbante. E pintou cartão ali, me parece, pro Lucas Cunha, né? Por reclamação. Cara, não tem que reclamar, o gol foi legal, o gol foi legítimo, não tem VAR no jogo, não foi nada, não foi falta. Tem VAR sim, pô. Tem VAR no jogo que eu tô falando. Não teve falta, se o Potker se machucou, ele se machucou sozinho, né? Gol, não tem o que reclamar. A Ponte tomou o gol é legítimo, 1-0 para eles. Não tem o que reclamar. Pintou cartão amarelo, confirma aí, Carlos. É isso, zagueiro Lucas Cunha por reclamação, E não sei não se o Potker também não foi amarelado, hein? Ele tá marcando lá, vamos só aguardar para conferir aqui. Mas o cartão amarelo primeiro foi pro Lucas Cunha, zagueiro da Ponte, camisa número 3. Muito bem, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E a Ponte saiu com a bola de novo, mesma coisa que aconteceu no começo do jogo, entregou pro time do Atlético. A Ponte tá desatenta. A Ponte tá desatenta no jogo. A Ponte na parte defensiva tá desatenta. E o jogador do Atlético ficou caído no gramado. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 30 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Placar, Futebol Interior aponta para você ali na Sicredi, Série B, Campeonato Brasileiro. O Atlético vence a Ponte Preta. Gol de Ian Lucas, 1 pro Atlético.
0 para Macaca, Carlos. Série A, Campeonato Brasileiro, bola rolando para Internacional e Chapecoense, 0-0. Já tem Vitória e Mirassol, 8h30 da noite. A bola rola para Corinthians e Flamengo. Pela Série B do Brasileirão, junto com esse jogo aqui, o Goiás vai vencendo o América Mineiro por 1-0. O gol foi marcado por Anselmo Ramon. Nada ganha da emoção. Rivalo, acesse o QR Code que está na tela. Faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior. O jogo tá parado, né? Depois daquela bola que a Ponte desatentamente entregou lá pro jogador do Atlético, né? Depois do gol, o árbitro já deu a pausa para hidratação que tem também no Campeonato Brasileiro da Série B. Tem gol. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola na rede, placar ao vivo informa. Campeonato Brasileiro da Série B é gol do Goiás. É o segundo gol do Goiás. Tadeu, cobrando pênalti, amplia. Agora Goiás 2, América Mineiro 0. O Ronaldo tá reclamando alguma coisa lá, ele viu alguma coisa no lance lá, tá reclamando com a arbitragem e segue a parada técnica. E aí, Frank? Ele tá reclamando porque que jogadaça do David Braz na dividida com ele, hein? Matou e saiu jogando. Ele tá reclamando que ele queria falta na jogada. Marcelo, tá 1-0 pro Atlético, é a equipe que chegou mais próxima do gol, tá pressionando. Mas assim, infelizmente, por tudo que ocorreu no lance, futebol, cara, enquanto o juiz não apitar, você não pode vacilar. A Ponte, para mim, marcou bobeira. Para mim, tá, gente? Falha do Diogo Silva, ele acaba espalmando, como o Carlos falou, batendo a bola de frente para dentro da área. Um goleiro com a experiência que ele tem é complicado. Bola frontal é difícil. Mas, assim, até aqui justo, né? O que não dá para entender, o que eu falo sempre, é critério de arbitragem. Tá, não estou aqui cravando que foi falta no Pótica, mas ele foi atingido no lance. Imediatamente se pede para que pare o jogo. O juiz tem a alternativa de parar ou não. Ele não parou, bola na rede, vamos correr atrás. A Ponte errando muito passe, hein? É isso, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Vai recomeçar o jogo na Arena Sicredi, 33 minutos e 40. Você tá ligado com a gente, seja bem-vindo na sua casa, no carro, no trabalho. Vamos juntos acompanhando aqui o Portal Futebol Interior. O gol do Ian Lucas foi a 26 minutos do primeiro tempo. Estamos com 33 e 59 e 34 agora. Recomeça o jogo, a Ponte Preta trabalha a bola aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Alô, Roberto Marcondes, vamos colocar mais teaser na programação. Eu consigo pagar todos. Posse de bola aqui pro time da Ponte Preta trabalhando. Bola tá no prejuízo, perde o jogo. Bola com Brian Borges, dominou. 1, 2, 3 jogadores da marcação. O árbitro para, marca falta. Falta pro time da Ponte Preta. Barbudo também, Brian Borges. Dominou essa bola, deixa ali a cobrança para Murilo. Murilo domina pro time da Ponte, mas o árbitro mandou bater de novo. Aí o Lucas Cunha pegou a bola e bateu rapidinho, tocou pro David Braz. Pra Tarek. Boa bola pela direita pro Justen. Vem cruzamento na boca do gol. Vai pintar o gol de empate, Jonathan. Afasta, tira o perigo dali. E agora a bola vem espichada, vem alongada, é pro Ronaldo, ele é perigoso, David Braz. David Braz de cabeça, depois com a perna esquerda, joga a bola no campo de ataque, Jonathan sobe de cabeça, tira a bola, sobra. É pro time da Ponte Preta pelo lado esquerdo com o Kevson. Kevson domina, são dois jogadores na marcação dele, um deles é o Bruninho, aí tocou a bola um pouco mais atrás pro Murilo. Pra Tarek, domina pro time da Ponte Preta, solta a bola pra Brian Borges, pau nele, falta. Tá parado o jogo, falta pro time da Ponte, Carlos. Falta em cima do Brian Borges. Tem sempre dois jogadores do Atlético em cima de jogadores da Ponte Preta. O Brian Borges não tá gostando muito do que tá vendo dentro do campo. Ele, na jogada anterior, ele pediu pro Kevson tocar a bola para ele. Assim que ele toca a bola, ele pede pro Kevson devolver. E o Kevson demora para tocar para ele. Ele ficou pé da vida com o Kevson. É falta pra Ponte. O Murilo vem para fazer a cobrança da falta aqui pela minha esquerda. Corsato. O Luiz Juan tá aqui, o Paulo Lemes, o Vitão 1900, o Wilson da Rocha. Valeu, rapaziada. Obrigado. Posse de bola para Ponte, falta, vai para a bola, Murilo. Jogou na boca do gol no segundo pau. Deu de zagueiro, Potker, hein?
deu de zagueiro, porque se ele deixa passar, tinha um jogador da Ponte chegando lá para evitar essa bola, poderia jogar de novo no fedor, né, Carlos? Jogou dentro da grande área ali o Murilo, mas aí o jogador da Ponte Preta, o Potker, parecia zagueiro, mais zagueiro do Atlético do que atacante da Ponte, jogou a bola para a linha de fundo. Tiro de meta pro Atlético. O Paulo Leme está falando sem chance, a Ponte está igual o centro de Campinas, em declínio. Ô, louco. Que a fase não é boa, realmente não é, viu? Mas um abraço aí. Obrigado a todo mundo que está junto com a gente. A Ponte recupera a posse de bola. Quem entregou agora foi o Atlético. Bola com o Murilo. Vai bater pro gol. A bola passa, vai embora. Podia ter um pouquinho mais de carinho com essa bola aí, porque tinha mais opções. Teve desvio, então escanteio, Carlos? Teve desvio. O Murilo, ele chuta a bola, foi caminhando. Quando ele viu que dava para bater, ele bate pro gol. Para mim, pega no zagueiro ali da equipe do Atlético. Olha lá, para mim pegou no zagueiro. Vamos ver se é a linha de fundo. Mas o chute não saiu legal, né, Corsato? A verdade é essa. Pegou em ninguém, não. Não pegou, não. Tiro de meta. E a Ponte faz a marcação, pressão. Obriga o time do Atlético a se virar aqui no campo de defesa. Aí o Brian Borges vai pra cima da marcação, ganha pro time da Ponte Preta, vai pra cima da marcação, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola do lado direito, bico direito da grande área, Jonathan Cafu dominou, cruzamento na boca do gol, sobe a zaga com o Lucas Beleze, tira dali, ela sobra pra Jonathan Cafu, pediu falta, a árbitra não deu, o Zeca ganhou dele. A auxiliar número 2 tá lá, Nayara Lucena Soares, pertinho do lance. E agora, tome contra-golpe. Juan Ronaldo tá pelo lado esquerdo. Ele corta da ponta pro meio. Toca a bola na ponta direita pro Bruninho. Bruninho devolveu, tocou pro Juan. Ronaldo tá lá, dentro da grande área. Pra lá, pra cá, vai pra cima da marcação. O Juan é o Lucas Cunha, que já tem cartão, que tá em cima dele. Aí ele dá as costas pro Lucas. Chega na proteção. Brian ganha. Lucas sai jogando pro time da Ponte. Aí soltou a bola na frente pra Brandão. Domina. Tem dificuldade, mas o círculo central do gramado no campo de defesa domina pra Ponte. Toca pra Jonathan Cafu. Soltou a bola na frente ali pro Potker. Chega no meio do caminho. A recuperação da defensiva do Atlético. Sai jogando do campo de defesa pelo lado esquerdo, bola com o Zeca. Zeca dominou, perna direita, longo passe, toca na frente nas mãos do Diogo Silva. Fica com ela o goleirão da Ponte. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 38 minutos e meio, passados primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, primeira rodada em Minas Gerais, São João del Rei, Arena Sicredi. A Ponte perde, o Atlético vence 1 para eles, 0 para nós, Carlos. Série A, Campeonato Brasileiro, bola rolando para Vitória e Mirassol, Internacional e Chapecoense. Jogos com 11 minutos do primeiro tempo, 0-0. Pela Série B, o Goiás vai vencer no América Mineiro por 2-0. A Rivalo é a maior patrocinadora do futebol paulista, hein? E agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca no Portal Futebol Interior. A Ponte vinha pro campo de ataque, a zaga tirou, voltou, sobrou agora pro time do Atlético. Tome contra-golpe. Bruninho pro Ronaldo, vai pintar o gol, bateu, pegou o goleiro. Tem que ter atenção, hein, Carlos? Tem, e tudo aqui pelo lado direito, né? O Kevson vai muito. E, cara, o Lucas Cunha não tá dando conta. Agora ali, se ele não tivesse amarelo, ele teria feito a falta. Mas como ele tinha cartão amarelo, ele tirou o pé, viu, Corsato? Bola alongada para Ponte, campo de ataque para o Jonathan Cafu, muito forte. Ele evitou a saída, pertinho da bandeirinha de escanteio, ela saiu, lateral, posse de bola, campo de defesa, lado esquerdo. Favorece o time do Atlético. Toda segunda-feira, 9 da noite, no YouTube. Para quem está acompanhando a gente no YouTube, Hora da Macaca, tá? É só procurar Hora da Macaca se você não conhece o nosso trabalho. Segunda-feira, 9 da noite, a gente proseia um pouquinho, fala de Ponte Preta, tá? YouTube, Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite. Se você que está com a gente aqui no YouTube do Futebol Interior ainda não está inscrito no canal, se inscreva, dá o joinha, fique à vontade. Olha a Ponte, Brandão, briga dentro da grande área, chega a zaga do Atlético, afasta, tira o perigo dali. Olha, o Brandão é brigador, ele dá trabalho para os caras lá. Lateral para o time da Ponte, bola com o Lucas Justen, tocou a bola ali para o jogador que é o Murilo, vai para cima da marcação dele, o Ronaldo, foi falta
falta, mas o árbitro deu vantagem, a Ponte fica com a posse de bola. O Justen tocou uma pedrada ali pro Tarek, mas ele domina antes da marcação do Jota. Solta a bola aqui no campo de defesa pro Lucas Cunha, tem cartão. Zagueiro da Ponte, aliás, o único amarelado do jogo. Tocou bola aqui pela esquerda para Kevson. Kevson emprestado pelo Santos, né? Pro time da Ponte Preta. Bola pro Brian, tocou pro Murilo. Passe errado, hein, Murilo? Cara, não vai virar esse Murilo de armador, não, viu, cara? Não é a dele, né? Mas a Ponte não tem outro. Ou é o Elvis ou vai ter que tentar com outro cara aí. Não é a dele. David Braz. Do meio do campo, o David Braz tentou. Na verdade, eu não sei se ele chutou, né? Eu não sei se ele tentou chutar essa bola, né? Mas ele tentou do meio do campo, né? Aí não deu, né? Aí não deu pra ele. Aí... melhor pra eles, né? A Ponte Preta tem que melhorar o jogo, hein? O Frank Francisco, fala do jogo aí. Você é o comentarista, Frank. 41,5 do primeiro tempo. Marcelo, precisa mexer, hein? O time tá errando muito passe, mal posicionada. Olha, virou uma bagunça generalizada o time da Ponte. Tá muito difícil. O Carlos já alertou, falou aqui do lado esquerdo, a cobertura do Kevson. Parece o jogo contra o Guarani aqui no primeiro tempo. Contra o Guarani de Bagé. O Kevson, ofensivamente, até que vai melhor, mas a parte defensiva tá faltando cobertura. Pessoal, me desculpem, o Tarek não tá me descendo, tá? Eu acho que precisa sair ele também, tá? Mas aí é que a gente tá falando. Cadê o meio armador desse time, gente? A gente briga com o Elvis, mas quem arma o time da Ponte hoje? Agora o Juan Assis merecia um cartãozinho amarelo ali, pegou por trás o jogador da Ponte e o árbitro não deu nada, deu só a falta. 42 minutos e 20, bola alongada de novo no campo de ataque, é pro Ronaldo, vai colocar a zagueirada da Ponte aí na fogueira, é o David Braz, chega pra cima dele, Ronaldo toma a frente, ganha na marcação, aí o David Braz empurra, a bola se perde e vai embora, mas o toque por último do jogador da Ponte, então a bola é pro ataque, a bola é pro time do Atlético. Dê um joinha na nossa transmissão se você está gostando. Se não está gostando, mete o negativo lá e fica pelo seu gosto, tá? Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Fique à vontade, compartilhe a nossa transmissão. Obrigado você que está junto com a gente. Quem sabe hoje 100 likes na nossa transmissão. Música do Sorriso Maroto, cara? Exatamente. 100 likes. Muito boa, inclusive. Mas são humildes, né? Só 100 likes, pô. Tem transmissão aí que tem 1 milhão de likes, né? Lateral, bola pra dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte Preta, tira. E é lateral ou escanteio agora, hein, Carlos? Foi o David Braz que tirou, né? Me parece que é escanteio. E ele ficou sentindo a mão esquerda lá. Vem o Zeca pra fazer a cobrança. É escanteio. É escanteio. O Zeca sai lá da esquerda e vem aqui pra direita pra fazer a cobrança do escanteio. É o terceiro escanteio do jogo pra equipe do Atlético e o quarto no geral. O Lucas Beleze tá lá. O Zeca, ele levanta as duas mãos. Levanta as duas mãos aí, Carlos. Isso, aí é o que ele faz. Vai pra bola. Olha, fixo lá pra dentro da grande área. 43 minutos e 40 passados do primeiro tempo. 43 e 40, 1-0 pro Atlético. Bola pra dentro da grande área, toque de cabeça. A bola passa, vai embora. Era o Ian Lucas. E ele queria... na verdade foi o Jonathan, né? E ele queria escanteio, mas o árbitro deu tiro de meta pra Ponte. O Diogo Silva já alonga o passe, toca na frente, deu certo. Na casquinha, a bola sobrou. Vai pintar o gol de empate, a batida já era. Brian Borges. Gol de Preta! É da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Aí o Diogo Silva falou, já que não tem armador nessa bagaça, deixa comigo. Bateu o tiro de meta rapidinho. Casquinha do Brandão, a bola sobrou na entrada da grande área, meia-lua da grande área para ele, Brian Borges, o nosso chuta-chuta. E aí ele bateu pro gol, o Glauco aceitou. A bola morreu mansa no fundo da rede. Tá empatado o jogo em São João del Rei. Brian Borges pode comemorar na festa toda sua da torcida da Ponte. É, goleirão Glauco, essa não deu pra você, amigão. Já era. Tá no fundo da rede. É o primeiro gol de muitos da Ponte Preta na Série B 2026. Brian Borges, agora no placar, Ponte Preta 1, Atlético também 1.
Ponte 1, Atlético 1, já o detalhe, porque a Ponte não dá sossego pra gente, hein? Vem Atlético, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, sobe, a zaga tira, deu rebote, sobrou a batida pro gol, já era! Gol do Atlético! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campo. Não deu tempo nem do torcedor da Ponte Preta comemorar direito o empate do Brian Borges. Na resposta rapidinho, hein? Na resposta coelho do Atlético. Bola pra dentro da grande área, a zaga da Ponte afastou. E aí sobrou pro jogador Jean Cabezas. Eu acho que foi ele. De fora da área, um pombo sem asa pra mandar a bola pro fundo da rede. É o Atlético de novo na frente. Bola no fundo do barbante. De novo o Atlético na frente agora. Ponte Preta tem 1, Atlético 2. Ponte 1, Atlético 2. O detalhe, a selfie do gol de empate da Ponte e do gol, o segundo do Atlético, Carlos. Não dá nem pra... A gente comemora, né? Mas, cara, como é que pode, né? Fazer um gol a 44 e antes dos 47 tomar o segundo gol, né? Chute de fora da grande área, vamos até 51, deu aí a arbitragem mais 6 de acréscimo, né? Mas a segunda bola, a Ponte não ganha uma segunda bola na intermediária. E aí ficou pro Cabeças, que acabou chutando, foi um chute muito forte, não dava pro Diogo Silva. A Ponte toma o gol da virada. E o Brian Borges, que é na dele, né? Aquele chute também de fora da grande área. Ele pega uma bola que veio do Diogo Silva. Ele poderia tocar ainda bem que ele não tocou, né? Ele poderia tocar a bola pro Jonathan Cafu, que estava livre pelo setor de ponta direita, mas não. Ele bateu forte pro gol. O Glauco não conseguiu espalmar a bola, foi morrer no fundo da rede. O Brian Borges, eu já tinha preparado aqui o meu detalhe, né? Nos últimos 4 jogos, fez 3 gols com a camisa da Ponte Preta. Mas não dá, né, cara? Volância da Ponte Preta, os caras estão de sacanagem, viu? A Ponte não ganha uma bola, uma segunda bola. Os volantes da Ponte estavam dormindo em BH, o Atlético fez o segundo gol, Corsato. Cara, eu só tô em dúvida se foi o Jota ou se foi o Jean Cabezas que fez o gol. Não, parece que foi o 8 mesmo, tá? Eu nem marquei aqui, viu, quem fez o gol. Vamos aguardar. Só marquei o tempo do gol e vamos até 51, 6 minutos de acréscimo. Tem falta pro Atlético. Ô, Frank, a Ponte tá desatenta no jogo, hein, Frank? O detalhe é a bola nas costas do Lucas Justen. O lance começa todo com essa falha dele. Cara, é uma falta de atenção absurda. Não há o que se falar. O time na luta, na garra, vai, empata e já na sequência faz uma bobagem dessa. Ô, Corsato, foi o Jota mesmo que fez o gol. Foi o Jota, né? Tá? Foi o Jota. Foi o Jota. Um chutaço, na verdade, que não deu chance pro Diogo Silva, o goleiro da Ponte Preta. Portanto, o Ian Lucas a 26, o Brian Borges a 43 e o Jota a 46. 2-1 pro time do Atlético. Aí vem de novo bola para dentro da grande área, afasta o William Potker. Tira dali pro time da Ponte Preta, ela cai no campo de defesa, bola para Jonathan. Vai brigar o Brandão que deu a assistência, a raspadinha de cabeça na cobrança do tiro de meta do Diogo Silva. A bola voltou pro time do Atlético, bola com o Lucas Beleze, gira o jogo, toca no peito do Zeca. 49, vamos até 51. Valeu você que tá junto com a gente no YouTube Futebol Interior. YouTube Futebol Interior, você que não está, esteja. YouTube Futebol Interior. Lucas Beleze domina pro time do Atlético, toca a bola para o jogador que é o Zeca. Aí sobe a zaga da Ponte Preta, mete a cabeça da bola, tira dali. Bola com Jonathan Cafu, tocou pro Tarek. Tarek tocou bola pro Brandão de calcanhar. Boa bola pro Cafu, vira o jogo. Toca do lado esquerdo, era pro Brian no meio do caminho, Glauco. Que pra mim deu uma facilitada no gol do Brian Borges, no gol de empate da Ponte Preta, o goleiro Glauco. Foi forte o chute, né? Mas eu tô contigo. Foi no canto que ele tava. Ele não conseguiu espalmar, né? Não conseguiu pegar legal na bola. Foi com a mão mole, né? Famosa mão de alface. É isso, mas o torcedor da Ponte Preta não conseguiu nem comemorar o gol de empate, porque os caras já desempataram o jogo. A Ponte tá desatenta desde o começo do jogo. Tem que focar, gente. Se você não focar, não concentrar, nem aquilo você faz direito, cara. Aquilo que não faz mesmo.
Posse de bola para o time do Atlético, trabalhando bola aqui pelo lado esquerdo com o Juan Assis. Ele domina, vai para cima da marcação, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, fez um salseiro da ponta esquerda para o meio, no meio do caminho estava o Murilo. Afasta, rouba para o time da Ponte Preta. A bola sobrou para Macaca, tentou de cabeça por ali o Brandão. Aí não consegue o domínio, a bola volta, sobra o Brian Barros que estava lá. A bola sobrou pelo lado direito, campo intermediário, círculo central do gramado agora. Trabalha por ali o jogador que é o Jota, que fez o segundo gol da equipe do Atlético. Toca a bola na frente, ali pro número 8, Cabeças. Ele tentou jogar a bola na frente, aí chegou a zaga da Ponte Preta, bate contra o Bruninho. A bola se perde, vai embora. 20 segundos aí para terminar o primeiro tempo. 20 segundos para começar o intervalo FI. Seja muito bem-vindo na sua casa, no carro, no trabalho. Toda segunda-feira, 9 da noite, YouTube. Hora da Macaca, tem a Hora da Macaca. E não há tempo para mais nada. Aponta o centro do gramado. Apita, final do primeiro tempo. O Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho do Pará. A Ponte Preta perde. O Atlético vai vencendo. Ian Lucas e Jota. Os gols do Atlético. Brian Borges para Macaca. 2 para o Atlético. 1 para Ponte Preta. Saída dos jogadores no gramado da arena. Vai você, Carlos. O Potker vai lá, né, para conversar com o árbitro da partida. Creio eu que ainda relatando o lance do primeiro gol dos caras, né? O Fernando Antônio de Mendes Sales Nascimento Filho, o árbitro que é paraense, tem 33 anos, né? Ele acabou deixando o jogo seguir na jogada do primeiro gol do time do Atlético. Chutes que deram trabalho, né? Um chute de fora da área, o Diogo Silva rebate, espalma a bola pro meio da pequena área e o Ian Lucas manda a bola pro fundo da rede sozinho. A Ponte foi lá, foi buscar o gol de empate a 44 minutos, mas a 46 já tomou o segundo gol. Intervalo de jogo, o Atlético vai vencer a Ponte Preta pelo placar de 2-1, Corsato. O Rodrigo Santana vai ter, o Frank pode falar mais aí, mas vai ter muito trabalho para arrumar esse lado esquerdo da Ponte Preta aí. Eu tô muito, mas muito preocupado com o Lucas Cunha aqui pelo lado esquerdo, que já tá amarelado e não tá conseguindo achar o Bruninho, não tá conseguindo marcar aqui o Ronaldo, tá feia a coisa, viu? Frank, um destaquezinho para o seu comentário daqui a pouquinho no intervalo que vai ser comandado pelo Carlos. Fala, Frank. Tiraram o despertador da concentração, a rapaziada entrou dormindo. Tá aí, daqui a pouquinho a gente volta, hein? Já, depois do intervalo, com o Intervalo FI, você vai comandar, né, Carlos? Sim. Pode ser? O Carlos comanda o Intervalo FI, movimentando também o placar ao vivo, opinião e informação para você. Se liga, a gente volta já, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão.
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Jornada Esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Para você que tá ligado conosco aqui no YouTube Futebol Interior, obrigado pela audiência. O Vitão tá dizendo que o Potker tá correndo algemado. O Naldo, narrador, pensou fundo, diz aqui. O Ger Produção, põe o despertador nos volantes da Ponte, junto com o goleiro. Não falhou, né? No segundo gol, Frank, pega o microfone aí que eu quero a sua opinião. No segundo gol não dava pra ele, né? Não dá pra dizer que ele falhou no segundo gol. Não, do jeito nenhum. O primeiro gol tudo bem, mas o segundo não. Lado direito da Ponte é uma avenida, diz aqui o Marco João Carvalho. Eu tô preocupado mais com o lado esquerdo, viu, Marcão? Mas você não deixa de ter razão também nisso aí, não. Que tristeza o time, vamos lutar pra não cair. Os caras não acertam passes simples, diz aqui o Fernando. O Luiz Juan tá pedindo para mandar um alô aqui pros meninos do time do São Fernando, em Santa Bárbara do Oeste. Valeu, Luiz Juan. O Silvio Seico, volantes mal posicionados em campo, perde todos os rebotes na entrada da área. E olha que a gente joga com 3 volantes, porque o Murilo também é volante. Os caras chutam toda hora sem marcação. Nessas horas o Rodrigo Souza faz falta. Que fase! O G Produção diz que dá pra ganhar desse time. Thiago Barba, vou cancelar a consulta ao cardiologista. Não tem como torcer pra macaquinha e o coração estar zoado. Coração tá bom, né? O Naldo diz que o Atlético tirou o Sport da Copa do Brasil na Ilha do Retiro. Valeu, obrigado pela audiência. Ô Frank, deixa eu te passar aqui alguns números do jogo. Foram 15 chutes em direção ao gol. 8 do Atlético, 7 da Ponte. Agora no gol, 5 do Atlético e 2 da Ponte. A Ponte teve mais a bola, por incrível que pareça, 53 contra 47% de posse de bola da equipe do Atlético. 11 faltas do Atlético, 7 da Ponte. Um cartão amarelo no jogo foi pro jogador da Ponte Preta, escanteios 4, 3 pro Atlético, 1 pra Macaca. A Ponte perde o jogo pelo placar de 2-1, viu, Frank? Carlos, os números só corroboram com o que a gente tem falado aqui. A questão da defesa da Ponte hoje está nos causando muita apreensão. As costas dos laterais, principalmente o Lucas Justen, né? Para mim, não vai ganhar uma. Se jogar nas costas dele, vai levar todas. O Kelvin é aquele problema, ele vai descer, tem que ter uma cobertura. E a questão do Lucas Silva com o David Braz, Carlos... eu vou reafirmar o que eu falo aqui sempre, gente. O melhor jogador da Ponte Preta no sistema defensivo, David Braz. Outra grande partida hoje. O Lucas Silva, se deixar ele no mano a mano, fazendo como está fazendo, cobrindo o lateral e tendo que fazer a função de zagueiro, vai tomar todas as bolas nas costas. O problema da Ponte Preta, vou voltar a falar, senhores, é meia cancha. A Ponte está uma bagunça tática no meio de campo. Ninguém sabe o que faz. O Tarek aparece de ponta de lança, aí a Ponte perde a bola no ataque porque tá errando muito passe. Os caras vêm com tudo pra cima. Quem que tá de volante? Ninguém, amigo. Ninguém. Tá uma bagunça tática. Então precisa urgentemente o pessoal se atentar para isso. A Ponte precisa definir seu meio campo. Não tem volante marcador, não tem um posicionamento adequado.
para todos que criticam o Elvis, eu vou deixar aqui meu recado. O Elvis é um baita jogador, pena que fisicamente é problemático, mas faz uma falta total. Não tem quem arma no time da Ponte, não tem quem pensa e coloca uma bola para aproveitar a característica do atacante. O Brandão, o Marcelo tá falando aqui, é um brigador, cara. E a jogada do gol, ele disputa ela e solta o Brian Borges para concluir o lance. E o Cafu tá tentando jogar, mas a bola nem chega no pé. O Cafu tá tendo que armar várias vezes a jogada. Então vai ficar difícil. Tá uma bagunça tática, me preocupa muito essa meia cancha da Ponte. E isso tá bagunçando o coreto. E assim, o Carlos me perguntou, eu vou voltar a falar. Para mim, Diogo Silva falha no primeiro gol, porque um goleiro com a experiência dele e todo o tempo de janela que tem, não dá para espalmar uma bola daquela frontal, né? Pelo amor de Deus, gente, não tem condições. Carlos, infelizmente é isso. Resumidamente falando, o problema da Ponte está no meio campo. O Roberto César Santos, Diogo Silva, péssimo. Precisa pagar logo esses caras. Cara, o Diogo Silva fez 2 defesas antes da Ponte tomar o primeiro gol. Uma defesa, inclusive, no chute do português, o Ronaldo, que era gol certo. Eu acho que ele falha no primeiro gol. Agora no segundo gol, gente, não dava pra pegar, né? Falha de marcação dos volantes que não foram na bola. O Cafu nem pega na bola, diz aqui o Wilson da Rocha. O Silvio Seiko, segunda-feira, paga o Pacheco. Implora pra ele ficar. E coloca o Bruno Lopes, que é pulmão. O Silvio Seiko, mais um comentário. Volta, Arthur. O Ger Produção, vamos empatar com o gol do Brandão. O Abimael, esse Rodrigo Santana como técnico tá mais perdido que pulga em cachorro de plástico. Ô, cara, essa é boa, hein, velho? Gostei dessa. Pulga em cachorro de plástico. Valeu. O Mauro Soares tá torcendo pro Atlético aqui. No gol, o zagueiro Lucas tira a bola do Diogo Silva. Depois do rebote, né? Depois do rebote tem ali, a bola bate no zagueiro da Ponte e aí engana o Diogo. Mas o Diogo poderia ter espalmado pro lado essa bola, né? Eu sei que o chute veio muito forte, mas ele poderia ter espalmado essa bola pro lado. Vamos dar uma passadinha aqui no placar ao vivo Futebol Interior Rivalo, porque o Atlético vai vencer na Ponte Preta pelo placar de 2-1, jogo com transmissão aqui dos canais de Futebol Interior. 8 da noite, a bola vai rolar para Novo Horizontino e Londrina, jogo que fecha a primeira rodada. O Goiás está vencendo o América Mineiro por 2-0, intervalo de jogo. Os gols foram do Anselmo Ramon e do Tadeu em uma cobrança de pênalti. Porém, contudo, entretanto, o Goiás no finalzinho do primeiro tempo teve um jogador expulso, hein? Rapaz, o Machado foi expulso a 44 do primeiro tempo e o Goiás vai ter que jogar contra o Coelho de Alberto Valentim, de Arthur, né? Jogadores que passaram aqui pela Ponte Preta, o Emerson Santos também tá lá no time do América Mineiro, o Everton Brito também tá lá, Everton Brito que pode ser apresentado aí, anunciado pelo Guarani no começo da semana, mas também está lá no América. O América do Alberto Valentim vai perdendo também na estreia por 2-0 para a equipe do Goiás. Deixa eu só dar uma passadinha aqui nos jogos da primeira rodada. Vila Nova e CRB empataram ontem 2-2. Ceará e São Bernardo 1-1. Operário venceu o Atlético Goianiense com gol do Pablo pelo placar de 1-0. Botafogo venceu Fortaleza por 4 tentos a 0. E o Morelli, volante do Botafogo, fez 2 gols e deu uma assistência. 4-0. E quem vê o placar aqui fala, poxa, mas será que foi para tudo isso? Foi pouco. O Botafogo poderia ter ganhado por um placar ainda mais elástico desse time do Fortaleza, que obviamente é um dos times que vem aí com favorito, né, para conseguir o acesso, porque vem da Série A. Cuiabá e Sport empataram 0-0, os jogos de ontem. Hoje o Avaí venceu o Juventude 2-0, o Náutico em casa perdeu para o Criciúma pelo placar de 1-0. A segunda rodada já começa na terça-feira, dia 31 de março, portanto não nesta terça-feira, na outra terça-feira. Tem Juventude e Novo Horizontino, Fortaleza e Cuiabá. A Ponte Preta joga na quarta-feira, não desta semana, na semana que vem, 1º de abril,
9 da noite contra o Ceará. Já o Atlético, 9h30 da noite contra o Criciúma também, no dia 1º de abril. Você faria algum tipo de alteração nesse time da Ponte Preta aí, ô Frank Francisco? Você quer que eu passe os jogadores do banco de reserva da Ponte Preta para você, Frank? Carlos, eu estava dando uma espiada aqui, né? É tão complexo a montagem do elenco, o início da competição, mas assim, eu tentaria o Rodri Saravia na meia cancha agora, eu tiraria o Tarek de cara para esse segundo tempo e botaria o Rodri como cabeça de área mesmo ali, seguraria um pouquinho mais o Murilo, dava um pouco mais de espaço pro Brian ir à frente. E o Lucas Cunha com o amarelo, não preocupa? Eu acho que se a meia cancha posicionar, dá pra segurar, Carlão. Dá pra segurar. Bom, a Ponte já tá de volta aqui, né? O Atlético, rapaz, os caras estão fazendo aquecimento antes de começar o segundo tempo. Cara, quem sabe, né? Não é essa a ideia para os caras entrarem ligados na partida. A Ponte volta aqui, ó. O Lucas Cunha tá lá, viu, o Frank? E o Tarek também, tá? Então, nem Lucas Cunha, nem Tarek, tá? Por enquanto, saindo do time. Os dois estão lá. Me parece que o Rodrigo Santana não vai fazer alteração, não. Nos 2 jogos, né, da Ponte Preta contra o Guarani de Bagé e contra o Atlético de Goiás, ele não mexe no time no intervalo, não. Me parece que não é uma tática que ele gosta de usar, viu, Frank? Eu não vou pegar no pé inicialmente, mas é algo que eu não gosto em treinador. Demora para você tomar atitude. Tem coisa que não dá para esperar, Carlos. A Ponte precisa, pelo menos, empatar essa partida, fazendo a apresentação que está fazendo. Olha, é muito difícil. Tem coisa que você vai precisar fazer a troca. Carlos, a TV tá passando replay aí. Essa rebatida de frente que não dá para aceitar de um goleiro do porte do Diego Silva, né? Essa bola tinha que ter jogado ela para fora ou pelo menos tentar virar pro lado, não frontal. Isso. Bom, vai começar o segundo tempo na bola com os senhores ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje Marcelo Corsato. E apita o árbitro, bola rolando, começa o segundo tempo em Minas. Marcelo Corsato. Simbora, eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior. E a Ponte Preta já tentou a pressão aqui no campo de ataque, o goleiro rechaçou, tirou dali e na sequência depois tem falta pra cima do lateral direito Diogo do Atlético. Bom, me parece que a Ponte não mexe, né? E também o Atlético não, né, Carlos? Não, a Ponte é certeza que não mexeu. O Atlético, eu tô dando uma olhada aqui. Faltou só dar uma olhada ali no campo de ataque, mas os mesmos, viu? 22 jogadores que começaram a partida voltaram para o segundo tempo. Muito bem, a Ponte de Diogo Silva, Justin Cunha, David Braz, Kevinson, Murilo Cavalcante, Tarek, Brian Borges, Cafu, Potker e Brandão. O capitão da Ponte é o Potker, time do Rodrigo Santana. O Atlético de Glauco, Diogo, Jonathan, Beleze, Zeca, Ian Lucas, Cabezas e Jota, Bruninho, Ronaldo e Juan Assis. O Alex é o treinador da equipe do Atlético, que domina a posse de bola, vem para o campo de ataque, chega a marcação do time da Ponte Preta, o árbitro vai marcar a falta. Marcou a falta em cima do Juan Assis, a Ponte bobeou de novo ali no meio campo, deu a bola de graça para o Atlético. Tá parado o jogo, falta, posse de bola para o time do Atlético, Carlos. Mais uma vez, né? E aí foi o Justin que não conseguiu dominar na bola e teve que fazer a falta para cima do Juan para evitar maiores problemas, né? Antes prevenir do que remediar. É falta para a equipe do Atlético, meia esquerda, campo de ataque. Lembrando que o árbitro da partida é o Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento, filho do Pará, só deu um cartão no primeiro tempo. Foi pro Lucas Cunha. Falta, será que vai vir de longe? É o Jonathan que tá por ali, velho. Será? Será? Dá toda a pinta, hein? Posição Cristiano Ronaldo. Vai ter que voltar, a barreira tá muito próxima. E aí, vamos supor, se adiantar mais uma vez, o homem base da barreira toma cartão. Brandão saiu da barreira, jogador de olho azul ali do Atlético reclama com o árbitro vai lá, sinaliza, falta já batida, rapidinha, a bola já tá com o Zeca, lado esquerdo, trabalhou, tocou, bola, vem cruzamento, dentro da grande área, Diogo Silva,
ele deu toda a pinta que ia jogar direto pro gol, mas aí bateu rapidinho pro Zeca, que jogou a bola lá do lado esquerdo pro Juan Assis, quase o terceiro gol do Atlético. A Ponte perde, o Atlético vence 2-1. Você tá ligado no Portal Futebol Interior, é a estreia da Macaca, estreia do Atlético no Campeonato Brasileiro da Série B. Bola alongada aqui do campo, ataque dentro da grande área nas mãos do goleiro da Ponte Preta, que domina com os pés. A Ponte tá perdendo, viu, Diogo? Joga rápido que a Ponte tá perdendo, não enrola não. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Muito bem, bem-vindo, bem-vinda, você que está junto com a gente no YouTube Futebol Interior, 70 curtidas, a gente quer chegar a 100 hoje, se possível, é claro, você que está acompanhando a gente, deixa o seu joinha e compartilha a nossa transmissão, vamos fazer ela chegar a mais torcedores de Ponte Preta e também do Atlético. Na nossa enquete, estamos com 376 votos, 38% Atlético, 53% vitória da Ponte Preta aqui na nossa enquete. A Ponte trabalha a bola aqui no campo de defesa, 3 minutos e meio passados do segundo tempo, 1-0 Atlético vence, a Ponte perde. Gols do Atlético, Ian Lucas e Jota. Da Ponte, Brian Borges no primeiro tempo. A Ponte entregou a bola errada de novo. O time do Atlético recupera a bola com o jogador que é o Jota. Toca a bola aqui do lado esquerdo, bola recuada, fraca, quase que deu pro Brandão chegar e dividiu com o goleiro que caiu. O Glauco fica caído dentro da grande área, o árbitro vai ter que parar o jogo, né? O árbitro vai ter que parar o jogo, porque o Brandão foi ali para a bola e se chocou com o Glauco. E aí o jogo tá parado, Carlos. Foi o famoso contato, né? Foi acidente de trabalho, né? E o Brandão é grande, o Glauco também é grandão, né? Mas o Brandão é grande, né? E tá sentindo ali o goleiro, o Glauco, goleiro de 31 anos. Essa é só a 4ª partida no ano, viu? Dele com a camisa do Atlético. Ano passado ele também jogou pouco, ele jogou mais com a camisa do Atlético na temporada 2024, 21 jogos, 2025 para 2026, essa é só a 8ª partida dele com a camisa de titular do Atlético, Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Muito bem, abraçando você que está no YouTube, o Ger Produção, o Marcos João Carvalho, o Fernando Rodrigues, o Wilson da Rocha, valeu Wilson, Silvio Seico, Roberto César Santos, quem mais está aqui? O Abimael, o Mauro Soares, o Marvin Barros, Nede Freitas, valeu Nede Freitas. Tem bola na rede, placar ao vivo informa. Série A, Brasileirão, Vitória faz o primeiro para cima do Mirassol. Vitória 1, Mirassol 0. E em Porto Alegre, gol do Internacional de Porto Alegre para cima da Chape. Internacional 1, Chapecoense 0. O Luciano tá cornetando a gente. Olha a C do David Braz e ainda falam que ele tá bem. Entende pouco de futebol o comentarista. Um abraço para você, Luciano PP. Essa é a sua opinião, Luciano. A gente respeita, né? Como poderíamos falar também que você também não entende porcaria nenhuma de futebol porque é o melhor zagueiro da Ponte. Gustavo E, atualiza aí, 4 escanteios. Ponte Preta perde a bola, recupera a posse de bola. O time do Atlético, bola enfiada no comando. Passe muito forte. E aí não deu ali para o jogador do Atlético, a bola se perde, vai embora, tiro de meta. É para o time da Ponte Preta fazer a batida. Seja muito bem-vindo na sua casa, no carro, no trabalho, vamos juntos. Estou com o Frank Francisco nos comentários, Carlos Corsato nas reportagens, na ancoragem. Vamos que vamos no comando da equipe de esportes do Portal Futebol Interior. Felipe Marques na mesa de som, 6 minutos passados deste segundo tempo. Segue 2-1 para o time do Atlético, a Ponte perde a posse de bola, recupera o time do Atlético, bola com o Ian Lucas, solta a bola pela direita, vem Atlético. Bola trabalhada com o Bruninho, vai para cima da marcação, invadiu a grande área, tocou para trás pro Ian, vai bater pro gol! Meu Deus. Jogou lá em Cataguases, lá em Juiz de Fora essa bola, hein, Carlos? De novo, né? Continua o mesmo defeito do primeiro tempo. A Ponte joga com 3 volantes e não consegue marcar a entrada da sua área, cara. É incrível. O Atlético vai poder fazer treinamento coletivo de chutar a bola, porque não tem marcação no miolo da grande área. Não é possível que o treinador da Ponte não viu isso ainda. A sorte é que o chute do tal do Ian Lucas foi para fora do gol. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Décio,
lá da Rádio X Alphaville, tá ligado com a gente por aqui. Um abraço pra ele. E a Ponte segue dando trabalho pra gente, viu, Décio? Um abraço pra você, o Décio Reis, viu, Corsato? O Joel Silva tá aqui também. Valeu, Joel. Um abraço pra você. O Marcelo Luciano também aqui acompanhando a gente no YouTube. Manda mensagem pra cá. Dê o seu like. A gente quer saber qual foi o seu like, você escreve aqui nos comentários, fique à vontade, tem superchat também se quiser mandar, a firma agradece, fique à vontade, participe com a gente, estamos aqui, YouTube Futebol Interior, jogos da Ponte Preta na Série B, do Guarani na Série C, você vai acompanhar em áudio com a gente, e vem de novo o Atlético, posse de bola, campo de ataque pelo lado direito com o Liso, Bruninho, vai pra cima da marcação ali do Kevinson, pra lá, pra cá, dominou, a bola não saiu, ele ganhou, já ficou de flashback, vem cruzamento, bola pra dentro da grande área, Lucas Cunha mete o pé na bola, tira, deu um bico, ela subiu, caiu, Bruninho toma a frente do Kevson, ganha, solta a bola, um pouco mais atrás pro Diogo, Diogo dominou, bate contra a marcação, a bola se perde e vai embora. Era o Brian Borges que encarou o jogador ali do Atlético, lateral, vai pra bola, Diogo, bola dentro da grande área, dominou, é o Bruninho que tá por lá, vai receber, toca a bola pra trás, vem de novo, cruzamento pro Ronaldo, passa por ele, sobra do outro lado, o time do Atlético domina, vem com a bola, bola aqui pro Jota, vai pintar o terceiro gol, bateu cruzado, David Brastira. David Brastira. Ponte Preta vê o Atlético jogar, não acha a marcação do Atlético. Domina a posse de bola com o Jean Cabeças. Trabalha a posse de bola, toca a bola para Zeca, capitão do time. Dominou, tocou, não tá mais com ele. Toca a bola pelo lado esquerdo, joga do jeito que quer. Bola com o Zeca, lado esquerdo. Cruzamento para trás pro Ronaldo. Dominou, vai pintar o gol, bateu. O desvio vai embora. O desvio vai embora. Tiro de meta. Ah, não teve desvio não? Não. Eu achei que teve desvio, mas o árbitro falou que não, o repórter também que não. Tiro de meta, cara, mas o Atlético toca a bola do jeito que quer, hein, Carlos? Ah, faz do jeito que quer e outra. A Ponte fica esperando, né? O árbitro da saída de bola. A sorte é que o chute do tal do Ronaldo não foi legal, viu? Pegou mal na bola mesmo. Pegou muito mal na bola. E de novo, né? De novo, mais um chute da entrada da grande área. A Ponte não consegue acertar esse tipo de marcação. Tá feia a coisa. Ah, ô Frank, eu teria mexido no time da Ponte, hein? Foi o que eu falei, Marcelo, pelo menos uma alteração teria feito. O Tarek não teria voltado. Mas tá difícil, a Ponte hoje tá ruim. Tá muito complicado. O time tá bagunçado taticamente. Isso é horrível. Mas lembrando, gente, é preciso ter atenção com a Série B, hein? Não brinquem. E agora, de novo, o chute de longe ali do Ronaldo. A Ponte não fica com a bola, né? E aí o Ronaldo pegou de novo da entrada da grande área, bateu pro gol, a bola foi embora. Não tem marcação ali na entrada da grande área. E o Carlos falou bem, são 3 volantes, né? De ofício. Murilo Cavalcante, 2 na verdade, né? São Murilo 3. o Brian Borges você vai contar como volante? Não, tô contando o Murilo, o Tarek e o Brian, pô. São 3 Brian volantes. volante? Eu acho que o Brian é mais meio atacante, né? Não, 2 volantes, vai. O Murilo... Ah, são 2 volantes. Murilo São e 2 volantes, Mas, pô, eu acho que tá frouxa essa marcação. E a gente reclamando do Rodrigo Souza, né? Se você pode colocar o Brian também, porque o Brian é lateral, né? Então, poxa, marcação ele conhece, né? Precisa melhorar esse time da Ponte Preta aí. A bola no campo de ataque, ninguém vai, a bola se perde, vai embora. Tiro de meta pro goleirão da equipe do Atlético fazer a batida. Canais, Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Bom, para volante ele tem o Rodrigo Souza, se bem que a Ponte tá perdendo. Tem o Rodri Saravia. Aí pro ataque ele tem o Diego Tavares, ele tem o Luiz Felipe. Ele tem o David da Hora, tem o Daniel Baianinho. Enfim, são as opções aí do treinador pro meio. Tem o Elvis também, né, para fazer a meiuca aí. Seria o caso de colocar o Elvis ou não, o Frank? O que você acha? O que você imagina? No meio do que nós estamos vendo nessa meia cancha da Ponte... Já que não tá marcando ninguém na cabeça de área, tira um dos volantes e bota o Elvis, ué. Eu já teria colocado, amigo. Pelo menos a gente ia machucar o Atlético. Porque do jeito que tá, meu amigo... Não tá dando, não. Só o treinador da Ponte não viu ainda, né? Eu deixaria o Tarek e colocaria o Elvis no lugar do Murilo. E agora vai tomar cartão o jogador da equipe do Atlético, o Jonathan. Falta pra cima ali, me parece, do Jonathan Cafu, Carlos. Exato. Lá pelo setor de ponta esquerda, o Jonathan Cafu já tinha colocado na frente. Aí o zagueirão Jonathan
foi obrigado a parar com falta. Falta é o primeiro cartão do jogo para o Atlético, o segundo na partida. A Ponte tomou um cartão no primeiro tempo com o Lucas Cunha. É isso, de Jonathan para Jonathan. A Ponte tem posse de bola aqui no campo de ataque. Não tá difícil o jogo, dá para empatar. Vai para a bola, Potker brigando, briga, insiste, persiste, não desiste. Aí chega a recuperação do jogador Jonathan, que acabou de tomar cartão, espicha, tira a bola dali. O rebote é da Ponte Preta, David Braz ganhou. A Ponte recupera a posse de bola com o Murilo Cavalcante, tocou pro Tarek. Tarek domina, solta a bola na frente para Cafu. Alongou, o passe é pro Murilo, lá no lado direito, cruzamento na boca do gol, ninguém ali perto dele. A bola fica fácil com o jogador Jota, domina, fez o segundo gol do jogo, toca a bola pro Zeca, aí chega, toma a frente, o Lucas Justen, toca a bola pro Jonathan Cafu, por baixo, mete o pé na bola, tira dali o Ian Lucas, é lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta. Oi? Elvis e Diego Porfírio. Elvis, camisa número 10, o Elvis vai entrar na vaga do 19. 19 é o Jonathan Cafu. Elvis 10 na vaga do Jonathan Cafu e entra o número 13, o Diego Porfírio, para a saída do Kevson, camisa número 32. Diego Porfírio com a 13 na vaga do Kevson, 32, e sai o Jonathan Cafu para a entrada do Elvis, camisa número 10. Alterações no time da Ponte, viu, Corsato? Foram duas, Elvis e Porfírio, Kevson e Jonathan Cafu. E aí, meu comentarista, fala das alterações do nosso treinador, o Rodrigo. Olha, a do Elvis, ok, tá? A do Kevson eu não teria trocado já, eu esperava mais um pouquinho, mas vamos lá, tá tudo certo. Porque também no ataque o Kevson é melhor do que o Porfírio, que domina, posse de bola, campo de ataque, trabalhando pela primeira vez no jogo, trabalhou, tocou, a bola pro Potker, chega no meio do caminho, a recuperação do time é do Atlético, tira dali, mas a bola volta só pra Ponte, pra Tarek dominou, tocou a bola pra Brandão, com meias arriadas, o zagueiro vai pra cima dele, ele tem que recuar, toca a bola pra David Braz na zaga central, vira o corpo, o Ronaldo tá na marcação dele lá na quarta zaga, toca a bola pra Lucas Cunha, passa a metade do gramado, levanta a cabeça, toca a bola pra Brandão, aí chega por baixo a recuperação do Beleze, ganha para o time do Atlético, a bola na direita para Bruninho tocou a bola para Ronaldo, enganou a marcação, boa bola boa, tocou aqui pelo lado esquerdo, vem a batida pro gol, pegou o goleiro, Diogo, Juan Assis bateu pro gol, mas esse Ronaldo ele tem recurso, fez boa jogada, Diogo Silva ficou com ela, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a uma quadra da Miami Store. 7 da noite, mais 22 minutos. Lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, no YouTube, Hora da Macaca. Tem Hora da Macaca, você não pode perder. Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca, toda segunda-feira, às 9 da noite. E agora expulsa a bola dali o Diogo, aqui do campo de defesa para o time do Atlético. A bola no campo de ataque para o Ronaldo. Antes dele chega David Braz. Recua, toca a bola ali para o Diogo Silva, goleiro da Ponte. Domina, toca a bola um pouco mais da frente para o Lucas Cunha. Lucas Cunha deu para Tarek. Tarek levanta a cabeça, domina para o time da Ponte, vai alongar o passe, tocou na frente pro Potker, chega na jogada do goleiro, proteção do Beleze, pode ser uma saída essa bola longa, como já foi no primeiro gol da Ponte, né, Carlos? Pode sim, pega a defesa do time adversário desprotegida, né? Mas aí o Potker não conseguiu chegar na bola, ela ficou fácil pro goleirão, o Glauco, que fez a defesa. O Atlético segue vencendo a Ponte 2-1 em São João del Rei, Corsato. O Aparecido fala, o Frank não concordou com a saída do Kevson, nem eu. Um abraço para você. O Thiago Henrique, botei Atlético, valeu. Deixa eu ver quem mais aqui. Um internauta diferente, achei. O Ayrton Átila, cadê a confiança desse time? Vai Ponte. O Carlos Burg está aqui também. Um abraço para você. Obrigado, Carlos Burg. Valeu pela audiência. Posse de bola para Ponte, bola enfiada na frente, campo de ataque. Era do Potker, tentou o Brandão, chega a zaga, afasta o perigo, tira. A bola sobrou, voltou com o Murilo. Murilo domina, passa a metade do gramado, toca a bola para Potker, das costas para a marcação, virou o corpo, vai para cima da marcação do Jota, ganhou, tocou a bola para o Murilo, levanta a cabeça, solta a bola para o seu colega de volância que é o Tarek, tocou a bola para Diego Porfírio. Tava jogando no futebol mineiro, recebeu na frente, cruzamento na boca do gol para trás, chega a zaga, tira. Mete o pé na bola, tira dali. Lembrando que o Atlético no campeonato estadual foi rebaixado como nós aqui em São Paulo. Rebaixado o Atlético. E vai ter alteração no time dos caras. 2 alterações. Bom, o primeiro que vai entrar é o 17, para a saída do 5, Ian Lucas. E também vai entrar o camisa número 19, para
para a saída do 7, o Bruninho. Então vamos lá. Sai na equipe do Atlético o Bruninho, camisa número 7, e o Ian Lucas, camisa de número 5. Para as entradas, anote aí, Corsato, 17 é o Rauan Rodrigues. Rauan, com H, tá? Não é Cauã, não? Aqui tá Rauan, deixa eu ver. É uma letra, desculpa, é Cauã. Cauã Rodrigues. E o número 13 é o Léo, né? Que entrou aí no time do... 19. O número 19 é o Léo, deixa eu só pegar o nome dele. Léo Chu. Léo Chu, verdade. Léo Chu, camisa número 19, tá no jogo. Léo Chu, 19, para a saída do Bruninho. Sai o Ian Lucas, entra o 17, o Cauã Rodrigues. Bom, eu não acompanho o Atlético, né? Mas eu acho que o Alex foi amigo nosso agora, porque ele tira um dos melhores do time, que é o Bruninho. Não sei se o comentarista tá comigo, só se o Bruninho saiu cansado, viu, Frank? E o Ian Lucas que fez o gol. O Ian Lucas, na verdade, ele tá batendo pra caramba, já era pra ter tomado cartão, talvez seja por isso. Agora, a outra substituição, Marcelo, tamo junto, o rapaz estava destruindo. Melhor, inclusive, que o Juan Assis, né? Que ficou no jogo. Ponte de novo no campo de ataque pela esquerda, bola com o Diego Porfírio, tá com o tanque cheio, solta a bola na frente, passe errado, chega a zaga do Atlético e tira, dá um bico na bola. O jogador que entrou agora, o Léo Chu, a bola vem aqui no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Não chegamos na meta de 100 likes, ainda estamos com 79, mas eu creio que até o final do jogo a gente vai bater essa meta de 100 likes. Tem lá também a enquete do Futebol Interior no YouTube. Você vota em quem ganha o jogo. Olha a Ponte, quem sabe para pintar um empate. Cruzamento dentro da grande área, passa por todo mundo. Tava lá o Brian Borges, zagueirão, achou que a bola ia sair. O Brian Borges correu, evitou a saída. Recupera pro time da Ponte, toca a bola do lado esquerdo, um pouco mais atrás, é pro Diego Porfírio. Da ponta pro meio, passou o primeiro, passou o segundo, vai bater pro gol. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, Diego Porfírio. A perna direita dele, pelo amor de Deus. Jesus amado. E o Brian Borges ficou pé da vida, porque o esforço que ele fez, cara, pra recuperar essa bola... Jesus amado, hein, Carlos? Eu fiquei com vergonha pelo Porfírio. Eu também. Perna direita não é a boa, né? Ele poderia ter tocado, já que não daria pra chutar com a direita, poderia ter tocado. Que o Brian Borges, o Elvis também não ficou muito contente com ele. A bola foi embora, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão da equipe do Atlético fazer a cobrança. O Glauco, o árbitro vai lá e fala pra ele que não vai aceitar mais ser, hein? Essa foi a última, falou pra ele. É isso. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Luiz Aparecido tá com a gente aqui, valeu Luiz, o Rafael Ribeiro também, obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente, mas vem Atlético, campo de ataque, bola enfiada no comando pro Ronaldo, passa por ele, sobra nas mãos do goleiro Diogo Silva, sai do gol pra fazer a defesa, vai. O Léo Chu que tava no Alverca de Portugal, ano passado jogou pouco também, mas no futebol americano, no FC Dallas, tá fazendo só o seu segundo jogo, foi contratado para a Série B do Campeonato Brasileiro, ele é meio campista, tem 25 anos. Jogou no Seattle também, né, nos Estados Unidos. Jogou, passou lá, né? Não, no Seattle foi jogou mais, jogo. 39 jogos, 2022, 27 jogos, 2023, 39 jogos, 2024, 19 jogos. Ele ficou 4 temporadas lá. É isso aí. Ganhando em dólar, o Léo Chu. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. O Léo Chu tem base do Grêmio, viu, Corsato? É da base do Grêmio. E vem pro campo de ataque de novo. Bola com ele. Léo Chu dominou. Para, pensa, tá pedindo por ali o jogador Jean Cabeças. Ele domina, toca pro Cabeças. Aí a bola volta, sobra pro Lucas Beleze. Lucas Beleze vira o jogo, toca aqui do outro lado, lado canhoto. Trabalhando com o Zeca, capitão do time. Domina das costas para marcação. Toca a bola pro Cauã Rodrigues. Pra Zeca. Zeca, Cauã Rodrigues. Solta a bola no meio. Pro Jota, número 15. Dominou.
Acionou 1, 2, 3 jogadores da Ponte na marcação. Soltou do lado esquerdo pro Juan, pra lá pra cá, da ponta pro meio. Toca a bola, é pro Zeca. A Ponte tenta, mas não acha a bola. O Zeca fica com ela. O Atlético gasta a bola no campo de ataque, vence o jogo por 2-1. 21 minutos e meio passados do segundo tempo. 3 gols no primeiro tempo. Domina por ali o Diogo. Bem à direita, toca a bola pra Léo Chu. Vai pra cima na marcação do Porfírio. São 2 da Ponte na marcação. Encosta na dobradinha por ali também o jogador da Macaca, que é o Brian Borges. O Tarek tá por lá também. Vai tocando bola o time do Atlético. Vai tocando e a Ponte não acha. A bola tá dentro da grande área. Vai pintar o terceiro gol. Quer ver? Cruzamento. Lucas Cunha tirou. Lucas Cunha tirou. Mas estava marcado o impedimento do atacante da equipe do Atlético, do Chu. É isso, né, Carlos? O Léo Chu lá pelo setor de ponta direita, né? Fez o cruzamento. O Lucas Cunha estava ali ligeiro, esperto, né? Mas estava impedida. Nayara Luciana Soares marcou impedimento. Bola para Ponte, que segue perdendo o jogo 2-1. A melhor coisa do jogo é a bandeira Nayara, hein? Ela bem. Tá pitando bem. Tá bandeirando bem. E não tá atrapalhando o jogo, que é importante, né? Sim, e ela tem um apetrecho muito bonito. Ela é muito bonita, viu? O Carlos Burg tá falando que a pizza do Dadá é nota 1000, Carlos. Boa, concordo, Carlão. E a Ponte vem, vamos Ponte, vamos tentar empatar o jogo. Estrear com derrota não é legal não. Posse de bola pro time da Ponte, trabalhando, bola pelo lado esquerdo para Porfírio, domina para Macaca, solta a bola no meio pro nosso 10. O Elvis dominou, tocou para Porfírio, passou em desabalada carreira por ali, o jogador da Ponte, ele não tocou, a bola voltou, sobrou para ele, domina, solta a bola na frente, no meio do caminho tava lá o Jota, bola pro Ronaldo, devolveu, tocou pro Jota, já partiu o Juan Assis. Tem que fazer a falta, Brian, fez a falta. Fez a falta, tá parado o jogo, aquela falta tática. E ele provavelmente vai tomar um cartãozinho amarelo, não foi o Brandão, né? Vai tomar cartão amarelo. Se não tomar, o juiz foi amigo nosso, hein, Carlos? Ele pega por trás ali o camisa número 15, o Jota. Pega por trás ali o Brandão. Falta para a equipe do Atlético, mas é aquilo, né? A falta no meio campo porque a Ponte estava toda desarrumada e tomou cartão amarelo, viu? Vou só confirmar aqui. O Brandão. Camisa número 99. Depois você confirma aí, tá? Bom. Depois você confirma, porque por enquanto não tem nada certo de cartão, não. Merecia, mas ainda não está confirmado. Pelo menos a imagem não mostrou. Cara, eu assim, sei lá, o Atlético bota a Ponte na roda, cara. O Atlético toca a bola, a Ponte não acha a bola. A Ponte não acha a bola. A Ponte está procurando o Atlético e não acha, Frank. Marcelo, e uma coisa que me preocupa, o treinador da Ponte Preta, ele é muito lento no raciocínio, né? Já era para ter mexido, gente. O Potker nunca achou no jogo. Tenta o Baianinho, a Ponte precisa resolver. É muito erro de passe. A sensação que a gente tem é que o time não treina. Não pode errar tanto passe assim. Tá saindo com a bola, entrega para o adversário. As melhores oportunidades, os melhores momentos que a Ponte teve agora na segunda etapa foi a partir da entrada do Elvis, que para a bola, ergue a cabeça e acha um companheiro no melhor posicionamento. Então, gente, é preciso condicionar isso. Está muito difícil para a Ponte essa partida e o Atlético deita e rola, porque a gente tem que falar, gente. O Murilo Cavalcante, um péssimo segundo tempo também, hein? Passe que é uma grandeza. Para entrar o Elvis de atacante que entrou ali, pelo que eu tô vendo, não vai funcionar não. O Elvis tem que botar a bola aqui atrás, pô. Ele tem que armar o jogo pra Ponte. Brandão recebeu 2 na marcação, pau nele, falta. Cara, o Brandão é o seguinte, velho, ele pelo menos dá trabalho, ele consegue segurar a bola ali para dar um fôlego para alguém chegar. Mas meio que é um peixe beta, o Carlos vai explicar. O que significa o peixe beta, mas pelo menos conseguiu uma falta lá, hein, Carlos? Falta em cima do Brandão, que tá ali, né? Tá no corpo a corpo, é lógico, devido às proporções, mas ele lembra muito o Gé. E a Ponte vai fazer outra alteração. O Tarek tá indo embora para a entrada do camisa número 11, na equipe da Macaca. O Baianinho. Deixa eu ver aqui a substituição do camisa número 11 da Ponte Preta. Sai o Tarek, 38, e entra o número 11 da Macaca, Luiz Felipe. Luiz Felipe, isso. Camisa número 11. Tá no jogo, tava diferente mesmo do Baianinho. Falta pra Ponte ali, viu, o Corsato? Daqui a pouco o comentarista fala se gostou dessa alteração, hein? Luiz Felipe, hein? Luiz Felipe. Falta pra Ponte, vamos, Elvis. Guarda essa bola aí, autorizado. Perna direita, bateu pro gol. Subiu, foi embora. Foi lá na faixa da 1900, Carlos. É isso, ele bateu forte, procurava o canto esquerdo do goleirão Glauco. Mas ela ganhou a altura e não chegou ao gol. Então, só para confirmar aí, Tarek foi embora. Agora a Ponte só tem um volante no jogo, hein?
Sai o Tarek para a entrada do Luiz Felipe, a terceira alteração da Ponte. O Brandão, ele joga com a meia arriada, mas ele joga com a gola levantada da camisa, assim, ó. Do jeito que tá aqui na tela o narrador. Ô Frank, fala aí dessa alteração, o Luiz Felipe tá no jogo e o Tarek foi embora. Olha, a gente não vê treinamento, né? Mas eu vou tecer uma crítica. Tinha que ter entrado o Baianinho, que já jogou bem a primeira partida. Na segunda entrou jogando e não deu muito resultado, mas eu teria colocado o Baianinho. Lateral, bola pra dentro da grande área, era o Elvis que tava lá, a zaga afasta, tira o perigo, a bola sobrou com o Cauã, Rodrigues dominou, aí chega o Zeca, bate na bola, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro Atlético. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Aqui no YouTube, mensagem do YouTube mesmo, curta o chat ao vivo, não se esqueça de proteger sua privacidade e seguir nossas diretrizes de comunidade. Posse de bola, campo de defesa para o time do Atlético. Bola ali do Jonathan. Tomou um cartão amarelo nesse segundo tempo. Dominou, perdeu a bola, que recupera a posse de bola. Bate nela ali o Luiz Felipe. Ela bate no jogador do Atlético. Na divisória do gramado, a bandeira está apontando lateral para o time da Ponte. A bola cai com o Lucas Cunha. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 27 minutos e 50, 27 e 50 passados, segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B em São João del Rei. A Ponte perde, o Atlético vence. 2 para o Atlético e 1 para a Ponte. Carlos. 25 do segundo tempo em Goiás, na Serrinha. O Goiás segue vencendo o América pelo placar de 2-0 pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Náutico mais cedo perdeu para o Criciúma pelo placar de 1-0 em casa. Não esqueçam, Rivalo, a maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui no Portal Futebol Interior. Trabalha a Ponte Preta, bola pelo lado esquerdo. Brian Borges bate na bola. A zaga tira a bola, volta, sobra aqui do lado direito pro Potker. Da ponta pro meio, pode bater pro gol. Prefiro tocar do outro lado, lado esquerdo. Trabalha por ali o Luiz Felipe. Entrou dentro da grande área, bateu pro gol, desvio. Ela passa, vai embora. Batida ali, me parece, do Luiz Felipe. É ele mesmo, dominou, a bola bateu no Cauã. Não, no outro jogador ali. Camisa número 3. Número 3, isso, Jonathan. No chute, quase engana o goleiro, morre no gol. É escanteio pra Ponte, Carlos. Escanteio, segundo só escanteio pra Ponte no jogo, o quinto na partida. Vai pra bola o time da Ponte Preta e o árbitro tá conversando ali. O David Braz fica pistolão com o árbitro da partida. Novinho o árbitro da partida, o Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, do Pará. Escanteio para Ponte, bola para dentro da grande área. Jonathan mete a cabeça na bola, tira, volta o rebote da Ponte, tentou jogar o Porfírio dentro da boca do gol, afasta, a zaga tira, a bola volta, sobra para ele de novo, aqui no campo intermediário, levanta a cabeça, joga a bola dentro da grande área para o David Braz, tentou de cabeça, passe errado. Ele tentava ali do outro lado o próprio Luiz Felipe ou ainda até o Brandão, mas a bola se perdeu, foi embora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Corsato, anote aí. O Alex vai colocar o camisa número 16, o João Miguel. João Miguel? João Miguel. Joãozinho vem aí então. No time, quando nesse momento a pausa para hidratação dos jogadores. Certo. Mas o João Miguel, camisa número 16, por enquanto parece que só ele ali. Vamos ver quem vai sair no time do Alex de Souza, Corsato. Muito bem, pausa para hidratação, é tempo de opinião aqui no Portal Futebol Interior. Francisco, a Ponte está perdendo, o Atlético está vencendo 2-1, gols no primeiro tempo. A Ponte, se caprichasse um pouquinho, é jogo já para ter empatado, gente. E não desmerecendo o Atlético, tá? Mas o Atlético está deitando e rolando. A Ponte agora com a entrada do Elvis, a Ponte consegue ter um pouco mais de calma nessa jogada e o Elvis está conseguindo pôr o time para jogar. Por isso a Ponte está trazendo perigo agora para o Atlético. Mas assim, eu acho que o Rodrigo demora demais para mexer. Pode me falar o que for, mas pode que ele já podia ter saído.
Potker tá meio sem função em campo, tá meio que batendo cabeça ali no ataque. Não adianta enfiar 12 atacantes que não vai resolver. E infelizmente o Murilo Cavalcante, eu vou continuar dizendo, não acerta um passe, hein, gente? É irritante, o nosso cabeça de área não acerta uma. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 32 minutos e meio passados, segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B 2026, a primeira rodada. Estádio Arena Sicredi em São João del Rei, Minas Gerais. O placar de contém não tá assim, ó. Placar FI aponta. Atletique 2, Ponte 1. Carlos. Série A do Campeonato Brasileiro, intervalo, vitória no Barradão, vai vencendo o Mirassol por 1-0. Bola rolando no primeiro tempo ainda, Internacional de Porto Alegre 1, Chapecoense 0, 8h30 da noite, tem Corinthians e Flamengo, esse jogo com cobertura aqui dos canais de futebol interior. O segundo tempo lá com o pessoal da X Alphaville. Acesse rivalo.bet.br. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está aí na sua tela. Tem cashback de até 25%. Te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Alteração. Esse cara sou eu. Mexe o Atletique. Fala, Carlos. Vai sair o Jean Cabeças, 23 anos, o colombiano, para a entrada do João Miguel, 16. O Cabeças, camisa número 8, o Jean, tá fora. João Miguel, número 16, tá no jogo. A terceira alteração do técnico Alex de Souza. Muito bem, bem-vindo você que está junto com a gente aqui no chat. Mais uma vez vou abraçar você, viu? Tânia Mara. Ô, Tânia, um abraço. Esse técnico, ela falou um negócio aqui, deixa eu ver o que ela falou. Esse técnico não serve para macaca. Volta, Marcelo, por favor. Tá falando ela aqui, Tânia Mara. Carlos, deu uma palhinha de Se Quiser da Tânia Mara pra gente aí. Não. Posse de bola para o time do Atlético e recomeça o jogo depois da pausa. 33 minutos e 40. Posse de bola aqui do lado esquerdo. A bola bateu na mão do jogador da Ponte. Tá parado o jogo. Falta posse de bola. Campo de ataque lado esquerdo favorece o Atlético. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista. Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Na verdade, a bola bateu foi no juiz, né? No toque do jogador do Atlético, aí por isso ele parou o jogo. Posse de bola pelo lado esquerdo do trabalho, o Atlético tem tempo, Ponte, 34 agora, 34 minutos do segundo tempo, de novo recebe pelo lado esquerdo, livre, leve, solto de marcação, o Cauã Rodrigues vai pra cima da marcação ali do Murilo, aí chega, recua, toca a bola pra Zeca, o Potker tá na marcação dele, tá na cola, ele recua, toca pra Beleze, Beleze dominou, soltou essa bola, trabalhou com o Zeca, capitão do time pelo lado esquerdo defensivo, quarta zaga pro Beleze, solta a bola no círculo central do gramado, quem domina por ali é o João Miguel, Joãozinho dominou aqui no campo intermediário, solta a bola lá atrás pro goleiro Glauco, bem a lua da grande área, perna direita, despacha a bola aqui pro campo de ataque, ele procurava o Cauã, sobe com ele o Lucas Justen, empurra o jogador do Atlético, a bola se perde, vai embora, é lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta. YouTube Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, YouTube Futebol Interior. O João Miguel, ele é volante, viu? Tem 20 anos, era do Barra, de Santa Catarina, veio ano passado para a equipe do Atlético. O Ivan tá junto com a gente, fala que a Ponte Preta com certeza vai empatar o jogo. Tem tempo do Atlético fazer mais um, isso sim, tá dizendo o Rodrigo. Tem, se tem tempo pra Ponte empatar, tem tempo do Atlético fazer mais um. Se o time do Atlético for bom mesmo, faz até 2, 3. 35 minutos do segundo tempo, é posse de bola pro time do Atlético que vem pro campo de ataque pelo lado esquerdo, trabalhando por ali com o jaqueta número 11, o Juan Assis. Canetinha pra cima da marcação do jogador da Ponte. Não vem de garfo, que hoje é dia de sopa, tomou. Aí a Ponte recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque. De jogador do Atlético caído lá do outro lado, o árbitro vai ter que parar o jogo, lá no campo de defesa, lá do direito, o árbitro vai ter que parar o jogo, me parece ser o Jota, que está caído no gramado sentindo cãibras, o jogador da equipe do Atlético. Valeu você que está junto com a gente, viu, acompanhando a nossa transmissão, mandando mensagem aqui no YouTube Futebol Interior, YouTube Futebol Interior. Se não está inscrito no canal, se inscreva, dá um joinha na transmissão, compartilha. Fique à vontade, se tocar no seu coração, pode até mandar um superchat de R$1.000, 2.000. Poxa. Tem valor máximo ou não? Não. Mínimo? Acho que é R$2. Beleza. Pode mandar, viu?
Pode mandar, se tocar aí no seu coração. Se não tocar também, manda mensagem. Aqui aos poucos a gente vai lendo, viu? A gente vai lendo. Deixa eu ver quantas curtidas temos. 85. O Baianinho vem aí. Ah, vá. Demorou, hein, pra colocar. Eu tinha colocado o Baianinho antes do Luiz Felipe. E se eu não vi errado, David da Hora também. Baianinho e David da Hora. Ô, Frank, avisa, já fala quem vai sair pra eu riscar aqui, vai. Não sei. Ah, o Frank. Rapaz, entender a cabeça do treinador tá difícil, hein? É. Ó, mas pra mim aí, vamos lá, Potker deve ser um. E o Brandão o outro, né? Eu duvido, E o Brandão. Eu duvido que ele tire o Potker, tá? Mas tudo bem. Você duvida? Eu duvido. Eu acho que sai o Brian Borges, hein? Ih, rapaz, virou uma pirueta agora o jogador do Atlético lá no campo de defesa. São 2 jogadores caídos no gramado. Virou uma pirueta. Lance estranho, hein? Mas tinha jogador da Ponte, eu não vi o lance. Foi o Brandão que tava na jogada, é. Brandão. Aí o Zeca vai falar com ele. O Brandão tava na bola, né? E aí ele caiu, uma pirueta, lance, ó. Feio, hein? Lance feio, bateu a cabeça ali. Me parece o Lucas Beleze, tá? Me parece o Lucas Beleze, tá estendido lá no gramado, Carlos. É isso. Bom, a Ponte vai mexer. Camisa número 18. Deixa eu dar uma olhada aqui. O 18 da Ponte Preta é o David da Hora mesmo. Então, David da Hora 18, o Atlético vai mexer também, a gente vai com calma, tá, Marcelo? Isso, não tenho pressa. O Baianinho veste a camisa número 26. Baianinho 26, David da Hora 20. Então o Baianinho é o 26, vai entrar, e o David da Hora 18. 18. Eu acho que saem Brian Borges e Potker. Pra mim saem esses. Eu não acredito que ele vai tirar o Potker, não. Bom, no time do Atlético. Saiu 15, entrou 13. Saiu 15, entrou 13 no Atlético. Depois a gente vai direitinho, tá? Então entra o 13 no time do Atlético. Na Ponte o Potker foi embora mesmo, tá? Então acertei, tá vendo? O Potker foi embora na Ponte Preta e também o Murilo. Na Ponte, então, vamos lá. Murilo e Potker foram embora para as entradas de David da Hora e Baianinho, tá? Esse no time da Ponte Preta, ok? Vamos lá. No Atlético saíram o 15 e o 11 para as entradas do 13, que é o Índio, e o Pedro Oliveira, 21. Índio, número 13, e Pedro Oliveira, 21 para as saídas. Vamos lá, então. Do camisa número 11, o Juan Assis, e o Jota, número 15. O Jota sentiu ali, né? Teve aquele probleminha ali de cãibras no meio do campo. Saiu também o camisa de número 11. Conseguiu anotar aí direitinho, Corsato? Consegui. Na Ponte Preta, então, Baianinho, David da Hora. O Potker foi embora. Isso. E qual foi o outro que saiu? O Potker foi embora e saiu também na Ponte Preta. O Brian Borges. Então eu acertei as duas, hein? Eu acertei as duas. E o meu comentarista vai falar já, porque o Atlético vem para o campo de ataque trabalhando com o Pedro Oliveira. Toca essa bola aqui no campo de ataque, lado esquerdo, um pouco mais atrás para o Zeca. Zeca dominou, soltou a bola atrás, vai trabalhando ali com o G Índio. Na papeleta do Atlético, né? Que eles mandaram. Tá lá como G. Índio. Eu vou chamar ele assim. G. Índio. Domina, toca a bola para Pedro Oliveira. Sai da ponta, vem para o meio. Aterrado pelo jogador da Ponte. Tá parado o jogo, Lucas Justen fez a falta para o time do Atlético na meia esquerda. Ô Frank, rapidinho, fala das alterações da Macaca aí. David da Hora e Baianinho estão no jogo, Brian Borges foi embora e Potker também. O Potker eu acertei, né? E o Brian Borges também tinha comentado, só podia ser ele, né? Agora, vamos torcer, tá com muito atacante, eu não gosto muito disso, eu acho que aí é mais a base da pressão, do partir para cima, isso eu nunca vejo dar certo, é muito difícil. E o problema todo é da bobeira aí atrás, né, gente? Mas a Ponte precisa de muita coisa, hein? Tá complicado. É falta para a equipe do Atlético, para cobrança o Jonathan. O Everton tá falando, narrador, 4-1 pro Atlético. Aí o Pablo Prates, 2-2 é o placar. Tem um falando aqui, se fizer o golaço, aqui ó, se o Atlético fazer golaço eu compro um Burger King pra você, tá dizendo o Luiz Juan. Cara, eu tô de regime, obrigado, não vou querer. E a bola veio aqui pro campo de ataque, proteção da zaga da Ponte, chegou ali o Zeca, fez a falta, posse de bola pra Ponte dentro da grande área. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 41.
41 minutos passados do segundo tempo de jogo, finalzinho de jogo em São João del Rei, Minas Gerais. O placar FI aponta, primeira rodada Série B do Campeonato Brasileiro. A Atlético tem 2, Ponte Preta tem 1, Carlos. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, o Internacional de Porto Alegre tá vencendo a Chapecoense. Segundo tempo, 13 minutos, 2-0. E o Vitória vence o Mirassol pelo placar de 1-0 no Barradão. Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela, tem cashback de até 25%. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Fala, Carlos. Só para confirmar ali, mas eu acho que não foi o Brian Borges que saiu, não. Foi o Murilo. Foi o Murilo. Isso, o Brian Borges tá correndo lá, ó. É isso que eu ia falar. Eu tô vendo o Brian ali. Então, eu não tô vendo o rapaz com o pulso, né? Com uma proteção no braço. Então, é o Murilo que foi embora. Corrigindo a alteração aí, o Brian Borges está no jogo, tá? É isso, a Ponte domina a posse de bola, vem pro contra-ataque, bola pro Elvis, perdeu e agora tome contra-golpe, se segura a Ponte, vem pro contra-ataque, trabalhando posse de bola, o Atlético com Pedro Oliveira, dominou, vai pra cima na marcação, proteção da zaga da Ponte, chega, sai jogando por ali o Luiz Felipe pro time da Ponte, jogou bola pra trás, perigosa, a Ponte sai tocando errado, recupera de novo, posse de bola, o time é do Atlético, Zeca vai bater pro gol de longe pra fora. A Ponte tentou sair jogando aqui no campo de defesa, perdeu, o Zeca dominou, bateu pro gol, foi embora. Tiro de meta pro goleiro Diogo Silva fazer a batida. Vai mandando a sua mensagem pra gente. Quem sabe vamos bater a meta de 100 likes, estamos com 94. Quem sabe, já estamos com 144 simultâneos aqui no YouTube. Obrigado, você que tá junto com a gente. A Ponte vai perdendo, o Atlético vai vencendo. A Ponte estreia com derrota por enquanto, bola pra Baianinho. Vamos, Baianinho, 2 na marcação, toca a bola pra Lucas Justen. Cruzamento lá do direito, rasteiro na boca do gol pra ninguém, hein, Baianinho. Aí chegou o João Miguel, meteu o pé na bola, tirou dali, manda a bola pra lateral, posse de bola, campo de ataque lá do direito. David Braz pegou a bola, já bateu, tocou a bola pra ele. Brian, ele foi, mas não foi. Tá no campo de jogo, Brian Borges tocou a bola pra o jogador que é o David Braz. David Braz meteu a bola pra Lucas Cunha. Lucas Cunha sobe, vem pro campo de ataque, jogou na frente, a zaga tirou, voltou, sobrou a entrada da grande área, ganha, Ponte Preta, sobra Brandão, Falta pro time da Ponte Preta em cima do Luiz Felipe. E o árbitro vai dar cartão pro Cauã. Isso. O árbitro vai dar cartão pro Cauã ali na entrada da grande área, na meia-lua da grande área. A bola ia sobrar pro Brandão, pé alto, né? Do Cauã, porque colocou a cabeça na bola o Luiz Felipe e o jogador do Atlético levantou o pé, falta, só preciso ver se vai ser em 2 lances ou em um lance só, hein, Carlos? Ah, não, isso aí tem que ser falta direta, né? Pegou no rosto do Luiz Felipe, jogador da equipe da Ponte Preta, camisa número 11, que não entrou mal no jogo não, hein? E essa falta, cara, é frontal, é de frente pro goleirão, o Glauco. E a gente tem o Elvis, hein? Falta que leva muito perigo pro gol do Atlético, viu, Corsato? 46% entendendo que o Atlético ganha o jogo, 45% entendendo que a Ponte ganha. Vamos lá, 9% no empate. Quem sabe esses 9% passam a acertar. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores na barreira do Atlético e 1 agachado. São 4, né? E 1 agachado. 1 na barreira e 1 embaixo. 1 deitado, na verdade. A Ponte faz uma falsa barreira. Jogadores estão se empurrando ali. A barreira está quase ali na risca divisória da pequena área. Na bola, Diego Porfírio. Elvis também. A bola está dentro, no círculo, da risca da meia-lua da grande área. Vamos para o empate, Ponte. Quem sabe pro já era, pro segundo da Ponte. Elvis para bola. Porfírio também. O árbitro conversa com a barreira, conversa com o pessoal da barreira. Agora veio mais um homem na barreira. 6 na barreira no total. Elvis autorizado direto pro gol. Espalma o goleiro. Foi fraca, né? Teve direção, mas foi fraca, Carlos. Ah, mas deu trabalho pro Glauco, hein? Tinha direção, sim. Se o Glauco não tá esperto, seria gol da Ponte. Elvis, cobrança de escanteio, Corsato. 45-40, já os acréscimos. Vai pra bola, perna direita, chuveirão na boca do gol. Toque de cabeça do Baianinho pra fora. Pra fora do gol. A Ponte teve a chance, hein, Carlos? É isso, com o Baianinho, que cabeceou torto. Vamos até 53, mais 8 de acréscimo, tá bom, Corsato? Mais 8, vamos até 53. Mas o Elvis procurava o cantinho
O goleirão fez uma boa defesa. A Ponte perde, o Atlético vence 2-1. É isso, você tá ligado com a gente toda segunda-feira no YouTube, Hora da Macaca. Tem Hora da Macaca amanhã, vamos falar muito desse jogo aí. Vai, Carlos. Gol do Goiás, terceiro. Goiás amplia. Goiás 3, América Mineiro 0. Vamos lá. Você que tá junto com a gente aqui, valeu. Não chegamos ainda em 100 curtidas. Chegamos, opa. Pô, vê direito aí, pô. 102 curtidas, obrigado. E agora tem falta. Falta aqui no campo de defesa e vai tomar cartão Luiz Felipe. Vai tomar cartão Luiz Felipe. Tomou cartão e ele fala não. Bota a mão na cabeça, não. E aí, Carlos? Falta e cartão pro jogador da equipe da Ponte Preta, o Luiz Felipe. Cara, ele deve ter marcado a falta, né? É que ele deixa o braço, né? O braço dele pega ali no camisa número 21 da equipe do Atlético. O Pedro Oliveira, que entrou aí no segundo tempo, tá sentindo o rosto, o jogador da equipe do Atlético. O jogo tá parado, anota aí mais um cartão pra Ponte. Luiz Felipe amarelado. Vamos até 53, estamos com 47. Frank, a Ponte tem tempo ainda para tentar empatar o jogo, mas é o Atlético que está no ataque, viu, Frank? Marcelo, aquilo que eu falei, né? A Ponte vai... tudo que aconteceu agora até aqui foi porque saiu do pé do Elvis. A verdade é essa. Porque, assim, se falar que tem tática, que o time tem uma jogada, a gente vai estar mentindo. A partida da Ponte Preta foi horrorosa. E demorou demais para mexer, espera muito. Gente do céu, tem coisa que não precisa ser muito gênio para fazer, né? Eu tô dizendo já de cara, detestei. Paulo César pergunta, podemos trocar já, pensar em trocar de treinador? Olha a Ponte, vem pro campo de ataque, bola com o Diego Porfírio, tentou cruzamento ali, era pro Elvis, a entrada da grande área, afasta a zaga, tira. E agora tome velocidade, bola com o perigosíssimo Ronaldo, vai pra cima da marcação, ganhou, bateu pro gol, pegou Diogo. David Braz foi pra jogada, já era, foi-se. É que ele pegou mal na bola, essa foi a sorte, viu, Carlos? No mano a mano pro David Braz vai ficar complicado, né, Corsato? Ele não vai conseguir ganhar de ninguém no mano a mano, o zagueiro da equipe da Ponte. E é isso, a Ponte agora vai ter que ir pro ataque, vai ter mais 4 minutos aí para tentar empatar o jogo, vai se jogar pro ataque e vai abrir o contragolpe pro Atlético. 48 minutos e meio passados do segundo tempo, daqui a pouquinho fim de jogo no Portal Futebol Interior. Toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. E agora, jogador do Atlético aqui meteu o pé na bola, tirou dali de qualquer jeito, quis saber de nada não, joga pro mato que o jogo é de campeonato. Bola com o Elvis, recebeu um passe meio torto, mas conseguiu recuperar a bola, tocou na frente, lado esquerdo, é pro jogador da Ponte Preta, o Felipe. O Luiz Felipe brigou com ele por ali, o Diogo mete o pé na bola, tira, lateral, posse de bola, campo de ataque, favorece o time da Ponte Preta. Na verdade, quem estava lá do lado esquerdo era o David, da hora. O Porfírio bateu para ele, devolveu para o Porfírio, bola de novo para a Ponte, Luiz Felipe, da ponta pro meio, toca a bola para Brian Borges, fez o único gol da Ponte no jogo, tá aqui de meia direita, trabalhou, soltou essa bola pela direita para Baianinho não tentou nenhum X1, cruzamento dentro da grande área, afasta a zaga, tira, deu rebote, sobrou, Brian Borges, bate Brian Borges, você já fez um de fora da área, Brian Borges, tentou tocar ali pro Brandão não entendeu, a bola se perdeu, foi embora, Carlos. Tinha que ter chutado, né? Cara, o jogador de futebol, isso me irrita, cara. Ele sabe que o jogo tá terminando, a bola vem no pé dele, ele tá sozinho, parece que quer se livrar da bola. Isso chega a ser irritante. Por que não chutou? A bola saiu, foi embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Atlético. Tem mais 3 minutos a Ponte para tentar empatar. E aí o goleirão vai ganhar todo o tempo que pode, o goleiro da equipe do Atlético, o Glauco. A Ponte vai perdendo, estreia na Série B do Campeonato Brasileiro 2026 com derrota. É o que mais o torcedor da Ponte Preta conhece em 2026. Duas equipes que, como eu disse no começo da transmissão, rebaixadas no estadual, né? Tanto Ponte Preta como o Atlético. Atlético rebaixado no Campeonato Mineiro, a Ponte Preta rebaixada no Campeonato Paulista. Aliás, uma campanha vergonhosa da Ponte Preta. Tem gol. Uma campanha pífia da Ponte Preta que nunca mais esqueceremos. O torcedor da Ponte Preta, parabéns para mim e para os envolvidos nessa campanha vexatória da Ponte no Campeonato Paulista. Bola na rede, placar ao vivo informa. E diminui o América, Mastriani fez o gol do Goiás, o terceiro foi do GG, 3 para o Goiás, 1 para a equipe do América.
Brian Borges por baixo fez a falta. O Brian Borges começou de atacante, foi pro meio, agora tá de volante. Fez a falta, se esforça, o jogador do Atlético caído no gramado. Falta em cima do 16, o João Miguel do time do Atlético. O jogo tá parado. A Ponte perde, o Atlético vence. A Ponte vai começando mal. A Ponte vai começando mal demais a Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que o jogo é fora de casa, né? Mas não consegue o intuito de trazer pelo menos um ponto para casa. Falta pro Atlético. Parece que o Diogo ia dispensar a Barreira, não. Falou, não, quero Barreira sim. É, porque o Jonathan, ele tá querendo mandar uma direta, hein? O Zeca tá por ali também, mas o Jonathan, ele já bateu uma que pegou na Barreira. E agora pode ter outra tentativa aí, mas acho que essa vai mais pro Zeca, né? No ano que a Ponte cai no Campeonato Brasileiro da Série B, o Zeca fez um gol pelo Vitória contra a Ponte Preta. Zeca pra bola, pra fora. No primeiro jogo da Ponte contra o Vitória. O Hélio dos Anjos era o treinador da Ponte ainda. Depois o Hélio abandonou o barco. Isso. Aí o Zeca fez um gol de fora da área, a bola teve um desvio. E agora tem uma falta pra Ponte ali, hein, Carlos? Eu tava lá nesse jogo. Né? Não consegui entrar, mas tentei, pelo menos. Falta pra Ponte agora, hein? Falta ali meia esquerda, campo de ataque. Tem que ter pressa. 1 minuto pra terminar o jogo. Elvis vem na cobrança. David da hora sofreu a falta. Aí o jogador do Atlético entrou na frente. 52 minutos. O árbitro não fala nada. O cara continua lá na frente. O Elvis bate a mão no pulso. Chuteira amarela para o jogador da Ponte. Quem sabe para empatar no final. Para empatar no final. Todo mundo se pegando dentro da grande área. Chuveirou na boca do gol. Afasta a zaga. Tira o perigo dali. A bola voltou. Sobrou no peito do Luiz Felipe. Jogou para trás para o Elvis. Mais 30 segundos. Tem que jogar essa bola dentro da grande área. Bola para o Luiz Felipe. Fez a finta. Ganhou da marcação. Tocou pelo lado esquerdo pro Porfírio. Descolou o cruzamento dentro da grande área, sobe a zaga, tira, cai dentro da grande área pro David Braz, tentou de primeira, chegou a zaga, tirou. Chega a zaga, tira e agora vai dar contragolpe, hein? Vai cair pro Ronaldo, provavelmente o último lance do jogo. Vai pra cima da marcação ali do Lucas Cunha, ganhou da marcação, fez a falta, tá parado o jogo. Fez a falta, tá parado o jogo, ainda de cavadinha, jogou a bola ali sobre o goleiro da Ponte, vai tomar cartão de graça. O Ronaldo, o goleiro, o jogador, centroavante da equipe do Atlético, Carlos. Vai terminar o jogo, né? Já passamos de 53 e o Ronaldo tomou mais um cartão amarelo. Ponte Preta estreia com derrota, viu, Corsato? É isso, vai terminar o jogo. Mesmo assim, o Diogo Silva jogou essa bola lá dentro da grande área, Baianinho com ele. Chega a zaga, mete a cabeça na bola, tira e não há tempo para mais nada. Apita um árbitro. Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho. Ponto final em São João del Rei, na Arena Sicredi. Deu o time da casa. Estreia com vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Gols de Ian Lucas e Jota. Aliás, os gols no primeiro tempo. Brian Borges diminuiu para Ponte. 2 para o Atlético, 1 para Ponte Preta. Saída dos jogadores no gramado da Arena. Brilha, 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 brilha muito, Carlos. Quem não brilhou foi a Ponte, né? Mais uma derrota, você falou aí. Esse ano, o torcedor da Ponte já chega, né? Tá bom já, né? Esse é o 11º jogo da Ponte Preta na temporada. Uma vitória apenas a Ponte tem na temporada. 2 empates e o resto é só paulada, velho. Só derrota. É a 8ª rodada que a Ponte Preta, 8º jogo que a Ponte Preta perde, fez o gol a 44, conseguiu tomar o gol de empate, o gol da vitória. Os caras com 2 minutos foram lá e desempataram a partida. A Ponte começa o Campeonato Brasileiro da Série B, como começou o ano, sendo derrotada pro Atlético, a Ponte Preta que já há quase 10 anos não estreia em campeonatos brasileiros com vitória. A última vitória foi em 2018. A Ponte ainda tinha o Cleison jogando no ataque. A Ponte venceu o Sport em casa, no Majestoso, aquele dia por 2-0, se eu não me engano. De lá pra cá, em campeonatos brasileiros, só paulada em estreia ou empate. Perde o jogo. E agora vai tentar a reabilitação contra o Ceará, não nesta quarta-feira, na outra quarta-feira, dia 1º de abril, Corsato. Muito bem, a Ponte perde o jogo, estreia com derrota no Campeonato Brasileiro da Série B, melhor pro Atlético. Ó, de boa na Lagoa, 2 times que vão lutar contra o rebaixamento, tá? Pelo menos a minha visão é essa, né? 2 times que vão lutar aí pra permanência
na Série B do Campeonato Brasileiro e a Ponte perde para o Atlético na estreia da competição nesse domingo, 22 de março de 2026. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco o Frank Francisco vai falar muito, né? Mas quero saber a sua opinião, rapidinho, Frank, resultado justo, vitória do Atlético? Resultado justíssimo, não há o que contestar. A Ponte não fez nada para que o resultado fosse diferente. Tá certo, então. Nosso comentarista daqui a pouco vai falar mais, vai trabalhar mais no comando do Carlos Corsato no fim de jogo para a gente movimentar toda a nossa equipe. Se tivermos a palavra do professor, o Rodrigo Santana, que em 3 jogos, 2 derrotas e uma vitória com o time da Ponte Preta, 33,33% de aproveitamento do nosso treineiro, o Rodrigo Santana. 8 da noite mais 4 minutos. Daqui a pouco a gente volta. Fim de jogo aqui no Portal Futebol Interior. Transmitimos a derrota da Ponte Preta, vitória do Atlético pelo Campeonato Brasileiro Série B, primeira rodada 2026. 2 Atlético, 1 Ponte Preta. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vamos abrindo aqui o fim de jogo nos canais Futebol Interior. Vamos até as 9 da noite, a partir das 9 horas da noite tem a partida entre Flamengo e Corinthians aqui nos canais Futebol Interior, lá com o pessoal da X Alphaville. Para Rivalo, nada ganha da emoção, Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor, Sinditaxi, Auto Posto Casa do Taxista, os melhores combustíveis
Combustíveis para você, troca de hora na Barão de Itapura. Restaurante do Dadá, domingo pede pizza, pizza é do Dadá. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo em Casa do Perfurador. Tudo pro seu poço artesiano, Hora da Macaca. Toda segunda-feira, 9 da noite, no YouTube Hora da Macaca. Amanhã tem. Vamos falar muito aí desse jogo. Vamos falar também um pouco da eliminação da Ponte na Copa do Brasil. E aí a Ponte vai dar uma segurada, né, pro torcedor aí. Só volta a jogar agora no dia 1º de abril contra o Ceará no Majestoso. Vai ter 10 dias aí a Ponte Preta para trabalhar depois que voltar para Campinas. Bom, no fim de jogo aqui dos canais de Futebol Interior, teremos o nosso comentário final. Estou aguardando aqui o link ou então o material com a entrevista coletiva do técnico Rodrigo Santana da Ponte Preta, o Frank Francisco com as notas do jogo. Não vamos eleger o melhor em campo da Ponte porque o time perdeu, e a ficha técnica do jogo também aqui nos canais de Futebol Interior. Bom, bola rolando, 10 minutos agora do primeiro tempo, Novo Horizontino e Londrina vão empatando 0-0. Esse jogo fecha a primeira rodada da Série EB. O Goiás venceu o América Mineiro por 3-1. O América Mineiro que jogou todo o segundo tempo com um jogador a mais, mas já perdeu o jogo por Goiás por 2-0, tomou um gol com 11 jogadores contra 10, mas fez um. Final 3 para o Goiás, 1 para o América. Ontem, Vila Nova e CRB empataram 2-2, Ceará 1, São Bernardo 1, Operário 1, Atlético Goianiense 0, Botafogo 4, Fortaleza 0. Esse jogo com transmissão aqui dos canais de Futebol Interior, o Wilson Rocha deu o recado. Cuiabá e Sport empataram 0-0. Hoje, o Avaí venceu o Juventude 2-0, o Náutico em casa perdeu para o Criciúma 1-0, a Ponte perdeu para o Atlético 2-1, jogo que o Marcelo transmitiu, o Goiás perdeu para o América 3-1. Repito, Novo Horizontino e Londrina vão empatando no Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, placar de 0-0. Frank Francisco, 8 da noite, mais 13 minutos. Quero saber do amigo aí se foi justo o resultado, derrota da Ponte para cima do Atlético. Pelo placar de 2-1, a Ponte saiu perdendo, foi buscar o gol de empate, mas a 46 minutos do primeiro tempo ainda tomou o segundo gol e perdeu na estreia para a equipe do Atlético. Carlos, resultado justo. A Ponte não fez na partida, não criou na partida nada para que a gente pudesse ter aquele sentimento de puxa, faltou só um pouquinho. A Ponte foi uma partida horrorosa, o time desfigurado em campo, erro de posicionamento. A gente fala aqui, olha, às vezes o torcedor fica bravo, eu entendo o torcedor, né? O David Braz, ele está sendo o melhor jogador de defesa da Ponte. Agora é evidente, se você deixar o David Braz mano a mano com qualquer atacante, ele vai perder, isso é inevitável, basta ver com a idade, né? Basta ver a movimentação do jogador em campo. O que denota é que a Ponte precisa ter atenção a esses detalhes, Carlos. E isso é muito sério. O time foi muito mal, para mim mal escalado, demorou demais para substituir. É o mesmo erro do jogo passado, lento nas substituições, parece que demorou demais para entender o que estava acontecendo. E esse meio-campo da Ponte, se o que a gente viu até agora foi isso, pode ir atrás de reforço. A Ponte, eu falei aqui o ano, né? 2017 era o ano do Campeonato Brasileiro Série A. Foi a última vez que a Ponte Preta venceu, gente, em campeonatos brasileiros. Aí tem Campeonato Brasileiro Série A. Esse aqui foi o último ano que a Ponte disputou a Série A. De lá pra cá, a Ponte disputou a Série B 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. A Ponte também disputa a Série B. 2024, a Ponte disputa a Série B. 2025, a Ponte disputou a Série C. E, pasmem, também não estreou com vitória. Vocês vão lembrar, a Ponte estreia empatando com o Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro. E hoje perdeu pro Atlético. A última vitória da Ponte Preta em estreias foi contra o Sport em 2017. Em estreias de Brasileirão, tá? Obviamente que a Ponte jogou Copa do Brasil, e aí Copa do Brasil a Ponte venceu na estreia, por exemplo, como esse ano, né? A única vitória da Ponte Preta já na terceira fase, mas dá para contar como estreia, né? Naquele jogo, a Ponte Preta venceu o Guarani de Bagé nesse ano pelo placar de 1-0, mas é Copa do Brasil e não Campeonato Brasileiro. Muito bem, bora lá então. Tô aguardando aqui da assessoria de imprensa da Ponte Preta para ver se vai vir link
ou não da entrevista coletiva do técnico da Ponte Preta, o Rodrigo Santana. O pessoal na rede social aqui já tá metendo a boca no Rodrigo Santana, Frank. Cara, assim, eu entendo que assim não se faz futebol, né? Escolher o cara, né, tem que dar tempo pro cara trabalhar, né? Não vou falar aqui que com 3 partidas, 2 pela Copa do Brasil, 1 no Campeonato Brasileiro, já tem que mandar o cara embora. Foram muitas contratações. A Ponte está montando de novo o seu time, né? O Lucas Justen, por exemplo, hoje foi um que fez a estreia. Ele não foi contratado para a Série B, ele foi contratado para o Campeonato Paulista, mas sequer foi inscrito no Campeonato Paulista e fez a sua estreia. Mas é isso, né, Frank? A Ponte está montando aí o time ainda, né? Tem muita coisa para acontecer, né? Sim, a Ponte precisa pelo menos ter um padrão de jogo, né? Um esquema tático. Não tem, Carlos. E assim, vou discordar de você, Carlos. Eu falei aqui e eu tenho que ser sincero com o que eu comentei. Eu não tenho perspectiva nenhuma com o Rodrigo Santana. Eu quero estar errado e queimar minha língua. Mas até agora, do que vi, não gostei. A gente... teve gente aqui falando, né, que já é hora de trocar o treinador. Na verdade, assim, o time é desentrosado ainda, né? Um time desentrosado porque a Ponte está montando um outro time. A base do Campeonato Paulista realmente não dá para você falar que é uma base para jogar um campeonato. Mesmo porque também eu falei isso em algumas bancadas, que a Ponte precisava contratar pelo menos 20 jogadores. E a Ponte andou perdendo jogador daqueles que estavam, né? Mas, assim, é claro que o treinador ele é culpado porque ele que escala o time. Mas hoje... não é discordado, Frank, da audiência. Eu acho que a gente não pode colocar na conta do Rodrigo Santana a desatenção do time. O time começa o jogo com a posse de bola no primeiro tempo, com o Potker para dar o início ao jogo. Já perde a bola, os caras já têm 2 chances. Desatenção. Depois da entrada da grande área, ninguém marca. Os caras tocam a bola, difícil de chegar à marcação. Aí a Ponte consegue o gol de empate numa jogada... vamos dizer assim, sem muito perigo, né? Porque começa num tiro de meta. E aí o Brian Borges, de posição legal, faz o gol na casquinha do Brandão. Pô, não deu tempo nem de eu terminar de narrar o gol, pô. Já tomou o segundo gol. É desatenção. Então, assim, o time tem que entrar atento. Tá? Tem que ter atenção. Agora, por que tá sem atenção? Eu não sei. Claro que tem outros fatores externos na Ponte Preta que a gente sabe que afeta no campo, na bola, né? E é um negócio que a Ponte Preta vai viver aí essa temporada toda. Mas, assim, tem que ter mais atenção. O time tem que estar atento do primeiro segundo ao último segundo de jogo, Carlos. Só pra gente completar a informação aqui, então, última vitória da Ponte em estreia de Brasileiro, 2017, a Ponte ganhou aquele jogo 4-0 contra o Sport, com 2 gols do Cleison, um do Luca e outro do Nino Paraíba. De lá pra cá, vamos pras estreias, 2018, aí a Ponte caiu, 2017, né? Ela joga a Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia foi no Majestoso, a Ponte perdeu pro Paysandu por 1-0. Nesse jogo aqui não tinha torcida, porque a Ponte estava pagando punição lá da invasão contra o Vitória. Depois, em 2019, a Ponte perde pro Curitiba, 2-0 no Couto Pereira. Em 2020, a Ponte é derrotada no Canindé para o América Mineiro. Ponte 0, América 1. Brigatti, o treinador. Em 2021, a Ponte estreia contra o Brusque. Não, já estava com... Deixa eu ver. Tinha contratado o treinador, mas ele não estava como técnico, tá? A Ponte perde para o Brusque pelo placar de 2-1. O Brusque estava fazendo estreia em Série B de Campeonato Brasileiro. Em 2022, a Ponte empata com o Grêmio. 0-0. Em 2023, a Ponte perde para o Vitória pelo placar de 4-3. Em 24, deixa eu ver se eu lembro aqui. 24, a Ponte joga contra quem? É Vila Nova. E parece que perde também. Aí 25 empata com o Figueirense, né? Então é isso, as estreias da Ponte Preta na temporada, em campeonatos, cara. Olha, vou falar pra você, viu? Que fase da nossa querida Macaquinha. Em 2024 a Ponte, falei aqui, né? Foi 2023 que a Ponte perdeu pro Vitória 3-0, né? Mas que fase da Ponte, viu? Não tá nada fácil pra Macaca. E amanhã tem a reunião lá com o Pacheco, né? Que deve realmente deixar a Ponte Preta. É uma pena porque ele era titular absoluto
deste time da Ponte Preta. 8 da noite, mais 18 minutos, 8h18, eu fico aqui aguardando para saber se teremos a entrevista aqui do treinador da Ponte Preta, o Rodrigo Santana. O Silvio Seco está dizendo que o técnico é muito passivo, não vibra. O jogador entra na vibe do técnico. Cara, a gente reclamava, né, muita gente reclamava do Hélio dos Anjos, até do Brigatti no campo, né? Sei lá, ele é estilo Alberto Valentim, cara. Mas eu ainda tô vendo aqui que tem muita, na rede social, muita gente pedindo para trocar o técnico, né? Deus, por favor, ajude os enfermos e as famílias de bom coração, tá dizendo aqui o Rafão. O Marcos Oliveira, caraca, que técnico horrível, mexe tudo errado. Técnico mais fraco que chute de borboleta. O Abimael hoje tá, rapaz, tá mandando umas boas aqui, viu, Abimael? Obrigado. O Silvio Seiko, parabéns ao Braz, excelente profissional, porém algo de errado não está certo. Ele ser sempre o melhor em campo no nosso time. Treinador fraco, zaga péssima, diz aqui o Wilson da Rocha. Já manda embora, 10 dias pega um treinador novo, diz aqui o Ronaldo Rocha. Corsato e Frank, juro que a partir de hoje enterro esse clube por causa dessa diretoria e esses boi cansado do Brigatti. Adeus, clube do meu coração. Luiz, eu sei que você tá falando, mas que daqui a pouco você volta, tá? A Ponte precisa da gente, velho. Marco João Carvalho, daqui 3 rodadas volta o Marcelo Fernandes. Roger já cai no esporte, eu tentaria ele. Esse cara aí é fraco demais. Não sei de onde tiraram ele, diz aqui o Ronaldo Neto. Boa noite, Ponte Pretanos. Que jogo muito ruim, hein? Sem ação, muito passes errados, meio de campo sem marcar, time muito fraco, diz aqui o Luiz Simas. Time anêmico, ó, perdido. O técnico começou com o time errado, mexeu péssimo, sem noção, rumo à Série C. Não tomou goleada por causa do goleiro, melhor do jogo. O Ricardo Monteiro, professor do quê? Olha como é a reação do técnico na derrota, sorrindo. Sem noção, diz ele aqui. O Paulo César, será que o Marcelo Fernandes não aceita voltar? Treinador, a torcida tá pegando no pé mesmo do técnico, o Rodrigo Santana. Bom, 8 da noite, mais 23 minutos. Ô Felipe Max, prepara aí o intervalo do fim de jogo, porque aí depois a gente faz o intervalo e aí vamos voltar para ficha técnica, para as notas do jogo. Tá preparadas as notas aí, né, Frank? E aí vamos aguardar a palavra do Rodrigo Santana. Se vai falar ou não vai falar, a gente não sabe, mas vou aguardar aqui a palavra do treinador, o Rodrigo Santana. Portanto, fique ligado conosco. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada
que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 8 da noite, 25 minutos. Daqui a pouco tem Flamengo e Corinthians, hein? Já, aqui nos canais de Futebol Interior, lá com a X Alphaville. O Pedro Lino sempre ligado, hein, Pedro Lino? Obrigado, viu? Mandou pra gente aqui, ó. Público no jogo de hoje, anota aí, narrador, para falar na ficha técnica. 3.217. Você falou lá que o público era bom, né? Mais de 50% do estádio com a capacidade tomada, porque o estádio hoje tem capacidade para 6 mil torcedores. 38.110 a renda, 3.217 o público, 38.110 a arrecadação. Por enquanto, nada de palavra de treinador, hein? Nada da palavra do técnico Rodrigo Santana. Assim que ele aparecer, a gente fala e coloca a palavra do técnico. Para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Eu não tinha aqui na memória a estreia da Ponte, fui pesquisar. Em 2024, a Ponte estreia contra o Curitiba, no Majestoso, empata 1-1. Então a Ponte, última vitória da Ponte em estreias de Campeonato Brasileiro, incluindo Série B e Série C, e Série A também, foi em 2017, Série A do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta venceu a equipe do Sport por 4-0 naquele ano. Bom, tá chegando aqui material com o técnico, o Rodrigo Santana, mas vamos esperar porque eu tenho que mandar pro Felipe. Então, vamos aguardar aqui, tá? Enquanto isso, Felipe Marques, você pode, por gentileza, colocar aí as notas do jogo, porque nós vamos gabaritar os jogadores da Ponte Preta. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então, Francisco. Diogo Silva. Tem gente dizendo que o Diogo falhou nos 2 gols. Eu acho que ele falhou no primeiro. O segundo gol, pra mim, indefensável. Não, pra mim também é a mesma coisa. Falhou só no primeiro gol, tá? E outra, hein? Fez muito boas defesas. Nota 5, Carlos. Nota 5 pro Diogo Silva. E o Lucas Justen? 4. Lucas Cunha? Lucas Cunha, 4,5. David Braz? 5. Kevson? 4. Meio campo. Tarik? Tarik, nota 4, Carlos. Murilo Cavalcante? 4. Brian Borges? 5,5. Ataque. Potker? Nota 4,5. Brandão? 4,5, pela garra, pela luta só. Jonathan Cafu? 4. Vamos agora para os caras que entraram no time da Macaca. Diego Porfírio? Nota 4,5, Carlos. Ele foi um pouco superior ao Kevson hoje. Luiz Felipe? Luiz Felipe, 4. Elvis? 5,5, né? A Ponte apareceu alguma coisinha quando ele estava em campo. David da hora, esse o Marcelo quase não falou o nome dele. Aliás, né,
as 2 vezes que nós vimos, eu não fiquei com vontade de ver de novo, não. Mas precisa jogar 4. mais, né? Entrou com 39, velho. Verdade. Aí é difícil, né? E o Baianinho? Eu vou dar nota 4, mas assim, Carlos, é bom a gente lembrar sempre isso, né? Baianinho? O Baianinho nota 4 também, não conseguiu fazer nada. Ele demora, né? E é isso que o torcedor da Ponte tá falando. Eu não tô pedindo cabeça de treinador aqui, não. Mas ele demora pra mexer, cara. E vai colocar atacante faltando 10 minutos pra acabar o jogo, velho. Aí é difícil, né? Você vê que a minha reclamação é essa, lentidão pra mexer. E tem coisa, gente, que no futebol ela funciona assim, você tem que fazer ou não faz. Não existe, vou esperar um pouquinho, mais um pouco menos. Isso aí não funciona. Tem que fazer, faz. Nota pro Rodrigo Santana? Nota 4, Carlos. Nota 4. A Ponte perdeu o jogo pelo placar de 2-1 para a equipe do Atlético. As notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Assessoria de imprensa da Ponte aqui pelo Paulo Santana tá mandando pra gente aqui 3 arquivos, né, de áudio com o nosso Rodrigo Santana. Então, treinador da Ponte Preta vai falar. E o Felipe Marques vai soltar os 3 áudios, um na sequência do outro, e depois o Franco Francisco vai comentar junto com o Marcelo aqui o que disse o treinador Rodrigo Santana na derrota da Ponte 2-1 para a equipe do Atlético. Boa noite, Pedro. Tivemos algumas alterações, sim. Iniciando ali pelo caso do próprio Pacheco, né? Que saiu, então iniciou com o Justin ali. Em relação, estou falando ao último jogo, né? Optamos pelo Murilo para dar um pouquinho mais de qualidade na nossa saída de bola ali, mais movimentação, no lugar do Rodrigão, né? Então saí ali com o Tarek e como se fosse um segundo volante, pelo Rodrigo e o Tarek ter as mesmas características, né? E vim numa sequência de jogo muito curto de um jogo para o outro, a logística muito ruim aqui para chegar em São João del Rei. A gente optou por um cara que estava mais descansado para pôr um pouco mais de energia. E devido ao adversário ter muita dificuldade na bola parada, nos cruzamentos, a gente optou pelo Brandão no lugar do Elvis também, que vinha sentindo um pouco do último jogo, né? Então a gente optou por ter 2 homens um pouco mais de área, que criassem um pouco mais de dificuldade, que era o caso do Potker e do Brandão por dentro. E as velocidades pelo lado e construção pelo lado seria do Cafu, do Jonatas Cafu, e do Brian, né? O Jonatas Cafu, jogador experiente, né? Que só veio entrando nas partidas. A gente optou por ele nos dar essa profundidade pelo lado direito, uma vez que o Justin ia ficar um pouco mais por trás, sabendo que eles jogavam com 2 pontas abertos, né? Então, na verdade, seriam 3 alterações, que era o caso do Brandão, Elvis e o Baianinho, que tinha feito o último jogo, né? Mas manteve o mesmo sistema de jogo. E foi essa a ideia, ter 2 caras maior, 2 caras que trouxessem mais dificuldade para o adversário dentro da área, uma vez que a gente estudando a equipe do Atlético, vendo todos os gols que eles tomaram muito gol de bola parada, principalmente, de cruzamento, e a gente estava com essa ideia de fazer chegar a bola no Potker e no Brandão com uma certa facilidade. Boa noite, Wendel. O Lucas Justin entrou hoje pelo Pacheco ter pedido a sua rescisão, titular da posição, e vinha treinando e jogando bem, que era o caso do Pacheco, e ele era o reserva imediato, né? É natural que às vezes o jogador sente um pouco a falta de ritmo de jogo, né? Mas eu acho que isso aí, passado essa estreia, embora ele tenha sido firme, tenha ganhado alguns duelos aéreos, acho que faltou um pouquinho mais de profundidade, né? Porque ele tem força para isso, tem característica. Mas isso é natural quando se trata de um jogador que ainda está sem ritmo, né? O titular absoluto da posição era o Pacheco, e a gente acabou sendo pego de surpresa. E passamos a confiança, a força para ele, né? E a gente espera aí que ele vai adquirindo o ritmo de jogo, ganhando confiança, para estar performando melhor dentro das partidas. Bom, a diretoria trabalha incansavelmente atrás de reforços, né, para fortalecer a equipe. A gente precisa, né, a gente faz muita busca aí no mercado, né? Por enquanto eu estou focando no elenco, né, contando com o que a gente tem, tentando oportunizar, rodando alguns jogadores, dando um pouco mais de minutagem para conhecer melhor as características e dentro do jogo. Aí a diretoria está trabalhando
fazendo a parte dela. Acredito aí que antes da janela fechar a gente consiga trazer alguns reforços para estar fortalecendo a equipe, uma vez que a gente sabe que 38 rodadas é pesado, precisa ter um elenco com peças de reposição. Tá aí, a palavra do Rodrigo Santana, 3 respostas, né? Ele começa falando do jogo, depois fala do Pacheco, né? Teve um internauta aqui que falou que ele não vibrava, né? Até na entrevista coletiva, parece que ele tá dormindo, velho. Ai, tá bom, vai. Bora lá. Ô, Frank. E aí, Frank? Ele tentou na bola alta, mas nada que ele tentou deu certo também, né? Vamos combinar, né? É engraçado, Carlos. Eu ouvindo ele falar, vou me focar na primeira manifestação dele. Ele entrou com uma perspectiva de bola aérea em cima da defesa do Atlético para poder usar o Potker e o Brandão. Aí eu faço a pergunta a você, quantas vezes essa jogada foi executada? Pois é. Então você perdeu tempo praticamente o jogo todo com algo que você pensou e que não deu certo. Então para mim aí, Carlos, não pegando no pé, mas resume a lentidão do treinador. A lentidão de fazer a leitura do jogo. Olha, entrei com isso, não deu certo, já vou mexer. Porque você não vai colher resultado diferente. Você entrou para aquilo não foi executado, muda. Então eu vou resumir aqui o meu comentário. E não é, gente, implicância e pegar no pé. Volto a falar. É que realmente a leitura está aí. E aí, Corsato, o que você entende aí e o que você quer comentar a respeito da entrevista do treinador da Ponte, o Rodrigo Santana? A Ponte perdeu 2-1, 8ª derrota da Ponte Preta no ano de 2026 na temporada. Ele tinha um plano, né? O plano não deu certo. É isso. O plano não deu certo, acabou não vingando o plano de jogo que ele fez. Eu acho que ele tinha que fazer realmente modificação no time que jogou contra o Atlético de Goiás, né? O Atlético Goianiense. Mas, assim, ele vai ter muito trabalho aí, né? O Pacheco é melhor do que o Justen. Mas eu acho que o Justen pode ser o titular do time. E tem o Thales também, né? Que tá chegando agora e tal. Mas o Pacheco é melhor do que o Lucas. Isso eu não tenho dúvida. Agora com o Thales eu não conheço, então vou esperar um pouco, né, pra falar com relação à lateral direita. Mas não foi por causa da lateral direita que a Ponte perdeu o jogo, tá? Eu acho que o problema da Ponte hoje foi, primeiro, atenção, falta de atenção. O time entrou desligado no primeiro tempo, boa parte do jogo estava desligado. No segundo também, em alguns momentos, né? E a marcação do meio-campo que estava frouxa, né? O time até tentou, mas o resultado foi justo. O Atlético merecia a vitória. Agora é focar nos outros jogos. Aí ele vai ter um tempo para trabalhar e eu espero que ele consiga arrumar esse time aí. Tá certo. 8 da noite, mais 38 minutos. Tem gol, hein? Na Neoquímica. É gol do Flamengo. Lucas Paquetá foi pra rede, abrindo o marcador. O Flamengo vai vencendo o Corinthians pelo placar de 1-0. Deixou o Frank Francisco feliz aqui. É mais pela vitória do Flamengo ou pela derrota do Corinthians? Deixa eu entender, Frank. O Corinthians perdendo, eu tô muito feliz. Me desculpe os amigos que gostam. Entendi. Eu sou anti-Corinthians, 1977. Entendi. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Ô, querido Felipe Marques, prepara aí o comentário final pra gente já resolver essa parada também. Comentário final que vai lá pro YouTube dos canais Futebol Interior. Antes do comentário final, vou dar mais uma passadinha aqui pela Série B. Tem bola rolando, 37 do primeiro tempo. Novo Horizontino e Londrina vão empatando 0-0. Aqui o confronto de dois vices estaduais, né? Novo Horizontino e Londrina. Novo Horizontino perdeu pro Palmeiras a final do Paulista. O Londrina perdeu pro Operário a final do Campeonato Paranaense. E também dois times eliminados da quarta fase da Copa do Brasil. Londrina saiu fora e o Novo Horizontino também foi eliminado na Copa do Brasil. Rapaz, que fase, hein? Mas eles estão jogando, empatando 0-0. No mesmo horário da Ponte, o Goiás venceu o América Mineiro por 3-1. Além de Ponte 2, Ponte 1, Atlético 2. Que bom seria se fosse o inverso, né? Mas o placar
tá na tela aí, ó. Aqui, ó, na tela aí, ó. O placar tá na tela, 2 pro Atlético e 1 pra Ponte. Náutico 0, Criciúma 1. Jogos de hoje da primeira rodada. Avaí 2, Juventude 0. Ontem, 5 jogos abriram esta primeira rodada. Vila Nova e CRB 2-2. Ceará, São Bernardo 1-1. Operário 1, Atlético Goianiense 0. Botafogo 4, Fortaleza 0. Cuiabá 0. Sport Recife 0. 4, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21 gols por enquanto em 9 partidas, a mais de 2 gols por jogo, mas ainda tem Novo Horizontino e Londrina para terminar essa parada. Bom, 8 da noite, mais 41 minutos, hora do comentário final. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Marcelo Corsato transmitiu com o Frank Francisco derrota da Ponte na estreia, mais uma derrota em estreia em Campeonato Brasileiro da Ponte, a 8ª derrota da Ponte Preta na temporada 2026, a Ponte que em 11 jogos tem 8 derrotas nessa temporada, 2 empates e apenas 1 vitória. Se fosse um campeonato de pontos corridos, 33 pontos disputados, só 5 pontos ganhos. Daí, quanto? 33%, 15%. Sendo bom, é 15%, né? 15% de pontuação. Mas é obviamente que agora a Ponte está num campeonato de pontos corridos. No Campeonato Paulista, a Ponte disputou 8 jogos e teve só 2 empates, né? Foram 2 empates, a Ponte terminou com 2 pontos a competição e a Ponte empata contra... A Ponte só teve 1 empate, hein? A Ponte só empatou contra o Noroeste. Depois só derrota, velho. Então eu tô fazendo a conta errada aqui. A Ponte só fez 1 ponto no Paulista. Acho que foi só um ponto. Tô fazendo a conta errada aqui, viu, gente? A Ponte são 11 jogos, então vamos lá. 11 jogos, 1 empate, 1 vitória e 9 derrotas. Minha Nossa Senhora. Que coisa horrorosa, hein? E aí, Frank, justo resultado? 2 pro Atlético e 1 pra Ponte. Carlos, justíssimo, né? O Atlético buscou, fez por onde para conseguir o resultado. A Ponte foi apática, a Ponte foi lenta, desatenta. Tudo de ruim foi a Ponte hoje. Para mim, treinador errou de novo, escalou mal, substituiu, demorou demais para fazer substituição. Então não tem nem como a gente chorar. A realidade é uma só. Resultado justo. E futebol, justiça é bola na rede. O Atlético foi lá, colocou a pinóia para dentro do gol 2 vezes. Nós tivemos uma oportunidade, fizemos só uma. Resultado justo. É isso, só confirmando mesmo, a Ponte só teve 1 ponto no Paulista. Então a Ponte só teve 1 empate no Campeonato Paulista. Então, vamos lá, que fica pior a coisa, né? Em 11 jogos, são 9 derrotas, 1 vitória e 1 empate na temporada. 4 pontos apenas, 13%. 12,5% de aproveitamento. E aí, Corsato, 2-1 pro Atlético. Resultado merecido. O Atlético jogou melhor que a Ponte. Dado o momento do jogo, até na transmissão, falei que estava colocando a Ponte na roda, porque a Ponte não conseguia achar a marcação do Atlético. Virava o jogo da direita para a esquerda, a bola vinha para a zaga, ia pro ataque, a Ponte não achava o time do Atlético. A Ponte foi desatenta no primeiro tempo, isso causou problemas para a Ponte Preta, né? Tanto que a Ponte empata o jogo e é desatenta na volta depois, porque já toma na seguida o segundo gol. A gente sabe, né? O torcedor da Ponte Preta sabe que a Ponte vai lutar contra o rebaixamento na Série B. Precisa melhorar para não cair. O time é melhor que o time do Campeonato Paulista? Eu acho que é, né? Porque fazer a campanha horrível que foi feita no Campeonato Paulista, mas precisa jogar mais bola, precisa mais atenção. Eu acho que esse time vai mexer muito, né? Porque fora de campo também a Ponte Preta vive vários problemas financeiros. Por exemplo, hoje não teve o Pacheco que pediu rescisão de contrato. Isso pode acontecer com outros jogadores também. E o time vai ser muito alterado. Tem boas contratações? Tem. O problema é que é o desentrosamento, né? Mas que a Ponte Preta vai lutar contra o rebaixamento nesse campeonato. Isso eu não tenho dúvidas, viu, Carlos? Tá certo. A Ponte joga na quarta-feira, 1º de abril, tá?
contra a equipe do Ceará. 9 da noite no Majestoso, com portões abertos, normal, a Ponte tem que pagar uma porcentagem da renda bruta para a CBF, 15%, porque esse é o segundo jogo que a Ponte paga a punição. Primeiro jogo a Ponte perdeu 30% da renda bruta. Já o Atlético, que estreia com vitória, vem de vitória na Copa do Brasil também. O Atlético joga contra o Criciúma também na quarta-feira, 1º de abril, 9h30 da noite, fora de casa. Comentário final. 8 da noite, mais 45 minutos, 8h45. O Flamengo segue vencendo o Corinthians, hein, por 1-0. Esse jogo aqui, depois da transmissão, você vai conferir esse jogo, a sequência desse jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Mais cedo o Internacional venceu a Chapecoense 2-0. O Internacional de Porto Alegre que venceu o Santos no meio de semana. Vence a Chape, agora vamos ter uma paralisação aí, data FIFA, né? Amistosos da seleção, enfim, o Brasil joga contra a França e Croácia, a Série A para. O Vitória venceu o Mirassol mais cedo também, pelo placar de 1-0. Aqui, Série A do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco eu vou passar a Série A a limpo também. 8h46, agora eu quero a ficha técnica do jogo, aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Vamos lá, estreia da Ponte Preta e do Atlético no Campeonato Brasileiro da Série B 2026, noite de domingo, 22 de março de 2026. A Ponte jogou e perdeu com o Diogo Silva, Lucas Justen, Lucas Cunha, David Braz e Kevson, Murilo Cavalcante, Tarek, Brian Borges, Jonathan Cafu, Potker e Brandão, o time do técnico Rodrigo Santana, que fez 5 alterações no jogo. Ele colocou o Diego Porfírio, o Luiz Felipe, o Elvis, o David da Hora e também o Baianinho. O Atlético de São João del Rei venceu com Glauco, Diogo, Jonathan, Lucas Beleze e Zeca, Ian Lucas, Jean Cabezas e Jota, Bruninho, Ronaldo e também o Juan Assis. O treinador, o Alex, colocou também 5 jogadores no time, substituiu 5 vezes a equipe. Cauã Rodrigues, João Miguel, Léo Chu, G. Índio e o Pedro Oliveira, jogadores que entraram no time do Atlético. A arbitragem do Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho do Pará, assistente 1, Alessandro Álvaro Rocha de Matos. Da Bahia, o assistente número 2 foi a Nayara Lucena Soares do Pará. O VAR, o Patrício Wallace Correia Maia. Por incrível que pareça, falar que não trabalhou no gol de empate da Ponte Preta, porque eles analisaram lá para ver se estava impedido ou não o gol da Ponte. Teve o problema no primeiro gol da Ponte lá, que o Potker reclama de uma falta, tanto que ele fica caído e dá condição para o cara que faz o primeiro gol, né, o Ian Lucas, mas o lance foi legal, não teve falta no William Potker. Não, cartões amarelos no jogo, Jonathan, Cauã Rodrigues e Ronaldo para o time do Atlético, para a Ponte Preta, o Lucas Cunha e também o Luiz Felipe. Os gols do jogo, Ian Lucas, 26 minutos do primeiro tempo, 1-0 para a equipe do Atlético. O Brian Borges empatou a 43, mas a 45 para 46, o Jota, um pombo sem asa de fora da área, mandou a bola no ângulo esquerdo do goleiro Diogo, que nada pôde fazer. 2-1, gols no primeiro tempo, placar final da peleja. 3.217 pagantes para R$ 38.110. A arrecadação do jogo na Arena Sicredi em São João del Rei, na primeira rodada da Série B 2026, estreia da Ponte do Atlético, deu o time mineiro, 2 para o Atlético, 1 para a Ponte Preta. Ficha técnica do jogo. 8 da noite, mais 49 minutos, o Frank Francisco, quero o seu destaque final. Macaca perdeu para o Atlético pelo placar de 2-1 e agora vai focar na reabilitação contra o Ceará daqui 10 dias em Campinas, no Majestoso. Carlos, um sinal de alerta, um sinalzinho amarelo tem que ser aceso no Majestoso. E eu não estou aqui querendo ser engenheiro de obra pronta ou agorento, mas assim, de deixar muito claro para quem comanda o futebol da Ponte Preta, para a diretoria. A gente não quer ensinar ninguém aqui, porque todo mundo sabe o que tem que fazer, mas deixar um alerta. Abram os olhos. A gente já viu esse filme no Campeonato Paulista, a gente já viu coisas muito ruins. Então, ajam enquanto tem que agir. Põe a casa em ordem,
porque cada dia que passa vai ficando difícil e a Ponte vai se afundando. Carlão, resultado justo, não tem o que falar, né? Carlão, eu vou falar boa noite e vou embora. Valeu, Frank. Galera, obrigado, o Gordo falou muito. Carlão, eu vou comer uma pizza, né? Isso, uma pizza do Dadá. Gente, abraço pra vocês e se Deus assim nos permitir, amanhã na Hora da Macaca eu tô junto com as duas feras. Abraço pra vocês. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, 10:09, Corsato, dá o seu destaque final aí. Não deu pra Ponte, eu tava até tentando tirar uma derrota da Ponte por um empate, né, nas minhas contas, mas eu não consegui não. São 11 jogos na temporada, um empate, uma vitória e o resto só derrota, mas bora lá, né? É só o primeiro jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Se for assim, então, torcedor do Fortaleza, por exemplo, né, vai ficar com o cabelo em pé porque tomou 4 na estreia e o campeonato tem 37 rodadas. Foi só a primeira que nós perdemos, hein, Corsato? Seu destaque final. Tem mais 37 jogos aí, né? Haja coração, como diria Galvão Bueno, que vai narrar mais uma Copa do Mundo agora pelo SBT. Cara, assim, é claro que o nosso foco é dentro do campo, né? Que a gente tem que falar o time que o time apresentou hoje. A Ponte entra no campeonato para não ser rebaixada, isso aí todo mundo sabe, né? Enfrentou um time aí, o Atlético, que eu acho muito difícil estar entre os 6 melhores da competição. Pode fazer um campeonato de meio de tabela, mas não sei, para acesso não acredito, né? Agora, assim, o maior problema da Ponte Preta não é dentro do campo, né, cara? É claro que reflete no campo, mas o maior problema nosso é fora do campo. E não é de janeiro pra cá que vem acontecendo isso. São de anos, décadas, né? A gente teve aí uma sequência de gente muito ruim comandando a Ponte Preta, né? Muita gente incompetente, né? E tá aí no que tá acontecendo aí. A Ponte Preta tá sofrendo. Porque os caras que comandaram a Ponte Preta aí, que é um grupinho, né? Um grupenho, né? É o mesmo. Mas muita gente incompetente, cara, nesse grupo aí. Boas ideias, mas incompetentes, né? Porque você pode ter boa ideia, mas você pode ser incompetente também. E não adianta falar, tá aí, cara. O que tá acontecendo com o clube? O clube tá na lama. Eu não vou falar na M porque ia ser falta de educação minha, né? O clube tá na lama. Agora, a gente tem que pensar na Série B, vem o Ceará aí, cara. O Ceará luta pra subir. O Ceará, pra mim, vai subir. Vai estar entre os 4 melhores do campeonato, né? Tem muito mais estrutura, muito mais condição do que a Ponte Preta. A Ponte não é favorita contra o Ceará, não. Aliás, muito pelo contrário. O Ceará é favorito pra ganhar da Ponte na próxima partida. E a Ponte tem muitos problemas, né? A Ponte tem que resolver aí os seus problemas financeiros, pagar em dia. Tem o problema também agora do fair play aí, né? Que a CBF vai ficar em cima. Assim, vai ter muito trabalho essa rapaziada que tá aí, sabe? A Ponte tem que se desfazer de algumas coisas do passado e não é pra hoje, é pra ontem, né? Tem que se desfazer. Isso aí é coisa pra Hora da Macaca, pra gente falar mais. O maior problema da Ponte Preta não é no campo. É claro, o Rodrigo Santana erra, o time desatento dentro do campo, por isso perdeu hoje, né? Era um jogo que a Ponte poderia, não vou dizer um jogo ganhável, eu acho que empatável, vai. Se a Ponte tá atenta no jogo, a Ponte não ia perder hoje. A Ponte não perderia hoje, mas a Ponte não estava atenta no jogo, dispersiva. Não vou dizer que faltou luta, não faltou luta, não. Garra teve, os caras lutaram, honraram a camisa, mas precisa ser mais atenta, né? A Ponte tem que estar atenta do primeiro ao último segundo do jogo. Mas tem muita coisa para melhorar nesse time aí, para não amargar a Série C de novo na próxima temporada e mais um rebaixamento no ano. Amanhã tem Hora da Macaca, 9 da noite. Conto com a sua audiência lá no YouTube, Hora da Macaca. Agradecer todo mundo que ficou com a gente, que passou pela nossa live aí e que tá com a gente até agora. Valeu, um abraço. Boa semana para todo mundo. Até mais. Tchau. Valeu. Esse Marcelo Corsato transmitiu o Atlético 2, Ponte Preta 1. O jogo em São João del Rei. O Corinthians empatou há pouco, hein? Yuri Alberto. Esse Yuri Alberto faz gol, hein? O Corinthians parece que com o Yuri Alberto... Parece que o Yuri Alberto é mais importante pro Corinthians do que o Memphis, cara. O Yuri Alberto empata. Corinthians 1,
Flamengo também 1. Daqui a pouco a sequência desse jogo aqui nos canais Futebol Interior com a Rádio X Alphaville. Bom, deixa eu passar limpo aqui então a Série B do Campeonato Brasileiro. Intervalo de jogo, tá? Jogo que fecha a primeira rodada. Novo Horizontino vai empatando com o Londrina 0-0 em Novo Horizonte. Vila Nova ontem, Vila Nova e CRB empataram 2-2. Um jogo bom dos dois times, mas com expulsão para tudo quanto é lado. O Ceará, próximo adversário da Ponte, empatou em casa com o São Bernardo. O Operário venceu o Atlético Goianiense, que eliminou a Ponte Preta na Copa do Brasil por 1-0. O Botafogo, surpresa da rodada, hein? Sapecou 4-0 no Fortaleza. Cuiabá e Sport Recife empataram 0-0. Vamos acompanhar o Roger lá no Sport, porque a situação dele também não tá fácil, não. Avaí 2, Juventude 0. Náutico 0, Criciúma 1. Goiás 3, América Mineiro 1. Novo Horizontino e Londrina vão empatando pelo placar de 0-0. Obviamente é só o começo da competição, mas já temos um líder. O Botafogo fez 4 gols, é líder do campeonato. Goiás segundo, Avaí terceiro, Atlético quarto, Operário quinto, Criciúma o sexto. Times que ganharam na rodada. Depois os times que empataram: CRB, Vila Nova, São Bernardo do Ceará, Cuiabá, Sport Recife, Londrina e Novo Horizontino 11. A Ponte aparece aqui na 15ª posição. Aleluia, não tá na zona do rebaixamento. Na primeira rodada, mas lógico que eu tô brincando, né? Mas não tá, né? Aleluia. Atlético Goianiense, Náutico, América, Juventude e Fortaleza. Na zona do rebaixamento, obviamente, pelo número de gols, né? Saldo de gols, Náutico, América Mineiro, Juventude e o Fortaleza é o último colocado. Por quê que o Fortaleza é o último colocado? Porque tomou 4 gols, obviamente, né? Se o Botafogo é líder porque fez 4, o Fortaleza é o último colocado porque tomou 4 gols na competição. Agora vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Falei aqui, jogo 24 minutos do primeiro tempo. O Corinthians vai empatando com o Flamengo pelo placar de 1-1. Mais cedo, no Atletiba, jogo que transmitimos no primeiro tempo aqui com Esportes Malaguenha, o Atlético venceu o Curitiba pelo placar de 1-0. O Curitiba que vinha vencendo todo mundo na competição, tá? Série A, né, do Campeonato Brasileiro. Esta que é a 8ª rodada já da Série A do Campeonato Brasileiro, hein, velho? Rapaz, Bragantino 1, Botafogo 2, Fluminense 1, Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, Palmeiras 1, torcida do São Paulo pé da vida com o time, com a diretoria, pichou palavrões lá no muro do Morumbi. Vasco 2, Grêmio 1, Atlético Paranaense, falei que foi 1-0, foi 2, para cima do Curitiba que teve jogador expulso. Cruzeiro e Santos ficaram no 0-0, Cruzeiro sem o Tite, anunciou o Arthur Jorge como novo treinador. Remo 4, Bahia 1, Vitória 1, Mirassol 0, Mirassol que vai estrear da Copa Libertadores. Internacional de Porto Alegre, segunda vitória seguida do Internacional, por cima do Chapecoense, agora pelo placar de 2-0. Esses os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. Série C só na primeira semana de abril, Série D um pouquinho mais à frente, a estreia das equipes. A gente vai acompanhar aqui nos canais Futebol Interior. Série A tem Palmeiras líder 19, São Paulo vice-líder 16, São Paulo vice-líder do campeonato e a torcida escrevendo palavrão no muro lá. Fluminense terceiro 16, Flamengo quarto 14 com esse empate, né? Bahia o quinto 14, Atlético Paranaense sexto 13, Curitiba o sétimo 13, Grêmio oitavo 11, Vasco nono 11, Vitória décimo 10, Corinthians com esse empate décimo 10. O Internacional de Porto Alegre, que até a rodada passada era lanterna, agora é o 12º colocado 8, Atlético Mineiro 8, o Bragantino, olho no Bragantino, hein? Bragantino nos últimos 5 jogos, 2 empates, 3 derrotas. Wagner Mancini começa a balançar no comando técnico do Bragantino. Chapecoense 7, Santos 7. O Botafogo é o 17º, abre a zona da degola com 6. Mirassol, 18º 6, abre o olho Mirassol. O Remo conseguiu a primeira vitória na competição, 19º 6. E o Cruzeiro segue na rabeira agora com 4 pontos. Empatou com o Santos os números da Série A do Campeonato Brasileiro. 8 da noite, mais 59 minutos. É hora de fechar essa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Depois de
Atlético 2. Ponte Preta 1, jornada esportiva para Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade apenas se for maior de 18 anos, acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, toda semana você concorre a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Sinditaxi Autoposto, Casa do Taxista, os melhores combustíveis, troca de hora na Barão de Itapura, Restaurante do Dadá, domingo pede pizza, pizza no Dadá, Placar ao Vivo Futebol Interior, o mais completo, Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano e Hora da Macaca, toda segunda 9 da noite no YouTube Hora da Macaca, amanhã tem, hein? Hora da Macaca nos canais do YouTube da Hora da Macaca, comigo, com o Marcelo Frank, que vai dar moral pra gente, então, pelo menos um pouquinho. O Frank participa comigo amanhã da nossa Hora da Macaca. Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Direção comercial do Roberto Marcondes. Direção executiva do Elcio Paiola. Direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Uma ótima semana. Um abraço do tamanho do Majestoso para você. Se cuida e até amanhã, 9 da noite, no YouTube Hora da Macaca. Vem aí! Corinthians e Flamengo com a Rádio X Alphaville no canal de áudio, na Alexa, no site futebolinterior.com.br/rádio, sequência da programação esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Boa semana! Tchau, 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 tchau. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio